2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7 da noite, mais 37 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Grande abraço, muito boa noite, torcedor de futebol acompanhando os canais Futebol Interior. Hoje, domingão, 2 de julho de 2023. Estamos no ar para mais um jogão do Campeonato Brasileiro Abezona 2023, a Macaca em Campo. Estamos aqui, a equipe preta e branca dos canais Futebol Interior, para transmitir a Ponte Preta pegando a equipe do Novo Horizontino.
que está ponteando o campeonato entre os primeiros, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da condição aí do campeonato, mas o Novo Horizontino, se conseguir a vitória para cima da Ponte hoje, volta à liderança do campeonato devido aos resultados da rodada. Muito bem, muito bom ter a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Vamos juntos, sempre num oferecimento de Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Proni Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. São 7 da noite mais 38 minutos. 7 da noite mais 38 minutos. A bola vai rolar no Majestoso, gente, às 8h30, tá? Horário diferente, né? Principalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um horário bem diferente, mas estamos cá, apostos, para trazer e mostrar todas as emoções desse jogo para você. Estamos nas redes sociais, durante o jogo estaremos no FM também, mas por enquanto estamos no Facebook e também no YouTube, Futebol Interior, e no Rumble. Também é claro que você pode nos achar, procure por Futebol Interior. Vamos juntos com muita informação esportiva para você. Claro, sempre junto com a gente, você acompanhando a nossa transmissão na arquibancada virtual, mandando a sua mensagem, mandando o seu recado. Você que está no Facebook, dá um joinha na transmissão, compartilha com seus amigos. Você que gosta da plataforma YouTube e está acompanhando a gente no YouTube, já dá o joinha, se está gostando, se gosta da nossa programação. Compartilha também, se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal Futebol Interior. Pode também, é claro, interagir com a gente pelo 19 989 89 35 26, é o nosso Zap. E também, é claro, nas redes sociais você tem a enquete para responder, a produção está avisando aqui. Ponte Preta, empate ou Novo Horizontino, você manda ver e deixa o seu voto. Acabei de computar o meu voto aqui e não vou contar para você para quem eu votei, mas acabei de dar o meu voto aqui. Deixa eu já mandar abraço antes até de chamar os colegas, os amigos. O Ronaldo, que tá em Rio Preto. Vamos, Macaca querida, boa transmissão. Valeu, Ronaldo, obrigado. Avante, Macaca. Seja bem-vindo. Primeira mensagem aqui no nosso Facebook. Daqui a pouco a gente vai registrar sua participação no YouTube também, beleza? São 7 da noite mais 40 minutos. Bora que bora! A coordenação da nossa transmissão é do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias. Claro, a coordenação comercial é do nosso Claudinei Corsi. Mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques. Comigo nessa transmissão, André Luiz, o repórter feliz. Também o nosso comentarista FF Francisco. E vai narrar o jogo o Carlos Corsato daqui a pouco para todas as emoções de Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta. Pois bem, domingão, 2 de julho de 2023, vamos trazendo as primeiras informações da nossa jornada esportiva. Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, grande Macaquinha que vem de vitória, vencemos fora de casa o Ituano, a primeira da Ponte nessa competição fora de casa, resultado importantíssimo para a Ponte, que está ali se distanciando desses 4 últimos do campeonato. Daqui a pouco a gente passa lá no placar ao vivo toda a classificação para você de momento da Série B. Mas eu quero saber as primeiras informações da Macaca para o jogo de hoje. A Ponte que vem motivada depois dessa vitória contra o Ituano. O repórter feliz vem aí. André Luiz. Fala, André, grande abraço, boa noite. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e boa noite muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória na última quarta-feira, jogando no estádio Doutor Novelli Júnior, na cidade de Itu. Boa vitória diante do Ituano por 1-0, e a Macaca hoje quer se consolidar nesta Série B e se distanciar cada vez mais da zona da degola. Uma vitória diante do Grêmio Novo Horizontino daqui a pouco no estádio Moisés Lucarelli. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira tem problemas e também voltas na equipe. Kaique França, o goleiro que cumpriu automática diante do Ituano, volta ao gol.
Assim como liberado pelo DM, o jogador, o volante Felipinho, ficará como opção no banco de reservas. Porém, não jogam hoje diante do Tigre de Novo Horizonte o zagueiro Matheus Silva e o ala esquerdo Arthur. Ambos levaram aí o terceiro cartão amarelo. Além deles, Leonaldo, Elvis, Pablo Diego e Gé, entregues ao departamento médico pontepretano. Com isso, o Everton entra na ala direita, Luiz Felipe ficará com opção no banco de reservas e na lateral esquerda, Mailton ganha uma chance na equipe da Macaca daqui a pouco diante do Tigre, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz agora destaca pra gente aí o adversário da Macaca. Que campanha do vice-campeão da Série A2, hein, André? E que campanha mesmo, meu caro Marcelo Corsato, surpreendendo a muitos e gigantes do futebol brasileiro, que aí está como um bom intruso a equipe do Novo Horizontino, lá em cima na tábua de classificação. O Grêmio, que vem de derrota 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando na última terça-feira no estádio Jorjão, Jorge Ismael de Biasi, busca a reabilitação e talvez até a liderança isolada dessa Série B em caso de vitória esta noite diante da Macaca. Quanto ao time, o técnico Eduardo Batista tem desfalques. Douglas Baggio, o atacante com terceiro amarelo, está fora, assim como o jogador Rodolfo também fica de fora dessa partida, além do lateral Raul Prata, que está lesionado. Com isso, o Tigre de Novo Horizonte vai a campo daqui a pouco diante da Macaca, com na lateral direita o William Pepo e no meio campo a entrada do jogador Marlon, meu caríssimo Marcelo Corsato. Muito bem, esse time do Novo Horizontino, campanha surpreendente, como eu disse na abertura, se vencer, assume a ponta do campeonato novamente, vice-campeão da Série A2, esse título que é da Ponte Preta nessa temporada. As duas equipes disputaram a Série A2, a Ponte Preta foi a campeã e o Novo Horizontino o vice-campeão, os dois de volta à principal divisão do futebol paulista na próxima temporada. E ele vai analisar o jogo e você vai de carona com ele aqui nos canais Futebol Interior. Frank Francisco. Muito bem, fala Frank, boa noite. Boa noite, Marcelão, boa noite, nação pontepretana. Marcelo, jogo grande hoje, hein? Jogo que a Macaca gosta de jogar, gosta de aprontar e tem que aproveitar aí o resultado positivo do meio da semana, né? Uma partida de muita garra, muita luta, muita disposição, onde tivemos até destaques, e agora é aproveitar essa maré e ir pra cima. É hora de parar de ter medo e vamos pontuar. Marcelo, acho um jogo extremamente difícil, mas como pontepretano doente que eu sou, 1-0 pra Macaquinha. Quem sabe um gol do Paulo Baia de novo? Muito bem, de carona com o Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar a nossa grande audiência. Daqui a pouquinho, já o Pedro Lino também com seu destaque. Ele que é o nosso enviado especial lá pro estádio Moisés do Carelli. E é claro, tem também o Arthur Eugênio, tem convidados do André Luiz para participar aqui da nossa abertura de jornada. Mas no Facebook ainda o Sérgio Soares está mandando boa noite, amigos. Bora, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O Roberto Santos, boa noite a todos. Macaca 2-0 hoje. E o nosso narrador que vai falar daqui a pouquinho já apareceu aqui no Facebook. Ele diz, é fato, eu sou o Carlos Corsato. Boa noite então, Carlos Corsato. Obrigado pelas... Não, você não chamei você ainda, só tô dizendo que você está no Facebook. Bom, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. YouTube, Futebol Interior, Gustavo Carvalho, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo, como é que você tá, meu querido? Tudo bem aí? A Hora do Peixe tá mandando boa noite pra gente. Valeu, Hora do Peixe, Giovanni Paiola. Quem mais? Osmar Dangar, boa noite, amigos. Boa noite. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Vamos para mais uma batalha. Que os deuses ajudem a Ponte Preta. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Estou no estádio Ponte Preta 2-0. Fábio Bruno, você está aí no estádio. O nosso Pedro Lino também daqui a pouco traz as primeiras informações. Fábio Bruno tá dizendo que o Novo Horizontino vence. O Fábio Alves, boa noite, vai Ponte. Obrigado todo mundo que tá aqui no YouTube. YouTube é com o narrador, que eu vou chamar agora pro destaque. Ele vai transmitir
todas as emoções desse jogo que foi final de campeonato. Já nesse ano aqui, ainda nesse ano, há praticamente 3 meses atrás, Ponte Preta e Novo Horizontino, a Ponte ficou com o título. Ele vem aí com o seu primeiro destaque. Carlos Corsato. É fato! Fala, Carlos, boa noite. Fala, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Nesta noite de domingo, hoje dia 2 de julho de 2023, já passamos da metade do ano, né? Já estamos, o ano agora tem menos dias do que já tivemos, né, decorridos. Não foi eu que mandei essa mensagem aí, né? O meu Facebook hoje está sendo utilizado pelo Marcelo, que não sabe sequer a senha do Facebook dele. Então, o cara não sabe a senha do Facebook dele, é obrigado a entrar com a minha senha. Então, tudo que tiver nesse momento na hora do jogo, não sou eu. Só não vou colocar mais nada. Não sou eu. Tá, agora, eu quero falar aqui da Ponte Preta, essa escalação que o André passou aí. A gente fica, né, durante toda a semana falando, né? Mas, por exemplo, o Júnior Tavares, que é o único lateral esquerdo do elenco, nem no banco de reservas está, né? Então, isso significa que o Júnior Tavares também não está com muita moral, não, com o treinador, o Felipe Moreira. Aí alguém vai perguntar, pô, Corsato, você tá com dó do Júnior Tavares? Eu não. Parabéns pro Felipe Moreira. Tá jogando nada. Ele praticamente mantém a espinha dorsal do time que jogou contra o Ituano. Parabéns pra ele. Aí, se acontece alguma coisa e o time perde, né, vamos pedir a cabeça do treinador, né? Mas peraí. Antes, o narrador aqui tá falando que tá tudo certo. É o que o cara tem, gente. Dá uma olhada no banco de reservas, o que ele tem, né? Então, seguinte, ganhamos do Ituano? Ganhamos do Ituano. Né? O empate hoje contra o Novo Horizontino é ruim? Não necessariamente. Estamos jogando com um time que está pontuando lá na cabeça do campeonato. Então, entendo que muita calma nessa hora. Qual é o nosso campeonato? Nosso campeonato é para não cair nesse momento, né? Então, o empate hoje com o Novo Horizontino em casa, eu não considero um resultado ruim, não. Dá para ganhar? Dá para ganhar, claro que dá para ganhar. Mas um empate eu não considero ruim, não, no jogo hoje da Ponte Preta contra o bom time do Novo Horizontino, viu, Marcelo? Muito bem, esse Carlos Corsato, ele que vai estar no YouTube daqui a pouquinho também, registrando e acompanhando você que está por lá. Estarei no YouTube, no Facebook, o Carlos no YouTube, e você que está no Rumble também. Obrigado pela audiência. Futebol Interior, vamos juntos com a nossa jornada esportiva para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzaria Papagaios, também Café Canecão, Bebidas Poti, Prone, Alimentos Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Intervalo curtinho. Rapidinho o intervalo, a gente já volta em definitivo para Ponte Preta e Novo Horizontino, mais um jogão da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Sou Joe, grande abraço pra você, 7 da noite, mais 54 minutos, boa noite! Seja bem-vindo aos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook e também no Rumble e também, é claro, nos aplicativos, né? Você que tá acompanhando a gente aí na internet, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia, internauta torcedor. Gente, como o pessoal, a torcida da Ponte Preta não engole o Dudu, né? Fábio Fernandes, boa noite, Corsatos e todos aí. É uma piada ver Dudu escalado. Novamente, parabéns pro Felipe Moreira. O Jonathans, Charles, ódio de ver esse Dudu escalado. Mas contra o Ituano, ele foi o melhor atacante da Ponte. Uma coisa é você não gostar do cara. Foi? No jogo contra o Ituano, ele foi o melhor atacante da Ponte dos 3 que entraram no primeiro tempo. Eu também achei. Jogou contra o Ituano, pra mim, a melhor partida dele. Seja feito. Agora, foi o melhor jogador da Ponte. Agora, se você não gosta do Dudu, eu respeito. Mas uma coisa é fato, que contra o Ituano, ele foi o melhor atacante. Nós não transmitimos o jogo, né, Marcelo? A gente estava com o jogo do Guarani aqui naquele rodízio. E eu até em casa, vendo o jogo, eu cornetei o técnico. Falei, quando o Dudu joga bem, você tira, pô. Mas então, no jogo contra o Ituano, o Dudu foi bem. E, detalhe, no jogo contra o Ituano, o Eliel não foi bem e o Thales perdeu um gol feito. Outra coisa, ele improvisou 2 atacantes, o Mailton, que hoje está de lateral esquerdo, e o Samuel, que é volante, ele colocou o Samuel de centroavante. O Mailton, o Samuel e o Paulo Baia, que entraram no segundo tempo, mudaram o jogo, tá? Fizeram até o Matheus Jesus jogar mais bola no segundo tempo do que no primeiro. É isso. Vamos fazer o seguinte, eu tenho o Arthur Eugênio para acionar, ele vai falar das histórias aí do confronto, mas antes eu quero, rapidinho, André, Ponte Preta e Novo Horizontino, os times escalados. A Ponte escalada com Kaique França, o Everton, Edson, Fábio Sanches e Mailton. Meio campo, Felipe Amaral, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e o ataque com Dudu, Thales e Eliel. O Grêmio Novo Horizontino escalado e definido pelo Eduardo Batista, com Jordi no gol, William Lepo, Adriano Martins, César Martins e Renato Palme e Roberto na ala esquerda. Meio campo, Giovanni, Marlon, Rômulo, ataque, Ronaldo e Ailon, Marcelo Corsato. Muito bem, o André Luiz que está aqui embaixo da tela, embaixo de mim na tela, mas aqui no estúdio ele está do meu lado direito, né? Então por isso que eu faço assim, né? Mas para quem tá acompanhando a gente, ele está aqui embaixo. Tem que fazer assim, ó. Ele está aqui embaixo, ó. Muito bem. Outros tempos, né? Outros tempos que a gente só falava pro rádio, né? A gente só falava pro rádio, então, só falava em áudio. Só em áudio. Assim, ó. Oi, Marcelo. Oi, Marcelo. Exatamente, André. É isso aí. E você sabe que eu falei até tava comentando com o Claudinei no meio campo na sexta-feira. Quando a gente aprendeu rádio, né? Eu, você, o André,
Se a gente falasse pro professor telespectador, o professor dava aquela chamada, Nossa, né? aqui começou tudo junto. Aí eu, Carlos, né? Não, você começou também. primeiro. Você começou primeiro. Você só não começou antes aqui da nossa equipe de que Arthur Eugênio e que Claudinei Corsa. Arthur Eugênio São começou Matusalém do rádio, não dá pra Arthur competir. Eugênio em 1978 e o Claudinei 79. Aí não dá pra competir. Não. né? Não, e tem pera um pouquinho. Tem o Wagner Ferreira. Mas o Wagner é de 1980, você acredita, cara? O Começou no rádio? 1980. 1980. Não, o Claudinei falou pra mim que começou em 91. Tá bom, vou fazer assim. fake. Eu comecei em 97. É fake. O do fake. Claudinei Do é Claudinei é fake. fake. Vocês começaram em que Claudinei tá no rádio 98. desde a primeira 91. transmissão ano do rádio. depois, tudo igual. 97, tudo igual que nem Estou pra japonês. te dizer que Claudinei estava na primeira transmissão do rádio no 1951. Brasil. Estou pra te dizer isso. Ele foi um dos caras. Mas tudo bem. Grande abraço pro Ney, que está com Café com Bola todos os dias aqui nos canais de Futebol Interior. 7 da manhã. E eu assisto todo dia o Café com Bola. Também é feio. E meio-dia tem o Meio Campo FI, que eu acompanho todo dia também. Bora lá, o Fábio Fernandes. Esse jogador não serve no time amador de Campinas, Corsato. Infelizmente, tá falando sobre o Dudu. Ok, mas contra o Ituano ele jogou bem. Nada pessoal, mas o Dudu é péssimo, diz o Jonathans. Tá bom? Valeu, Jonathans, Contra obrigado. o Ituano ele jogou bem. Viu? O Carlos, ele tem essa mania aí de, às vezes, contestar a opinião do torcedor. Eu não contesto. Eu não tô contestando a opinião do torcedor. Eu respeito. Porque se eu contestar a opinião do torcedor, o torcedor pode contestar a minha também. Mas ele contesta, né? Ok, mas o torcedor o que eu tô pode. dizendo é o seguinte. Nós que não podemos. O que eu tô dizendo... Por que não? Não podemos, sim, eu tô brincando. Por que não? É uma democracia isso, Sim, pô. a gente tá debatendo. Estamos debatendo. Agora, o que eu tô dizendo é que contra o Ituano ele foi o melhor atacante. É só isso. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Arthur Eugênio, então, para trazer histórias do confronto, né? Novo Horizontino e Ponte Preta e Novo Horizontino. Será que tá sendo criada uma rivalidade aí? Pela Série A2, né? Será que tá sendo? Porque o Novo Horizontino segue os passos da Macaca e a Macaca vai seguindo os passos do Novo Horizontino. Que bom que fosse que a Ponte estivesse seguindo os passos do Campeonato Brasileiro. A rivalidade da Ponte é só com o Guarani. É só com o Guarani, acho que Novo Horizontino não, Guarani, pela distância. E outra, a torcida da Ponte é Guarani, Corinthians, que a torcida da Ponte tem um ranço grande pelo Corinthians. 15 Piracicaba. 15 não, 15 é mais por parte deles do que por mais parte parte nossa. deles do que da parte da Ponte, é verdade. Eu acho que nem rivalidade entre torcida, não. Eu acho que a da Ponte é Corinthians, Guarani, por aí. Não tô falando de torcida, eu tô falando... Mas rivalidade como? Dos últimos tempos, né? Não, porque a Ponte tá acompanhando o Novo Horizontino acompanhando a Ponte Preta. Eu queria que a Ponte estivesse acompanhando o Novo Horizontino na tabela da Série A também, que aí a gente já tá bonito entre os 4 melhores lá. Bom, são 8 da noite, Arthur Eugênio chega mais aqui na nossa transmissão para falar desse confronto, histórias do futebol. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento,
momento passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense e América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros, jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui no Futebol Interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O Futebol Interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. Muito bem, 8 da noite, mais 4 minutos. Maurício jogou na Ponte Preta. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu não lembrava do Maurício jogando na Ponte Preta, não. Ô, louco. Não lembrava, cara. Bem... E foi bom goleiro e baixinho, como o Arthur disse, né? Mas eu não lembrava do Maurício, não. Então ele foi como André Luiz, baixinho e bom goleiro. Teve uma boa passagem na Ponte, Maurício. Muito bem. Quem teve uma boa passagem na Ponte Preta foi o Hélio dos Anjos, né? Torcedor da Ponte Preta tem saudades do professor. Hélio dos Anjos estreou no Paysandu ontem com derrota em casa. Perdeu 2-0 pro Brusque. E a torcida tá pé da vida lá com os diretores do Paysandu. Mas é claro que não pé da vida com o Hélio dos Anjos, que tá pegando o time agora. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, ó, na Série A tem bola rolando, eu tô aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, né, e o Cuiabá tá ganhando do Santos, cara, 1-0, o gol foi do Daverson, 8 minutos do segundo tempo, Santos. O Santos tá flertando com rebaixamento no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista, ó. E agora eles tiraram do time o Soteldo, contrataram o Soteldo e agora vão pedir pra não contratar. Teve uma treta lá com o Paulo Turra, que pediu para ele treinar separado depois do jogo, né? Não, mas foi assim, o Paulo Turra pediu, ele não foi escalado para o jogo na Sul-Americana na quinta-feira, e aí o Paulo Turra pediu para que os jogadores que ficaram no banco e os jogadores que não jogaram no jogo da Sul-Americana treinassem de manhã, e o Soteldo não quis treinar, ele falou, não, eu sou titular, eu não vou treinar, e aí deu essa... aí o Paulo Turra falou que não quer mais ele, mas aí entendo que é um pouco de falta de inteligência, né? Porque se falta, por exemplo, você ganha um jogo de futebol com o quê? Com um jogador bom e habilidade. Aí você vai lá e tira, pra mim, o Soteldo é o melhor jogador do time do Santos. Pra você e pro mundo inteiro, Pois é. Muito bem. Amanhã vamos ter Goiás e Coritiba na Série A. Já tivemos o São Paulo vencendo o Fluminense 1-0. Dizem que o Fernando Diniz está pensando em pedir demissão lá do Fluminense. Bahia 1, Grêmio 2. Flamengo 2, Fortaleza 0. Internacional 0, Cruzeiro 0. Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino 1-0. A primeira vitória do Red Bull fora de casa nesse campeonato. Campanha do Toro Louco, hein? Botafogo 2, Vasco da Gama 0. O Botafogo continua, ó, liderando o campeonato. E o Vasco continua, lá embaixo. O Vasco, tô achando que vai fazer a história do golfinho, né? Faz uma gracinha e volta, hein? Se continuar assim, cai no primeiro turno. O Botafogo, então, venceu 2-0 o Vasco. O Atlético Mineiro, ele empatou com o América 2-2, vencendo o jogo por 2-0. E o Palmeiras jogou com o Atlético Paranaense, empatou 2-2, também estava vencendo por 2-0, tomou um empate. 2-2. Jogou o time meio misto, né? Isso. Muito bem. Estamos aqui trazendo para vocês as informações do placar ao vivo. Deixa eu passar para a Série B. E a Série B que tem
esse jogo da Ponte Preta, né? Que vai ser o último deste domingo, mas ainda não vai encerrar a rodada, porque a rodada se encerra amanhã, jogo que vai ter cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, transmissão da nossa equipe, né? O jogo começa às 8h15, a nossa transmissão começa às 7h15. Vamos estar no FM também, né? E aqui nos canais de Futebol Interior, o Guarani pega o Botafogo, que tá fazendo uma boa campanha. O Botafogo de Ribeirão Preto, que agora tem novo treinador por lá. Vamos lá então, ó. Seguinte, já tivemos, né, jogos nessa rodada. Tombense 4, Chapecoense 2. 4-2. Chapecoense tá fazendo de tudo pra cair também. Esse campeonato, depois eu vou até perguntar pro Frank, né? Mas esse campeonato ele tá bem definido. Os times que estão lá em cima estão lá em cima. E os times que estão aqui embaixo não saem de baixo de jeito nenhum. Estão lá embaixo de todo jeito, né? E tem time que quer entrar na parte de baixo e só não entra porque os que estão atrás são piores, né? Mas Tombense 4, Chapecoense 2, Atlético Goianiense 1, Vila Nova 1. Quando a fase é boa mesmo, cara. O Vila Nova empatou o jogo no final da partida, gol do Marlone. Quando a fase é boa, Sampaio Corrêa perdeu pro Criciúma 2-0 e o Avaí, hein? Perdeu pro ABC em casa. 2-0. Esse resultado aqui, olha... Eu não sei não, o técnico do Avaí se continua. O Morínigo, né? Que é esse técnico do Coritiba. O CRB venceu o Londrina por 2-1. Londrina que deve anunciar o Adilson Batista como treinador. O Juventude, com gol de Nenê, venceu o Vitória por 1-0, né? E o Sport bateu o Ceará por 2-0 na estreia do Guto Ferreira. O Sport venceu o Ceará. Ponte Preta e Novo Horizontino é o último jogo do domingo. E teremos amanhã ainda 2 partidas. Uma já falei, Botafogo Guarani, mas amanhã também Mirassol e Ituano. O Londrina que vai pro seu 3º técnico em 15 rodadas. É isso. Líder do campeonato, Sport, 31. O Sport tem um jogo a menos, tá, gente? E o Novo Horizontino vai jogar agora com a Ponte, também tem um jogo a menos até o fim da rodada. Depois vai estar tudo igual. Mas vamos lá. Sport líder, 31 pontos. Vila Nova é o segundo, 31 pontos. Criciúma é o terceiro, 30 pontos. Quarto colocado é o Novo Horizontino com 29. O quinto é o Vitória com 28, né? Aí, se o Novo Horizontino empatar, ele vai a 30 pontos. Ele fica empatado com o Criciúma e aí vai ficar ali, continuar na mesma 4ª colocação. Agora, se é coisa que eu e nós aqui da equipe, né, não queremos que aconteça, mas o torcedor do Novo Horizontino quer, né, que o Novo Horizontino vença, ele vai para 32 e aí ele assume a ponta de novo do campeonato. Ele passa na frente do Sport até quarta-feira, quando o Sport tem um jogo atrasado que ele faz contra o CRB e o Sport pode passar de novo o time do Novo Horizontino. Mas a campanha do Novo Horizontino é um negócio espetacular, né? Porque a gente já... A Série A2 não é parâmetro para a Série B, tal, não é parâmetro para a Série B, a Ponte foi campeão, o Novo Horizontino foi vice. Vejam só, senhores, o Novo Horizontino é o 4º colocado. Se ganhar da Ponte, vai para líder. A Ponte, ela vencendo hoje, ela vai ficar na 12ª colocação, né? Assim, a Série A2 não é parâmetro. Não sei se não é. Porque o Novo Horizontino, com praticamente o mesmo time, né, o mesmo time, tá lá entre os primeiros do campeonato e não é de agora. O Novo Horizontino não chegou agora lá. Desde o começo o Novo Horizontino tá rondando ali o G4, né? Então é isso. Mas vamos seguir aqui na classificação. Eu já falei do Mirassol e o Juventude ganhou o jogo hoje. Campanha do Thiago Carpini é excepcional, pegou o time na zona do rebaixamento. Juventude é o 7º colocado com 24. O Guarani é o 8º, tem 22. O Atlético Goianiense tem 22, é o 9º. O Ceará tem 21, é o 10º. O Botafogo tem 21, é o 11º. O CRB tem 18, é o 12º. Sampaio Corrêa, 16, é o 13º. Ituano, 14º com 15. A Ponte, 15, 15ª. Tombense, 16º com 12. E aí na zona do rebaixamento, ó, Chapecoense, 12. Londrina, 11. Avaí, 11. ABC, 10. Todos aqui já jogaram, tá, gente? Tombense também. Todos que estão atrás da Ponte Preta. Então a Ponte perdendo, ela vai se manter aqui nessa posição com 3 pontos da zona do rebaixamento. Empatando, ela abre mais um, são 4 da zona do rebaixamento. Vencendo, ela vai abrir 6 da zona do rebaixamento. Já começa a dar uma clareada, né? Né, Frank? Já começa a dar uma clareada a vitória hoje. Sim, Marcelo. E na verdade é o que a torcida, a comissão técnica, todo mundo tá querendo, né? E você tava falando do campeonato... Mas que campanha faz Vila Nova e Criciúma, não? Surpreendente esse ano. O campeonato, Marcelo, eu ainda acho, por incrível que possa parecer, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai achar que eu tô louco.
Mas muita coisa vai mudar ainda. Muita coisa, pode ter certeza. Ah, eu tô com você. Muita coisa. Campeonato Brasileiro. É. Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, eu não vou falar a Série C, porque a Série C, eu não digo que nem são 2 campeonatos dentro de um. A Série C são 3, 4. É Porque verdade. a Série C, a janela ficou aberta aí, tá aberta até agora. Né? Mas a Série A e a Série B, a boa parte do primeiro turno pro final até o segundo turno é outro campeonato. Os times se reforçam, os times que estão lá embaixo vão se reforçar, os times que estão lá em cima também vão contratar. Vai ter muita mudança, vai ser outro campeonato, Fran. Sim, com certeza. Disso eu não tenho dúvida. E eu acho mais difícil do que tá sendo agora. Sim, essa Série B, ela tá... Pra mim, em relação ao ano passado, muita gente pensa ao contrário, diz que tá uma mamata. Não tá não, tá muito complicada. E times que a gente costuma ver brigando para subir, hoje estão do meio da tabela para baixo. E times que a gente está acostumado a acompanhar brigando para se manter, estão aí numa situação confortável do meio para cima. Eu acredito que vamos ter muita surpresa ainda. E tomara que a nossa macaca nos surpreenda agradavelmente. Corsato. Se a Ponte vencer por 1-0, vai lá pro critérios de cartão, aí eu acho que a Ponte vai ficar atrás do CRB, porque a Ponte é um time que toma muito cartão no campeonato, né? Era, até pouco tempo atrás, o time que mais tomava cartão, mas se a Ponte vencer por 2 gols de diferença, a Ponte vai passar o CRB e fica com a 12ª colocação. Mas vencendo, no mínimo, ela passa Sampaio Correia e o Ituano e vai pra 13ª. Fala, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Thiago Lopes, o TLF, que tá tenso, hein? Tá tenso. Primeiro que o Operário, o time lá do Mato Grosso do Sul, não ganha de ninguém, né? Ganhou da Inter recentemente, pô. Tá no grupo do 15, parece que empatou ontem. Mas acho que perdeu, hein? Perdeu pro Perdeu. Maringá, acho. Perdeu pro Maringá. Perdeu pro Maringá. Vou dar uma olhada aqui no placar. placar Mas o 15 também que faz, hein? O 15 tomou uma trauletada da Ferroviária. Tomou 4, né? 4-2 da Ferroviária. Aliás... Mas o Thiago, peraí, o Thiago é corintiano, então tá com uma misto dor então, pô. Não, o Thiago é corintiano. Não torce pro Operário. Não, ele é de lá, né? Ele trabalha lá, mas ele é corintiano. Corintiano, mas tá tenso, cara. Pensa num cara tenso, é o Thiago. Fica tranquilo que o Luxemburgo falou que tá melhorando. Fica tranquilo, Thiago. Então tá com a gente a Rádio Futebol na Canela 2. Anote aí nas suas marcações. E um abraço também pro grande Ronald Pinheiro. O Ronald já pediu um áudio pra você pra pedir música no programa Parada da Voz, todo sábado, 8 da manhã, não? Não. Ronald Pinheiro, lá da Rádio Voz do Repórter. Grande Ronald, também tá com a gente, com a Rádio Voz do Repórter. Mas pode tocar uma do Capital Inicial pra mim, qualquer uma boa. O Ronald, cara, ele toca, se você pedir música gospel, ele toca. Não, eu quero Capital funk, Inicial. Ele toca. Grande Ronald. Primeiros erros? Pode ser, boa. Essa é boa, hein? Boa. Grande Ronald, um abraço. E também o nosso TLF, que tá tenso. Um abraço pra ele lá da Rádio Futebol na Canela 2, viu, Marcelo? Ó, tem o Felipe Moreira, tem intervalo e tem escalação, então corre aí. Intervalo não tem não, pô. Tem mais um. Tem? Tem, sim. Vocês me quebram assim, pô. Se liga. Você sabe contar 2? Então vai. Vamos chamar o Felipe Moreira, então? O André Luiz, vai. Você. Vamos ouvir o técnico Felipe Moreira. Felipe, qual tem sido a estratégia para recuperar ou blindar o aspecto emocional do grupo diante da falta de resultados, pressão da torcida e descontentamento daqueles que são menos aproveitados? É normal ter essa pressão. Acho que quem trabalha com o futebol, quem está num time como a Ponte Preta, que tem uma torcida exigente, que tem repórteres, tem uma imprensa exigente com o time, ele tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação. Enquanto você não tem os resultados que a gente espera, que a gente trabalha, vai ter essa pressão. Isso é normal, né, em qualquer clube, e na Ponte Preta ela é muito maior. Então, eu acho que os atletas têm que estar preparados para essa situação. Um ponto importante é a nossa diretoria, né? Eu acho que a nossa diretoria ela consegue blindar muito bem, não só a parte de comissão técnica, mas esse elenco, né? Então a gente sabe da pressão que está tendo, sabe da pressão que está tendo por resultado, mas a diretoria, comissão técnica, tentando blindar o máximo desses jogadores, porque são eles que vão nos tirar dessa situação. Carlos Corsato, futebol interior, quais os critérios para a dispensa dos jogadores? Cássio Gabriel, Guilherme Pira, Anilson e Luan. São casos diferentes, né? A gente não pode usar o mesmo critério para todos. O caso Pira e o caso Cássio Gabriel foi uma decisão dos atletas, né? Por quererem procurar
um mercado onde poderiam ser mais utilizados. O Anilson foi um caso específico que ele pediu para sair, não estando contente e não fazer parte de todos os treinos, porque é difícil, a gente tem um campo de treinamento e quando você faz uma atividade onde inclui 20 atletas, o 10-10, alguns ficam de fora e com certeza ele nem pode ficar satisfeito de ficar fora, mas ele ficou muito insatisfeito, né, de ficar fora, me procurou, pediu para deixar o clube e a gente aceitou. No caso do Luan, ele veio também, não estava sendo utilizado, ia ter uma melhor utilização, acho que no Primavera, no retorno do clube oriundo de onde ele veio. Então, são essas situações. E a gente precisa aliviar um pouco a nossa folha pensando que vai abrir a janela, né? Seria incoerente deixar alguém sair se a gente já não tivesse coisas engatilhadas para fortalecer o nosso elenco. Então você alivia a folha para poder trazer novos atletas onde você acha que vai, onde a comissão técnica e a diretoria acha que vai enriquecer, vai melhorar muito o nosso elenco. Wendel Coral. Felipe, nos últimos dias, diversas informações sobre os bastidores têm vindo à tona. O Anilson foi embora sem sequer ter sido relacionado e outros jogadores, ao que tudo indica, estão com problemas de relacionamento com a comissão técnica. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, os torcedores pedem pela sua saída. Com tudo isso acontecendo, até que ponto é viável a tua permanência no cargo de treinador da Ponte Preta? Então aqui dentro a gente não pode ficar pensando no que acontece do lado de fora, né? Especulações, fake news, estão brigando. Todo momento conturbado criam-se essas situações, né? Principalmente onde a Ponte ela tem uma parte política muito forte, né? Ela é muito acirrada isso daí. Então tem o lado que hoje está no comando e tem um lado que está de fora que talvez muitas pessoas não são pontepretanas e tentam conturbar esse ambiente. E a gente não pode deixar aqui. Então a diretoria primeiro está de parabéns por não deixar essas mentiras, essas fantasias que algumas pessoas criam para chegar aqui, para conturbar o nosso ambiente. E a comissão também blinda muito esses atletas. Então a gente não tem esse tipo de pressão. Os jogadores não acreditam nessas coisas que são colocadas de fora. Então a gente não deixa nada de fora para dentro chegar. A gente controla muito bem aqui o ambiente e você vê o nosso dia de trabalho, ele é muito forte, ele é muito intenso. Os jogadores se dedicam ao máximo. Então a gente não tem problema nenhum. Talvez o caso do Anilson, foi um zagueiro que veio no começo da Série B, indicado por uma outra comissão técnica, e não teve esse espaço devido aos 4 zagueiros que a gente tem, que na minha opinião estão na frente dele, né? Então ele estava insatisfeito, procurou a diretoria e pediu para sair. Marcelo Corsato. Muito bem, obrigado André Luiz. Já a ficha técnica do jogo. Douglas Bernardes, boa noite a todos, sou setorista do Novo Horizontino. O trabalho do Grêmio começou após o término do BR-22. Após uma fraca campanha, houve uma repaginada e a diretoria trabalhou muito. Boa, Douglas, obrigado, rapaz, pela sua audiência com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Tá lá no Facebook. Em intervalo, já a gente volta em definitivo, ficha técnica do jogo. Tudo isso e muito mais pra você, não sai daí, a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. Estamos de volta, 8 da noite, mais 23 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos para a ficha técnica do jogo? Escalação das equipes para você aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-3-3, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 23, o Everton. A zaga central, 3, Edson, com a 27 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 2 é o Mailton. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. 20, Matheus Jesus. E à frente, 7, Dudu. 21, Thales. E 9, Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França. 12, o Everton. 23, Edson. 3. Fábio Sanches, 27, Mailton, 2. Felipe Amaral, 8. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. Dudu, 7. Thales, 21. Eliel, 9. No banco, Pedro Rocha, Tomás, Felipe, Thiago, Luiz Felipe, Paulo Baia, André Henrique e Samuel Andrade. Macaca, 14 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 15 pontos no campeonato, 15ª colocada. Na disciplina são 46 amarelos e 5 vermelhos. Marcou 16 gols e sofreu 13. O artilheiro é o Pablo Diego com 3 gols. O próximo jogo, sábado, dia 8 de julho, 5 da tarde, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Futebol Interior. Grêmio Novo Horizontino. É o Grêmio Novo Horizontino, escalado e definido pelo técnico Eduardo Batista, no sistema 3-5-2, em a campo com Jordi, o goleiro 44. Na ala direita, 97, William Lepo. 3 zagueiros, 26, Adriano Martins, 37, César Martins e 3, Renato Palme, o capitão da equipe. E na ala direita, o 35, Roberto. O meio-campo do Tigre começa com 5, Giovani, 28, Marlon e 17, Rômulo. E o ataque com 9, Ronaldo e 11, Ailon. Olha o repeteco do Grêmio Novo Horizontino. Jordi, 44, William Lepo, 97, Adriano Martins, 26, César Martins, 37, Renato Palme, 3, Roberto, 35, Giovani, 5, Marlon, 28 e o Rômulo com a 17. Ronaldo, 9, Ailon, 11 no banco, Jorge, Liger,
Rodolfo, Ricardinho, Heverson, Genison, Léo Tocantins, Brian Rabelo, Luiz Gabriel, Guilherme Matos, Daiki Matsuoka e Zé Matheus. Muito bem, o Novo Horizontino, o Tigre, 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Eu disse 9 vitórias. São 29 pontos no campeonato, é o quarto colocado. Na disciplina são 45 amarelos e 4 vermelhos. Tá muito diferente da Ponte não, hein? Na artilharia marcou 17, sofreu 6. O Ailon, com 4 gols, é o seu artilheiro. O próximo jogo é sexta-feira, dia 7 de julho, 7 da noite, contra o Atlético Goianiense, lá no Jorgeão, em Novo Horizonte. Arbitragem. Apita o jogo, Felipe Fernandes de Lima. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, assistente 2, Celso Luiz da Silva, o trio de Minas Gerais, o quarto árbitro Salim Fendi Chaves de São Paulo e o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira, das Alterosas, estado de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 8 da noite, mais 28 minutos, a bola vai rolar no Majestoso, todas as emoções para você da Série B do Campeonato Brasileiro, para Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta, é o jogo dos canais Futebol Interior nessa noite de domingo. Boa jornada esportiva para você, amigo ouvinte, internauta, torcedor, porque ele vem aí e assume o comando da nossa equipe para esse jogão da Série B. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para as 8h30 da noite, pelo meu aqui 8 da noite mais 29 minutos, Pedro Lino, repórter dos canais Futebol Interior, no estádio Moisés Lucarelli, situação de momento por aí, Pedro, grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Carlos Corsato e todos os ouvintes daqui da Essência FM do Portal Futebol Interior. O público ainda é muito baixo aqui no Moisés Lucarelli, muito frio, um horário péssimo, e o frio tá espantando os torcedores aqui, Corsato. Beleza, esse Pedro Lino vai estar com a gente também, ele é a nossa voz do estádio Moisés Lucarelli. Tomara que o seu som continue assim, viu, Pedro? Que hoje tá maravilhoso. Tá legal o som, né? Tá legal, tá bacana. Continue assim, tá? Vai começar o jogo. Posse de bola no primeiro tempo do time do Novo Horizontino, Ponte Toda de Branco. Defendendo o gol do portão de entrada. Atacando pro gol da linha do trem. Início do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol, comecinho de jogo, começo de espetáculo majestoso. Tem Ponte Preta, Novo Horizontino e Ponte Preta. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 15ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Vem trabalhando bola no time do Novo Horizontino no campo de defesa. Os 3 zagueiros, Renato Palme, ele vira o jogo. Tem o César Martins do lado ali também. Já passou pela Ponte Preta, faz o passe pelo meio pro Thales. Primeira nele, hein? Falta. Pau nele, o Felipe Fernandes Lima, o árbitro do jogo, marca falta, é falta pra Ponte, com menos de 1 minuto de jogo, André. Rente a linha divisória de meio campo, o jogador do Novo Horizontino, o Marlon acabou pegando na passagem, o Thales, falta já cobrada, 0-0 Majestoso, informação para a consultora Patriani. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola pro Filipinho trabalha a bola pro Edson, ainda bem que o Felipe Moreira colocou o Edson, e acho que se for colocar o outro zagueiro, se precisar, põe o Tiagão aí, bola pro Everton, o Everton na marcação, chega Roberto, mete a cabeça na bola, tira dali. Marcelo falou aqui do time do Novo Horizontino, o Jordi, goleiro, não jogou contra a Ponte Preta na final do campeonato e não estava no time da Série A2. Não lembro do Renato Palme, mas acho que também estava no time. No restante, é a mesma coisa o time do Novo Horizontino. É o mesmo time da Série A2 do Campeonato Paulista. O mesmo acontecendo com a Ponte Preta. A Ponte, que tem vários desfalques, muitos desfalques. No jogo de hoje são vários, os desfalques. A dupla de ataque titular, Pablo, Diego e também o Gé. O Elvis no meio campo também não está jogando. O Leonaldo também contundido, não está em campo. Hoje a Ponte Preta não tem o seu zagueiro titular, o Matheus
Silva. Só aí já são 5 jogadores titulares do time da Ponte Preta que disputou a Série 2 do Campeonato Paulista. Bola aqui pro campo de ataque, trabalhava a bola aqui pro Thales. O árbitro pegou impedimento ali do ataque da equipe da Ponte Preta, o jogo tá parado. Vai, Corsato. Ó, final do jogo lá na Arena Pantanal e o Cuiabá macetou o Santos em 3-0. Daverson, Denilson e Riquelme. 3 pro Cuiabá, 0 pro Peixe. Legal, fique ligado aí, dá uma olhada depois da essência lá pra ver se a gente já tá no rádio. Ainda não. Ainda não, né? Daqui a pouco a gente vai lá pro FM 102,5. Abraço pro pessoal da Rádio Futebol na Canela, também a Rádio Voz do Repórter do Ceará. Vem o time do Novo Horizontino, bola lá pela direita, o William Lepo. Tem que marcar ele, hein? Ele ataca. O cruzamento, levantamento na boca do gol, ela passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pra Ponte, Kaique França, voltando ao gol da Macaca hoje. Fica com ela pra fazer o tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você segue participando com a gente no YouTube. O YouTube é com o narrador do jogo. O Facebook é lá com o Marcelo, tá bom? No YouTube tem enquete. Quem vence? Ponte, Novo Horizontino ou dá empate? Trabalha a bola o time, por enquanto, 68% Ponte, 24% empate. E aí, 8% pro Novo Horizontino. O Alex Pereira, o Ronaldo Neto, Thales Santos, Neuri Menezes, Edilson Roberto, Johnny Gledson, Edivaldo Pigari, todo mundo ligado com a gente. O CDD, tá dizendo que aqui é Mengão. Tá bom então, CDD. O Publicidade tá com cara de 0-0, coloca ele aqui. Sérgio Pasquini, com esse treinador vai ser sofrido. Ele coloca o adjetivo aqui pro treinador. Eu acho um pouco de desrespeito, mas tá lá a sua mensagem, viu, Sérgio? Obrigado pela participação. Edivaldo Pigari, hoje estou aqui no estádio. Saí de Novo Horizonte para ver um grande jogo, hein? Valeu! Meu palpite. Tá dizendo aqui o Gacha. Tá aqui tirando com a nossa cara. Respeito é bom e a gente gosta. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Tira, joga, tira dali. O time da equipe da Ponte Preta. Primeiro que você tá mal informado, né, Gacha? A Ponte foi campeã no primeiro semestre aqui de 2023. Você precisa se informar mais para não ficar passando vergonha nas redes sociais pro mundo todo. Bola para a equipe da Ponte, bola pro Thales, na marcação, chegou por baixo. O time do Novo Horizontino, vice-campeão paulista na Série 2 2023, joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança bem na risca aqui de Vídeo Gramado. Você quer falar alguma coisa, André? Tá desligado o seu microfone. Você falava do time do Novo Horizontino, eu dei uma olhada aqui, o Renato Palme realmente não estava, o Jordi, e quem estava nesse time que está no banco de reservas hoje é o Ricardinho. Ricardinho, é isso. Então, são 2 jogadores aí no time do Novo Horizontino. O Gilberto Gabriel tá com a gente, João Batista de Paula também tá ligado, valeu. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. 5 minutos, toque na mesa de som. Toque eletrônico, mesa de som, Rádio Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, Rádio Voz do Repórter. O Felipe Marques tá ligado com a gente. Bola lá pela direita, trabalha a bola o time do Novo Horizontino por baixo. Chega Mailton, joga a bola para lateral, lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E nada da assessoria de imprensa mandar aqui do Júnior Tavares, hein? Nem no banco de reservas está o Júnior Tavares. Rapaz, o que será que aconteceu com o Júnior Tavares? Escafedeu-se, desapareceu. Bola pro time do Novo Horizontino lá pela ponta esquerda. Vem o Renato Palme, ele toca na bola, vira o jogo da direita aqui para a esquerda. Bola pro Roberto, é bom esse Roberto, hein? Mata a bola no peito, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Se você tá conseguindo ver o número do Novo Horizontino, parabéns. Bola pro Marlon, Marlon vira o jogo, toca a bola pro William Lepo, cabeça na bola, Kaique. Fica com ela o goleirão da Ponte, todo de vermelho. Sai do gol para ficar com ela. Pedro Lino, repórter do estádio, chamou, falou. Até aqui no gramado tá difícil de ver o número do Novo Horizontino. Não tá fácil não. Os caras inventam, né? Os caras inventam. Não é crítica não, tá? Mas, poxa, facilita, né? Facilita pro público, pra imprensa. Né? Coloca um número branco, né, em cima do amarelo, não tá legal não, viu? O Elson Goulart, direto das arquibancadas do Majestoso. Vamos, Ponte, rumo a mais uma vitória. Valeu, Elson, obrigado pela participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ponte trabalha a bola aqui no campo de ataque, bola para o Beliel, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, toca a bola para Ramon Carvalho é titular desde o jogo contra a equipe do Ituano, ele trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o Mailton, falta, pau nele, pegaram o Mailton, não vou saber quem é que pegou o Mailton não. Falta para a equipe da Ponte, André. Parece que foi o zagueiro. Vamos tentar confirmar o número dele, que pegou o Mailton aí na passagem. Foi o Ailon. Foi o Ailon, que acabou pegando o Mailton, quase linha divisória de meio campo. Aliás, um pouco após a linha divisória lado esquerdo de meio campo. Lance frontal à meta do goleiro Jordi. Continua 0-0, majestoso. Informação para Iga Atacado. Você segue participando no YouTube, dá um like lá na nossa transmissão, compartilha a nossa transmissão para que mais pessoas possam saber que estamos aqui com Ponte Preta e Novo Horizontino. Meu comentarista falou, pegou o microfone, fala rapidinho aí. Carlão, vai ser o gol, hein? Ponte para fazer a cobrança, Mailton pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Novo Horizontino para tirar, bola volta aqui pelo meio, a zaga da Ponte tira, bola com Edson pro Mailton perdeu, recuperação, vem Ronaldo corre, Ramon Carvalho chega, mete o pezão na bola, tira. Esse time da Ponte correu muito contra o time do Ituano. O torcedor da Ponte a gente já sabe, né? O time pode perder, mas o que o torcedor da Ponte não aceita é lesma dentro do campo, né? Aquela moleza contra o Ituano, os meninos jogaram muito. Vamos ver hoje. Bola lá pela direita. Correram bastante. Vem o time da Ponte, vem o time do Novo Horizontino. Chega a zaga da equipe da Ponte Preta, tira. Bola para o William Lepo. Bate, arremesso manual. Ele faz o passe, abre o jogo. Toca a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Rômulo. Rômulo toca a bola ali para o César Martins. O César Martins toca a bola para o William Lepo. O William Lepo vem na marcação. Ganha Mailton. Trabalha a bola para a Ponte. Toca a bola para Felipe Amaral. Tentou tocar a bola ali para o Dudu. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Tira, toca a bola um pouco mais atrás. Bola para o Jordi. Todo de verde. Verde marca texto. Sai do gol para ficar com ela. Toca a bola para o César Martins. César Martins toca a bola lá pelo setor de ponta direita. Esse é o Renato Palme. Vem o Renato Palme. Bate na bola. Vira o jogo na ponta esquerda. Procurava aqui o Roberto. Joga adiantado o Roberto. Chegou a zaga da Ponte para tirar. A bola volta. Volta ali pro Thales. Por baixo chegou o jogador da equipe do Novo Horizontino. Tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe de Novo Horizonte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Quero você participando junto com a gente, mandando mensagem aqui no YouTube, Futebol no Interior, também no Facebook. No Facebook é com o Mano, é com o Marcelo. Vem o time do Novo Horizontino, bola pro Ailon, tocou pro Marlon, vai queimar dali, bateu pro gol, passa, vai embora. Pegou no jogador da Ponte, o Kaique França viu que ela fora, mas tentou pegar ela para não sair para a linha de fundo. Ela foi, linha de fundo, escanteio para o Novo Horizontino, primeiro do jogo, André. O detalhe é que o clareou para o Marlon, ele armou de perna direita, chutou forte, canto baixo esquerdo, Kaique França mandou para escanteio, para o Novo Horizontino, vem para a cobrança, lado direito, camisa 17, o jogador Rômulo na bola. Pra bola, Rômulo, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, com o Ramon Carvalho, mete a cabeça na bola pra tirar dali. O Pedro falou que o público é pequeno, né? Ele usou a palavra muito pequeno, usou a expressão muito pequeno, palavra não, né? São duas, então ele usou a expressão muito pequeno. Mas, assim, muito pequeno também, eu acho que não, né? De 3.500 torcedores até 4.000 mais ou menos, pelo menos... E parece aqui pelo ângulo que a gente vê na TV. Não estamos no estádio, o Pedro tá lá no estádio. A gente tá aqui com a imagem da televisão. Daqui a pouco o Pedro fala. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino. Bola pro William Lepo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega Amaral, tira. Chamou, falou, Pedro. Umas 2.500, 3.000 pessoas aqui no estádio, viu? Tem um pouco de torcedores do Novo Horizontino também. Entre 2.500 e 3.000 o público de hoje aqui no Majestoso. Eu acho que passa de 3.000. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Thales, o Thales trabalhou, voltou, bola pro Everton, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Dudu, sobe a zaga do Novo Horizontino, tira. A bola sai, vai pra lateral, pra equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral pra Macaca, vem o Everton pra fazer a cobrança do arremesso manual, ele toca a bola pro Thales, Thales pro Everton, Everton pro Thales, falta, o árbitro tá dando falta ou lateral? Tá dando falta ou lateral? É bola pra Ponte, a bola é pra Macaca. Aqui na direita, bola pro time da Ponte fazer a cobrança. Foi falta isso aí, velho. Foi falta, hein, André? Parece que ele deu falta do Roberto, 35, em cima do Thales, que é o camisa número 21 da Macaca, lado direito.
Lance de perigo, a meta do goleiro Jordi. Vem para a cobrança o camisa número 2, Mailton na bola. Olha a Macaca, lance de perigo para a Nega Véia. O Mailton bate todas da Macaca, tá batendo escanteio, falta. Vai Mailton, pra cobrança da falta pra Ponte, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça da zaga da equipe do Novo Horizontino, tira. A bola vai voltar lá pro Ramon Carvalho na ponta à esquerda. Vem o Ramon, vem na marcação, vai cruzamento, é o Dudu. Levantou, tocou na grande área, Jordi. Sai do gol, agarra o goleiro do Novo Horizontino, André. O detalhe aqui do cruzamento do Dudu, Jordi foi no segundo pau, evitando ali a entrada no segundo pau do Mailton. Boa defesa do goleiro de Novo Horizonte. Olha o Tigre. Vem Tigre, bola aqui pro campo de ataque, vinha, bola pro Ronaldo. Chega a zaga da Ponte com o Ramon Carvalho, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Matheus Jesus. Jogou um bolão no segundo tempo contra o Ituano. Tocou boa bola pro Dudu, passou liso, leve, solto, pela ponta esquerda, cruzamento, chega a zaga pra tirar. Chega ali o Renato Palme, capitão do time, tirou do jeito que deu, né? Aí o César completa, sai jogando para a equipe de Novo Horizonte. Trabalha a bola ali pro Ailon. Ailon volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Giovani. Giovani trabalha a bola para William Nepo. 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado também na Rádio Futebol na Canela 2. Você ligado também na Rádio Voz do Repórter. 13 minutos passados deste primeiro tempo. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem ali Edson. Dá um bico na bola, tira, toca a bola para o Eliel. Eliel vira o jogo, toca a bola para Matheus Jesus. Com o corpo, vem Roberto na marcação. E Roberto ficou ali para cima dele, volta a bola para Thales. Thales toca a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus para Felipe Amaral. Felipe Amaral na ponta esquerda, toca a bola para Mailton. Mailton tá jogando de lateral, mas parece mais meio campo. Ali pela ponta, passou pelo primeiro, pelo segundo, falta. Palmeiras, o jogo tá parado, marca o árbitro da partida. O Felipe Fernandes Lima, de Minas Gerais, 35 anos. Professor de Educação Física, marca falta, é falta pra Ponte. Esse árbitro apitou um jogo da Ponte já nessa temporada. É um de boa lembrança pra gente, né? Apitou a derrota da Ponte para o Brasil de Pelotas, pela Copa do Brasil, pelo placar de 2-0. É falta para a Ponte fazer a cobrança, 14 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0, terça-feira tem mais Ponte, hein? Terça-feira tem mais Macaca. 7 da noite, estreia da Ponte, Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba. Marcelo Corsato, Pedro Lino, estarei nessa também com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Mailton pra bola, levantou, tocando a boca do gol, passa, vai embora. Linha de fundo. Tirou de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, ou foi escanteio, André? Apenas o árbitro marca o tiro de meta para o Novo Horizontino, continua 0-0 majestoso. Informação para Store Colchões. Para mim não pegou no zagueiro do Novo Horizontino, não. Não pegou não, ele deu só tiro de meta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 15 minutos passados do primeiro tempo. No regressivo 30 para terminar o jogo no primeiro tempo. Rádio Futebol na Canela 2. Rádio Voz do Repórter, canais Futebol Interior. Te contei não, majestoso, 15ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, 0-0, placar ao vivo. Futebol Interior, vai, Corsato. Série C do Campeonato Brasileiro, bola rolando, Floresta vai empatando com o Remo pelo placar de 0-0. Volta Redonda e CSA, 1-1. Amanhã tem Botafogo e Guarani, transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 16 minutos do primeiro tempo. Frank, pega o microfone aí, meu querido. Fala do jogo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino. Carlos, uma partida bem jogada até aqui, né? A Ponte está bem posicionada em campo, explorando quando o Novo Horizontino tem a bola e a Ponte faz a marcação na sua primeira linha. A Ponte está explorando bem os lados do campo, né? O Thales bem no jogo, o Dudu também já apareceu 2 vezes bem. Partida gostosa de assistir até aqui, Carlos, mas para mim ainda mantém equilíbrio no jogo. O José Maduro tá ligado com a gente, José. Vamos deixar essa gentalha pra lá, Jé. Vamos com a Macaca. Bola aqui pro campo de ataque, saiu da ponta, veio pro meio, jogador da Ponte, falta. O jogo tá parado, falta, foi o Thales, né? Falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. O César conversa lá com o Felipe, o árbitro do jogo. Falta frontal pro gol do Jordi, André. E foi o Giovani, na passagem do Thales, ele chegou junto, acabou pegando o camisa 21 da Ponte. O árbitro apenas observa, marca a falta para a Macaca, lance frontal à meta de Jordi, continua 0-0 majestoso
Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Marcelo Ramos está perguntando aqui, ô Corsato, o Gé não tá nem no banco. Não, meu querido, o Gé tá contundido. O Gé tá com hérnia de disco, né? E pode ser caso cirúrgico. Tá bom? O Pablo Diego não. O Pablo Diego afastou a possibilidade de cirurgia. Mas o Gé ainda pode ser caso cirúrgico. Vai desfalcar a Ponte por um bom tempo, viu, Marcelo? Por isso ele não tá no banco de reservas. Tanto que a Ponte contratou o Igor Torres, né? Jogador também centroavante que estava no Atlético Goianiense, do Fortaleza, já está treinando, já para a próxima rodada fica à disposição. Falta para Ponte, Matheus Jesus ou Mailton, Matheus Jesus, Mailton para a bola, pega na barreira, tinha 3 jogadores da equipe do Novo Horizontino. Aí o Marlon deixa a bola escapulir, bola volta para o time de Novo Horizonte, bola para o Ailon tenta tocar a bola aqui para o Ronaldo no meio, o Everton tentou passar entre as pernas ali do Ronaldo, perdeu. Esse Ronaldo ele é difícil, porque quase todo jogo contra a Ponte ele deixa a sua marca. Bola pro Marlon trabalhou, voltou, bola pro Roberto, toca a bola pro Everton pra Kaique França, perna esquerda, ele não quis dar um bico, tocou errado, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira, bola ali com o Adriano põe bola na grande área, bola pro Ailon, ganhou na grande área, chega Fábio Sanches! Rapaz, o Fábio agora foi sensacional. Tirou, a bola voltou pro time do Novo Horizontino, bola pro William Lepo, tá na ponta, vem cruzamento, levantamento por baixo. Pega no Felipe Amaral, mas aí ele entrega errado, volta a bola para a equipe do Novo Horizontino, bola pro Marlon trabalha a bola na ponta, bola pro Adriano para o William Lepo volta essa bola aqui pro Marlon, um pouco mais atrás, ele voltou, trabalhou bola pro Adriano, zagueiro, cruzamento, levantamento na boca do gol, Roberto de cabeça fez falta, hein? Fez falta ali em cima do Everton. Vamos ver se o árbitro vai marcar. Parou para marcar a falta. É falta para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vai participando, mandando mensagem pra gente. A Ponte tem falta para fazer a cobrança no campo de defesa. Vem o Kaique França para bater essa falta pra Ponte. Bola pro Everton, o Edson, zagueiro, chuteiras azuis. Põe a bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Matheus Jesus, casquinha na bola. Zaga da equipe do Novo Horizontino tirou. Chegou o Edson cometendo falta. O árbitro vai parar para marcar a falta. Primeiro ele deu vantagem, depois ele marca a falta. O que tá parado, falta pra equipe do Novo Horizontino. Osmar Dangar, será que o Hélio pediu o Tavares como reforço lá no Paysandu? Será que tivemos essa sorte? Amém, viu? O Hélio não é bobo não, cara. O Hélio quer o Luca e ele falou na entrevista coletiva do Fábio Sanches. Não é bobo não, né? Boa noite, boa transmissão. Aqui melhor transmissão. Chateado com a Chape, é o Marcelo Borges. Fala, Marcelo. Olha o doutor Ednei Melo aqui, noite, macacada, equipe FI, Corsato, fala para o André Luiz, o repórter feliz que aguarda o zap dele. Nega véia, 1-0, vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, chega, zaga da equipe da Ponte para tirar, Matheus Jesus, se joga na bola, trabalha a bola ali pela direita, bola volta para a equipe do Novo Horizontino, vem trabalhando bola o time de Novo Horizonte, bola ali com o Rômulo, volta um pouco mais atrás, bola para César Martins, jogou na Ponte Preta, o César Martins, da Ponte foi pro Flamengo, do Flamengo foi para Portugal, e aí já andou pro futebol. Está no Novo Horizontino desde o começo da temporada. Toca a bola para Jordias, Vasco da Gama. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pelo meio. Tentou tocar a bola para o Beriel. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. A bola vai ficar para o Jordi. Sai do gol para ficar com ela. A partir de agora no FM, em 102.5, 98.5 também. Seja bem-vindo você na Essência FM. Você que estava com a programação gospel da Essência. Agora fica conosco. É futebol, Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Novo Horizontino. Estou ao lado do Franco Francisco, do André Luiz, do Marcelo Corsato e do Felipe Marques na mesa de som. Roberto vem pra bola, cruzamento, toca a bola pro Ronaldo. Subiu a zaga da Ponte para tirar o Fábio Sanches. Bola volta, Marlon, casquinha na bola, toca a bola para Ronaldo. Ronaldo pro Lepo, lá na ponta direita. Vem na marcação ali pra cima dele, Mailton. Ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Dudu. Dudu volta a bola pra Mailton. Aí o Mailton vai ter que botar essa bola um pouco mais atrás. Trabalhou a bola pra Fábio Sanches. Fábio Sanches toca a bola pra Dudu. Vai, Dudu. Ele tá impedido, não pode tocar pra ele não. Ele vira o jogo inteligentemente, bola pro Thales. Bom passe pro Thales. Se pegar na bola vai ser perigo pra Ponte. Vem o Thales, tá na ponta direita. Vem na marcação pra cima do Roberto. Vai queimando ali, bateu pro gol. Jordi! E espalma o goleiro. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E fez tudo certo pelo setor direito o Thales.
Ele pegou a bola quase saindo pela lateral, entrou no chamado fazendo facão, deu corte, chutou forte de perna esquerda. Jordi se esticou todo no canto baixo esquerdo, evitando o primeiro da Macaca. É escanteio para a Macaca, continua 0-0, majestoso. Informação para Alvo Satoshi. A garra do Tigre, torcida do Tigre, dali, e a Ponte vai empatando 0-0 com o Novo Horizontino. O Thales agora foi bem, é o segundo escanteio do jogo, um para cada lado, primeiro para a Ponte, vem para a bola Mailton, perna direita levantou, tocou na boca do gol, era no segundo pau. Dudu de cabeça, rapaz, aí não dava pra ele, né? Aí o Mailton fez a falta ali pra cima do jogador da equipe do Novo Horizontino, mas o árbitro mandou seguir, bola pra equipe de Novo Horizonte, bola pro Marlon. Marlon toca a bola para o William Nepo, a bola vai ficar no campo de defesa, bola pra Ponte, o Everton lá na ponta esquerda toca a bola pra Ramon Carvalho, sai jogando pra Ponte, atenção torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos da metade do jogo, agora 23 passados do primeiro tempo, 22 do regressivo para terminar o primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro Majestoso, 15ª rodada. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Mais cedo também pela Série B, o Sport bateu o Ceará pelo placar de 2-0. Amanhã tem Botafogo e Guarani a partir das 8h15 da noite, a bola rola com transmissão dos canais Futebol Interior. E na terça-feira tem Copa Paulista, tem a estreia da Macaca com transmissão dos canais Futebol Interior, 7 da noite, 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, William Nepo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar. O Ramon Carvalho também poderia ter evitado essa fadiga e jogado essa bola lá para lateral, né, meu filho? Agora o árbitro para marcar uma falta em cima do Dudu, o jogo tá parado, falta para Ponte, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Edivaldo Pigari, que tá no estádio. Valeu, querido. Severino Ramos. Também tá ligado com a gente. O Edilson Roberto. Edson saindo errado de novo. A Ponte insiste em sair jogando com os zagueiros. Vem o Everton, trabalha a bola pro Thales. O Eliel tá na grande área, agora não tá impedido não. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Eliel. Não pegou legal. Não pegou legal, aí deu um strike lá, Dudu e Eliel e Dudu. A zaga da equipe do Novo Horizontino tirou. Novo Horizontino vem bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem o time de Novo Horizonte, bola pro Mylon. Tenta fazer o passe na marcação, chega o Edson. Ganha essa bola aqui pra equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E a Ponte mais uma vez saindo errado de novo. O Novo Horizontino veio aqui pela ponta esquerda com o Rômulo. Quase deu ruim pra Ponte ali, André. E se não fosse a chegada ali dos jogadores da Ponte, o Mailton também junto com o Edson, seria complicada a vida do Kaique França. Deixa eu mandar um abraço pro doutor Ednei Melo. Grande doutor Ednei Melo, tive o prazer de trabalhar com ele no rádio, aquele abraço e eu lhe mandarei aquele zap, doutor. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Osmar Dangá pergunta aqui, na Copa Paulista será esse mesmo time? Não, Osmar, a Ponte contratou 16 jogadores pro Sub-23. É um time totalmente diferente, comandado pelo Edson Abobrão. Que já foi campeão da Copa Paulista. Edson Boaro. Chamou, falou. Lucas Natan, meia que está na Portuguesa, pode estar pintando na Ponte Preta para a Série B. Lucas Natan. A Ponte tá contratando um monte de jogador, viu? E o Eberlin já disse inclusive pra gente aqui, né? Na entrevista na última quarta-feira, disse que vai contratar um meia
né, para revezar ali com o Elvis depois da saída do Cássio Gabriel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Conosco, Essência Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Em 102,5, também a Rádio Futebol na Canela 2 e a Rádio Voz do Repórter. Vem Novo Horizontino, Ronaldo. Vai bater daí, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte. A bola voltou pro Everton. Ganha essa bola pra equipe da Ponte, trabalha a bola aqui pro Thales. Foi pro chão, falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Gilberto Gabriel, Alex Pereira, Ronaldo Neto, Severina Ramos, Douglas Gabri, em Araruama. Opa, Araruama, Rio de Janeiro. Curtindo vocês. Valeu, Douglas. Chamou, falou, Marcelo. Então, no lance agora há pouco da Ponte Preta ali no campo de ataque, tô pra te dizer que o Eliel atrapalhou o Dudu, cara. Se o Eliel não entra na bola, o Dudu ia fazer o gol. É que não dava pra ele ver também ali, né? E foi o Eliel que finalizou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. O Frank, 28. Primeiro tempo, 0-0, Ponte Novo Horizontino. Jogão de bola, hein, Carlos? Novo Horizontino é uma equipe que oferece bastante perigo quando desce, principalmente com esse esquema que ele joga 3-5-2, os alas descem bastante, né? Mas a Ponte me surpreende, muito bem colocado em campo, Carlos. Thales jogando muito bem, até aqui pra mim destaque do jogo, e o Dudu às vezes que pegou foi bem também, a nós Vem aí. Ponte, bola com o Dudu, recebeu do Matheus Jesus, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pela zaga da equipe do Novo Horizontino, bola voltou pra Ponte, Ramon Carvalho, o Ramon é muito bom jogador, se tivesse uma sequência boa, era titular absoluto ali em cima da Ponte, bola volta aqui pelo meio, o Everton, tocou errado, a zaga tirou, bola voltou pra Ramon Carvalho, na cavadinha levantou, tocou na boca do gol, Jordi, saiu do gol, a bola vai entrando, o Dudu bateu, Jordi de novo! Espalma o goleiro, chega a zaga do Novo Horizontino para tirar, quase o gol da Ponte, vem a equipe da Ponte, vem a equipe do Novo Horizontino, ele marcou uma falta aqui do Mailton, rapaz, eu achei que não foi falta em cima do Wailon, mas o jogo tá parado, é falta pro Novo Horizontino. Ô André, quase que a Ponte faz o primeiro ali no Dudu de cabeça, hein, André? E que linda jogada do Ramon, ele deu na acabadinha, dividida do Eliel com o Jordi na sobra. O Dudu de cabeça, bola estava encobrindo o goleiro da equipe do Novo Horizontino, que fez um milagre, se esticou todo de mão direita, evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte, continua 0-0 majestoso. Informação para a Pizzeria Papagaios. Não é modéstia nossa falar que o Jordi é o melhor em campo, né, Franqui? Não, de forma alguma, já fez 2 boas defesas. A Ponte está começando a se sobressair, Carlos. Tô gostando de ver hoje, o time tá com uma garra, uma gana diferente, bem posicionado. O Mailton, quando ele precisa sair lá da lateral, o Everton vai cobrir ele. Quando ele desce em jogadas de ataque da Ponte, tá bacana, Carlos, tá muito bom. Contra o Ituano, a Ponte já correu um pouquinho mais. Danilo Silva escreveu, vamos macaquinha pra cima. O Túlio Cardoso tá dizendo que o Novo Horizontino vai ganhar. Não, Túlio. Nelson Letrinta, Macaco está bem. O Ronaldo Neto, até agora nada, o Novo Horizontino, hein? Aqui fica assim, né? O Osmar Dangara, então vai ser bacana ver uma equipe alternativa, cheio de novidades. Valeu! Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, toque de 30 minutos passados do primeiro tempo. Tá 0-0, Ponte, Novo Horizontino, você ligado em FM 102,5, FM 98,5, Essência FM, pro rádio de Campinas, pro rádio do Circuito das Águas. Obrigado você que tá com a gente nessa noite de domingo, hoje 2 de julho de 2023. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
Atenção, rede Rádios Parceiras, futebol na Cadena 2, Rádio Voz do Repórter, Essência FM, canais Futebol Interior, a coisa mais divina do mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa, 31 passados do primeiro tempo, 14 para terminar o primeiro tempo de jogo, no giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, tá 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Bom, falar aqui da Copa Paulista, o grupo 2, que é o grupo da Ponte Preta, já tivemos 2 jogos. O Oeste perdeu pro Primavera pelo placar de 2-1 e o Bragantino, o Red Bull, sapecou 5-2 no Juventus. Lembrando que 2 equipes se classificam direto, né? E tem uma vaga para os melhores terceiros colocados aí para a próxima fase. E lembrando também que além desse jogo que a gente vai transmitir da Copa Paulista, Ponte Preta e 15 Piracicaba na terça-feira, 15 Ponte, amanhã tem transmissão aqui nos canais Futebol Interior. A Bezona continua em destaque por aqui. 8h15 da noite a bola rola, Guarani e Botafogo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. No Brasil tem uma falta aqui próximo, perto do escanteio, hein? Roberto pra bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, Fábio Sanches, capitão da Ponte, mete a cabeça na bola pra tirar dali, bola volta pela direita, Calequinha, Marlon, vem ele experiente, levantou, tocou na grande área, Fábio Sanches de novo, Roberto, cabeça na bola, o toque de cabeça, Kaique! Zagueirão César Martins meteu a testa na bola, Kaique, espalma o goleiro, escanteio pro Novo Horizontino. André. O detalhe que na sobra do Fábio Sanches, o toque de cabeça do Roberto primeiro e depois. César Martins meteu cabeça na bola no ângulo superior esquerdo, Kaique França de mão trocada tirou, é mais escanteio, lado direito, olha o Tigre. Marlon pra bola, levantou, segundo pau, toca de cabeça, bola na grande área, Fábio Sanches de novo, bola voltou pro time do Novo Horizontino, chega a zaga da Ponte com o Ramon Carvalho pra tirar, toca a bola pro Thales, Thales. Rapaz, ele ficou na frente do jogador da equipe do Novo Horizontino, mas não conseguiu pegar na bola. O árbitro tá... Ele foi empurrado, hein? Tá parando pra marcar a falta, André? Me parece que ele tá marcando, vamos ver. Ele tá marcando o lance favorável à equipe do Novo Horizontino. Marcou nada, marcou lateral pro Novo Horizontino. Nem os jogadores em campo entenderam o que ele marcou. O árbitro Felipe Fernandes Lima, 35 anos, ele é professor de educação física. Aliás, todos mineiros, né? O Felipe Fernandes Lima, o Felipe Alan Costa de Oliveira, auxiliar 1, e o Celso Luiz da Silva, auxiliar 2. E mais um detalhe, todos professores de educação física. César Martins trabalha a bola aqui atrás, tocou errado, hein? A bola saiu para lateral. Lateral para Ponte, campo de ataque, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Túlio Cardoso tá dizendo aqui, ó, o time do time da Ponte é muito fraco. E aí, no placar do jogo, ele fala lá em cima que o Novo Horizontino vai ganhar de 1-0. Pô, se a Ponte é fraca, então você põe mais gol aí pra cima de nós, pô. Bola aqui no campo de ataque. Aí o Gandula não ajudou nós, né? Bola tava ali pro Thales, não ajudou nós, o Gandula. Torcida da Ponte vai cantando no Majestoso, vai fazendo festa, torcida da Ponte no estádio Moisés Lucarelli. O Everton pra bola, ele toca a bola pro Thales, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira, a bola volta aqui pelo meio, chegou de novo a zaga do Novo Horizontino pra tirar, a bola voltou pro Ramon Carvalho, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai, Frank. Pode sair, Frank. 35 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte. Aí você viu tudo nas telas dos canais Futebol Interior. É isso aí. Tá precisando, vai. Vai fazer o pit stop.
o nosso comentarista. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu ia falar aquela hora do hiato, mas agora você já começou a falar Vocês de pegam o novo. microfone, quando pega o microfone tem que falar, pô. Bola aqui pra Roberto, bom. Roberto trabalha a bola aqui pelo meio, volta a bola pro time do Novo Horizontino. Rapaz, que passe foi esse, hein? Do jogador do Novo Horizontino, deu um balão na bola, foi o Giovani, né? Ele bugou, hein? Sei Ele lá, bugou. velho. Acho que deu um reset nele ali, sei lá. Ele Coisa bugou. estranha, velho. Bugou. Esse Marlon aí, que tá jogando no Novo Horizontino, ele é do futebol cearense, né? Jogou nos dois times, no Fortaleza. Ponte tentou contratar e no, ele. Isso que eu ia falar. No Fortaleza e no Ceará. E a Ponte tentou várias vezes a contratação dele. É bom jogador o Marlon. Bom jogador, bom meio campo. Ronaldo Neto, o nível da Série B tá tão fraco esse ano, esse time do Novo Horizontino tá no G4. Eu discordo de você, Ronaldo. Não acho o time do Novo Horizontino horroroso, não. Acho um time organizado, bem montado pelo Eduardo Batista. A Vivi Vicente, cheguei, meninos. Boa noite a todos. Obrigado, Vivi. Seja bem-vinda, Roberto. Trabalha a bola pelo meio, tocou pro Ailon. Ailon pro Roberto na grande área, o Everton. Dá um bico nessa bola, tira, joga a bola na linha de fundo, escanteio pros caras, André. Último toque providencial do Everton pela linha de fundo, é lado esquerdo. O Novo Horizontino vem, não é lateral, para o próprio Roberto cobrar. Deixa eu tirar aqui então a minha marcação de escanteio, né? Porque eu acho importante essa marcação aqui. Roberto, cobrança da arremesso lateral, ele recebe aqui do zagueiro, volta a bola pra ele pôs a bola na frente. Aí o Everton inteligentemente deixou a bola escapulir, a bola saiu no de fundo. Tiro de volta pra Ponte Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Thales Santos escreveu assim, ó: vamos, Ponte, a torcida do esporte está com vocês. A torcida do Leão tá com a macaca hoje. Mas por quê, né? Porque se o Novo Horizontino ganhar, passa o Sport nessa rodada. Isso, só vira que o Sport, líder. Só que o Sport tem um jogo a menos. Tem um né? jogo a menos. Que é contra o CRB. Mas tem que ganhar o jogo pra passar o Novo Horizontino de novo. É verdade. Né? Detalhe. E o internauta que falou aí do campeonato, cara, eu tô achando essa Série B de 2023 a melhor dos últimos 3, 4 anos, cara. É porque eu não lembro muito de 2019, 2018. Mas essa Série B desse ano é melhor do que a do ano passado, por exemplo. A Série B do ano passado, Tim, não vai dar pro jogador do Novo Horizontino lá, hein, André? Não, é o camisa 35, o Roberto tá indo embora com um problema muscular. Daqui a pouco o 16, Heverson, vem para o jogo. Informação para Café Canecão. E ele é bom jogador, hein? É bom jogador, prejuízo pro Tigre. Bola ali na ponta esquerda, vem Mailton, sai da ponta, vem pro meio. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali na ponta direita. Bola pro Everton, o Everton fez a finta, virou, trabalhou bola aqui no meio. Bola pra equipe da Ponte, pro Everton, de novo recebeu do Thales. Vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque pro Eliel. Printou! Gol! Da Ponte! Na marca de 38 minutos passados do primeiro tempo. Troca de passes da direita, o Everton não deixou a bola sair, tocou pro Thales, Thales pro Everton, não tinha impedimento não, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, Eliel, tocou na bola perto da direita, ela foi morrer no canto direito do goleirão, Jordi, que nada pôde fazer, balança a rede a Ponte, Eliel, o Eli, gol da Ponte! 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. Eliel, explode o povo! Levanta a massa, levanta o planeta dos macacos! Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, 0 pro Novo Horizontino. Goleirão Jordi, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol da Macaco, o gol do Eliel, printa a tela aí, André Luiz. E tudo começou com a dobradinha, o Thales tocando para o Everton para o Thales, de novo na linha de fundo para o Everton, que levantou a cabeça e cruzou. O jogador Eliel entrou no meio da zaga da equipe do Novo Horizontino e deu um tapa de perna direita de boa noite. A bola ainda tocou no braço direito do goleiro do Novo Horizontino. Jordi foi morrer no canto baixo, direito da meta do goleiro do Tigre, que nada pôde fazer. A Macaca abre o placar no majestoso Eliel, ele gol, camisa 9.
Ponte 1, Novo Horizontino 0. Eles estão vendo ali a posição do Dudu, né? Do Dudu com o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Porque a bola, no começo da jogada, começou com o Dudu. Vamos analisar aqui. O Matheus Jesus do meio campo dá um tapa no meio pro Dudu. E o Dudu, ele está um pouquinho à frente aqui no ataque, na linha central do gramado, né? Mas tem um jogador, o número 3 do Novo Horizontino, que dá a condição. Pra mim, o lance é muito difícil. Cara, daqui uns dias vai ser proibido fazer gol no futebol brasileiro, cara. E aí, só pode. o Pedro? O VAR tá dizendo que tá impedido. Tava impedido. Já anulou? Já anulou, já. Tá anulado o gol, então. Tira toda a festa. Vai ser proibido fazer gol já no futebol, infelizmente. Cara, confesso que eu achei que não tava agora. Aí depende muito do jeito que você tá na linha, cara. Que você coloca a linha, a câmera, ela tá atrás do jogador. Você vai traçar uma linha com uma câmera atrás do jogador. Não tem como saber se esse jogador tava impedido ou não. Olha, eu vou falar um negócio pra você, cara. O futebol tá chato. E não, vai ser proibido daqui a pouco fazer gol no futebol brasileiro. Frank, toda a festa, o gol era do Eliel, não adiantou nada, o VAR acabou com a nossa festa, Frank. Carlos, infelizmente, o lance realmente era muito difícil, mas eu tô com o Marcelo, pra mim não teve impedimento. Mas parece que tá vindo mudanças aí por parte da FIFA, né? Vai ser testado em 3 campeonatos, parece que o jogador tem que estar... o jogador com menos de um corpo atrás, o gol vai valer. Esse aí valeria. Esse valeria com certeza. É ridículo esse negócio aí, mas... Fazer o quê? O VAR tá aí pra isso, né? E mudou o Novo Horizontino. Vai, André. Foi embora o 35 Roberto, ala esquerda machucada para a entrada do 16 Heverson. 16 Heverson tá no jogo. 35 Roberto foi embora. Informação para Bebidas Potino. Heverson, camisa número 16, tá no jogo. Marlon agora foi chutar uma bola ali. A bola foi pra lateral, a Ponte achou que a bola ia sair, o time do Novo Horizontino pegou. Bola com César Martins, põe bola aqui pro campo de ataque, na correria pro Ronaldo, sai do gol, Kaique, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Eliel chega por baixo. O César Martins mete o pezão na bola, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Ponte. Pelo menos é o que tá marcando o árbitro aí, viu, André? E no contra-ataque rápido, Eliel na disputa com o César Martins. O jogador do Novo Horizontino acabou tocando por último na bola. Escanteio lado direito. A macaca aperta. Quer o primeiro gol no Majestoso. Ele tocou na bola, né? Tocou na bola o César Martins. Mas esse lance é perigoso, porque o cara tá por trás, né? O atacante não tá vendo, né? Era tiro de meta, não escanteio, né? Porque a bola bate por último no Eliel. Eu também achei, Marcelo. Escanteio pra Ponte, vem o Everton pra bola, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga pra tirar. Dessa vez foi o Everton que bateu, não foi o Mailton. Bola voltou pelo meio, vem ali o Felipe Amaral, último toque do jogador da Ponte, a bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Túlio Cardoso está dizendo, não é possível, essa M de VAR vai acabar com o futebol. Tony Som, o bico da chuteira à frente, Aparecido Alves, essa D desse VAR está acabando com o futebol. Vem o time do Novo Horizontino, bola lá pela direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique França. Levanta voo, pousa com ele em seus braços, o goleiro da Ponte, André. William Lepo levantou pelo setor direito, bem postado, o Kaique fez a defesa, já repôs. Olha o Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino, vem pro cruzamento, Heverson, pegou ali no Everton e saiu, vai para a liga de fundo desse escanteio. Felipe, o nosso repórter, o Pedro Lino, falou lá, vamos até 50. Mais 5, o nosso repórter do estádio. É o terceiro escanteio para a equipe do Novo Horizontino no jogo. São 5 no total, 2 para a Ponte, 3 para o Novo Horizontino. Vem para a bola, aqui na ponta esquerda. Vem pra bola aqui na ponta esquerda, o Heverson para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, a bola vai voltar aqui pro Heverson. Se pegar a bola, vai estar impedido, né? O jogador da Ponte não foi inteligente não, né? Mas estava lá porque tocou na bola por último, Thales. Mas estava impedido o jogador da equipe do Novo Horizontino. Como a bola já tinha ido para ele, né, André? O juiz marcou impedimento. Como a bola foi para ele intencionalmente, o juiz acabou marcando impedimento, favorável a Macaca. A Ponte
tenta ainda fazer o gol nessa primeira etapa, continua 0-0 majestoso. Informação para a Prone Alimentos. O Neurides aqui estava impedido, se fosse o contrário estaríamos comemorando, o VAR está aí para isso. Osmar Dangar, o VAR daria impedimento se fosse a favor do Novo Horizontino? Pergunta ele. Pois é, o Ronaldo Neto, a unha dele que estava impedida. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vem bola pro Dudu. Dudu hoje não tá bem não, hein? Aí vem na marcação, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar, trabalha a bola aqui na ponta pro Mailon. Ailon fez o passe na marcação, chega o Edson. Dá um bico na bola, tira, joga a bola pra lateral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Passamos de 46:30 agora, 46:30, 3:30 para terminar o jogo no primeiro tempo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte marcou, mas não valeu. Tudo igual, Ponte Novo Horizontino, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Série A do Campeonato Brasileiro, pela manhã o Red Bull bateu o Corinthians na Arena do Corinthians por 1-0. Série B, o Sport bateu o Ceará por 2-0 e amanhã também pela Série B, 8h15 da noite, a bola rola em Ribeirão Preto. Transmissão dos canais Futebol Interior, tem Botafogo e Guarani. Essência, a frequência da vida. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Há uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Conosco, Rádio Futebol na Canela 2, Rádio Voz do Repórter do Ceará e também Essência FM em 102,5, em 98,5. Tem futebol no FM para toda a região metropolitana de Campinas e por Circuito das Águas. Vem os caras, olha o Ailon, trabalhou, tocou bola pro Ronaldo dentro da grande área, vem na marcação ali pra cima dele, o jogador da equipe da Ponte é o Felipe, é o Fábio Sanches, tocou a bola pro Marlon, cruzamento pra trás, Ramon Carvalho. Bico na bola, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio. 4 no jogo pro Tigre, André. E no cruzamento do Marlon, chegou providencialmente o Ramon Carvalho, mandando pela linha de fundo, é lado esquerdo, é mais um escanteio para o Tigre. O Novo Horizontino, finalzinho de primeira etapa, 0-0 majestoso. Informação para Ridier Comunicação Integrada. 48 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0. A Ponte fez um gol com o Eliel, mas o VAR anulou e tirou a nossa graça. É escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Vem Marlon pra bola. Perna direita, levantou. Primeiro pau, sobe a zaga da Ponte para tirar. Aí vem o Thales, toca de cabeça. Zaga da equipe do Novo Horizontino também. Toca mais um árbitro para a marca. Falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte vem aqui pro campo de ataque, Vinha, Heverson mete o pezão na bola, tira, toca a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus para Dudu, já mudou de lado, Dudu. Trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho faz o toque, abre, recuperação para a equipe da Macaca, ele volta um pouco mais atrás. Começa tudo de novo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vou mandar um abraço aqui pro Toninho Colaleri, fez aniversário hoje, ontem, né? Grande Toninho, Ponte vem, bola aqui no campo de ataque, olha ali o Thales, traz a bola pra perna esquerda, pode bater daí se quiser, virou, trabalhou bola pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Novo Horizontino, tira, bola volta pra Ponte, tentou, era o Dudu, tentou subir de cabeça o Dudu, chegou a zaga da equipe da Macaca pra tirar a bola com o Fábio Sanches, dá um bico, a bola ganha a altura, vem Eliel, briga ali com o César Martins, cabeça na bola, ele toca a bola pro goleirão Jordi, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo, 50 minutos. Não quis saber de jogo mais não, hein? O árbitro da partida, Felipe Fernandes Lima, mineiro, 35 anos, professor de educação física, apontou o centro do gramado, fim de jogo. Primeiro tempo, 0 para Macaca, 0 para o Novo Horizontino. Detalhe, saída dos jogadores no gramado, seu destaque, André Luiz. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli. 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Grêmio Novo Horizontino.
Jogadores da Ponte saindo rumo ao vestiário principal do estádio Moisés Lucarelli, o chamado gol de entrada, e jogadores do Novo Horizontino rumo ao vestiário número 2, lá no gol de fundo, chamado gol da linha do trem, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Deixa eu pegar o destaque lá do estádio. Repórter Pedro Lino. Situação de momento aí no Majestoso. Fala, Pedro. Corsato, situação tranquila aqui no Majestoso. Estou aqui vendo os jogadores no Novo Horizontino passar. Só que o técnico Eduardo Batista foi bastante xingado aqui no estádio, viu? Para variar, né? E a torcida da Ponte? Como é que tá a torcida? Como é que tá o ânimo da torcida da Macaca aí, André? Ô, Felipe, ô, Pedro. Ô, Corsato, no primeiro tempo a torcida cantou bastante. Um frio de 15 graus aqui no estádio Moisés Lucarelli. A torcida tá bem animada, viu? Que bom, que bacana. Valeu, esse Pedro Lino. Descansa aí, Pedrão. Qualquer coisa é só chamar, seu microfone tá aberto, tá bom? Bom, Valeu. já tem um intervalo do jogo. Franco Francisco, seu destaque para daqui a pouco dentro do intervalo no comando do Marcelo. Carlos, bela partida, gostei demais. Pena esse lance aí do VAR, né? Por isso a gente não tá na frente. E vi a Ponte um pouquinho, Carlos, superior ao Novo Horizontino. Belíssimo jogo até aqui. E o resultado, Carlos, estaria melhor se estivéssemos na frente, mas vamos aguardar a segunda etapa. Que continue assim, né? Belo jogo. Pedro Santana em Curitiba, a bola nem saiu, o juiz parou para dar pênalti contra o Palmeiras. Osmar Dangar, tá ligado com a gente, Hudson Batagin. Ô, Charlão, um abraço. O VAR é tendencioso, diz o Pedro Santana. Tá criticando aqui. Vivi Vicente, no segundo tempo, a nega véia volta com tudo. Valeu, Vivi. Aquele abraço. 9 da noite, 22 minutos. Essência FM 102,5, 98.5. Rádio Voz do Repórter. No Ceará, Rádio Futebol na Canela 2. No Mato Grosso do Sul, Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. 9 da noite, mais 26 minutos. 9 da noite, 26 minutos. Intervalo de jogo. 0 Ponte Preta, 0 Novo Horizontino. Mais cedo o Sport bateu o Ceará por 2-0, Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã, 8h15 da noite, rola a bola para Botafogo e Guarani. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E a Ponte estreia na Copa Paulista terça-feira, 7 da noite. E a gente vai estar aqui para transmitir esse jogo para você com toda a nossa equipe. O Carlos vai dar o recado. E é claro, você vai se emocionar aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta e 15 Piracicaba, na verdade 15 Ponte, que o jogo é em Piracicaba. Bom, 9h26 aqui na Essência FM, nos canais Futebol Interior. É hora de opinião. Frank Francisco, primeiro tempo movimentado, hein, meu querido companheiro? Marcelo, confirmou as nossas expectativas, né? Um bom jogo, a equipe do Novo Horizontino. A tabela fala por si só, né? Veio aqui, fez uma boa partida, mas a Ponte me surpreendeu agradavelmente, Marcelo. Muito bem postado em campo, a dupla de zaga bem. É claro, um erro ou outro saída de bola, mas isso infelizmente é normal. Numa partida desse porte também, né? Até por falta de opções. O Novo Horizontino, ele não só tá num 3-5-2, mas que ele tá acostumado a jogar. Ele faz uma marcação por zona, né? E não deixa ninguém jogar. E pelo lado da Ponte, além da boa partida, do bom posicionamento, a gente percebe entre os jogadores um comprometimento de cada um. Muitas vezes quando a Ponte está no ataque com escanteios, o Mailton está lá cobrando, está lá na frente, o Everton desce para cobri-lo do lado esquerdo, o Ramon fica, ou seja, o time está muito bem posicionado e um correndo pelo outro. Eu faria, Marcelo, 2 observações só nessa partida da Ponte, que faltou para levar um 10 da minha parte em relação a esse jogo, é que o Matheus Jesus e o Eliel, eles ainda não conseguiram se encaixar dentro do sistema de jogo da Ponte ali. E o Dudu teve uma quedinha, precisou vir aqui pro lado esquerdo, ajudar a tacar um pouco mais de fogo aqui junto com o Thales, que por sinal muito bem no jogo, um dos destaques. E eu acho que a tendência é a Ponte manter esse ritmo, fazendo essa espécie de jogo trocado com o Novo Horizontino, Marcelo. A possibilidade da Ponte hoje conseguir um bom resultado é muito grande. Eu queria fazer um adendo, Marcelo, rapidinho aqui, na questão do VAR. Que bom que eles estão revendo. Porque eu vou te dizer, o futebol tá chato. Vocês estão falando uma coisa aí que foi sensacional. Daqui a pouco é proibido fazer gol, gente. Eu acho que tudo que é criado tem que ser para facilitar o futebol, para ter espetáculo e sair gol. Olha, honestamente, além de ser muito difícil, eu ainda continuo com a percepção de que não havia impedimento. O Marcelo falou uma coisa que a gente precisa refletir. Como que eu traço uma linha pela TV se essa câmera ela pega por trás, ela não pega a linha dos jogadores, ela não pega a linha lateral? Isso eu sempre questionei, eu falo há muito tempo isso. Se tivesse uma câmera na linha lateral ali, da entrada da área, tudo bem, faria sentido. Mas quando você pega por trás, a jogada é outra, muda totalmente. Mas vamos lá. Pro torcedor pontepretano ficou aqui, ó, a satisfação de uma equipe que brigou, jogou muito bem, teve oportunidades, acabou tendo um gol anulado. O Novo Horizontino também teve a sua lá numa defesaça do Kaique França. Que fase a do Kaique, realmente joga muito o goleiro da Ponte Preta, viu? Marcelão, trocando em miúdos, o 0-0 ficou bacana pro jogo, viu? Se bem que a Ponte devia estar na frente.
Esse Frank Francisco analisando o que foi o primeiro tempo até aqui, 0 Ponte Preta, 0 pro time do Novo Horizontino, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Vejo aqui no placar ao vivo que com esse resultado o Novo Horizontino pula para a 3ª colocação com 30 pontos e a Ponte Preta continua na 14ª colocação com 16 pontos agora, abrindo 4 da zona do rebaixamento. Vamos pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM. Daqui a pouquinho a gente volta, todo segundo tempo de Ponte Preta e Novo Horizontino. Segura a onda aí, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Muito bem, 9 da noite, mais 33 minutos. A Ponte teve 42% de posse de bola. O time do Novo Horizontino, 58%. 5 finalizações para cada lado. A Ponte só fez 3 faltas no jogo nesse primeiro tempo. E o Novo Horizontino, 11. 2 impedimentos para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Precisão de 72% nos passes do time da Ponte, 81% para o Novo Horizontino. A Ponte desarmou 3 vezes e o Novo Horizontino 9 vezes. Bora lá então, destacando a Série B do Campeonato Brasileiro, além desse jogo da Ponte Preta com o Novo Horizontino, já tivemos Tombense 4, Chapecoense 2, Atlético Goianiense 1, Vila Nova 1, Sampaio Corrêa 0, Criciúma 2, Avaí 0, ABC 2, CRB 2, Londrina 1, Juventude 1, Vitória 0, Sport 2, Ceará 0. Teremos amanhã fechamento da rodada com Mirassol e Ituano jogando às 18 horas e às 8h15 da noite a bola rola no Santa Cruz, tem Botafogo e Guarani. O Sport é o líder 31, Vila Nova 31 é o segundo, o Novo Horizontino com esse empate tem 30 pontos, é o terceiro, Criciúma é o quarto com 30. Macaca, ela se mantém, né, na 14ª colocação, na verdade ela tá pulando uma posição aqui, porque ela tava atrás do Ituano que tinha 15. A Ponte com 15, só que nos critérios a Ponte perdia pro Ituano, com esse empate ela passa o Ituano, só que o Ituano joga amanhã. Tá, gente? O Ituano joga amanhã, então ela começou
na 15ª colocação, está indo para a 14ª. Se a Ponte vencer o jogo por 1 gol de diferença, ela vai para a 13ª colocação com 18 pontos. 2 gols de diferença, ela vai para a 12ª. Tivemos aí o gol anulado do Eliel. Jogadores voltando, o Frank, pega no microfone rapidinho o destaque da Ponte neste primeiro tempo. FF. Eu vou ficar entre 2 jogadores, o Everton e o Thales. Mas eu vou ficar com o Thales. Thales que veio do Aruco, do Paraná. Aruco, do Paraná. Muito bem, time do Novo Horizontino, um time que tem aí o nosso Eduardo Batista, né? Como treinador, está sendo focalizado nesse momento na tela. O André Luiz, rapidinho, jogadores da Ponte Preta no banco de reservas para eu retornar pro Carlos. Pedro Rocha para o gol, Tomás, Kaique, zaga, Felipinho meio campo, Thiago Oliveira, zaga, Luiz Felipe, ala, Paulo Baia, meio campo e ataque, André Henrique, que também é meio campo, e o Samuel Andrade, que é volante. Muito bem, vamos voltar a bola então para o narrador do jogo. Vai começar o segundo tempo. Canais Futebol Interior, Essência FM. E ele está de volta de salto alto, passou batom, deu aquele tapa na cabeleira. Ele está de volta. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, bola vai rolar no segundo tempo, posse de bola do time da Ponte, todo de branco, a macaca faixa preta no peito, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso, vamos que vamos pro segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol, torcedor da Ponte, torcedor Ponte Pretano. A transmissão mais Ponte Pretano do mundo é a nossa, viu, torcedor Ponte Pretano? Você quer secar também? Fica à vontade. Participa aí. Aproveita para dar um like lá. Aproveita se já quer secar, né? Dá um like lá no YouTube, né? Para que o YouTube possa mostrar a nossa transmissão para mais pessoas virem secar também junto com você. Carlos. Oi. Eu ia mandar abraço pro pessoal do Facebook, acabei não mandando. Posso mandar agora, Por que rapidão? que você não mandou? A minha memória é uma vaga lembrança. Vai. Eu deixo tudo anotado aqui, o que eu vou fazer, e não faço metade do que eu anotei. Então vai. Albert Cavalcante, Luiz Augusto Duarte, Cláudio Oliveira, quem mais aqui? Paulo Henrique, Thiago Pizzi, Leonardo Menezes, Ernesto Tadeu, Darcy Maria, Renata Dalgalo, o André Moura, quem mais? O Roberto Santos, o Carlos Eduardo, o Ataíde Antônio, todo mundo, Carlos, mas todo mundo, viu, conectado aqui nos canais Futebol Interior. O Michael Douglas, que não é um ator, mas é o Michael Douglas, tá com a gente. Laura da Silva, tá dizendo que o Filipinho é melhor, tá no banco de reservas. Valdo Ribeiro, Ronaldo Neto, Rafael do Texas, Neuri Menezes, Pedro Santana, todo mundo com a gente. No Horizontino vinha a bola pro campo de ataque, a bola vai embora ali de fundo. Tiro de volta pra Ponte, fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Eu acho que o Kaique França, ele... Agora há pouco o Mailton atrasou a bola pra ele. E o Kaique França, na lateral, pode pegar a bola com a mão, viu? Pode. Lateral pode. Não. Lateral pode. Não pode. Pode. Se o jogador joga o lateral pro seu goleiro, não pode. Claro que pode. Não pode. Lateral pode, lateral não tem impedimento. Lateral pode tudo, cara. Lateral pode tudo. Parece que você chamou, André, o microfone desligado, mas manda. Continua desligado. É no meio, André. Agora sim. Isso. Agora sim. Olha o Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque. Ronaldo na marcação. Chega ali o jogador da equipe da Ponte, tira. Joga a bola para a lateral. Fala, André. Mandando um forte abraço ao Albert Cavalcante, também Lucas e Souza. Forte abraço, viu, Lucas? Pessoal ligadíssimo aí conosco. E ao ouvinte do Texas. Hi, my friends, United States, Texas. A big hugs. Meu Deus, não começa não. Para com isso. Bola pro Marlon. Marlon fez a finta, vira, trabalha na bola. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, dá um bico. Tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ó, se eu tô errado, o Wilson Correia tá errado e o Douglas Gabri também tá errado. Eles estão dizendo, na lateral pode. Lateral pode tudo, gente. Lateral não tem impedimento. Precisa estudar um pouquinho mais aí esse negócio aí, viu? Porque senão, né, fica brigando aqui com o narrador no ar, não dá certo, não. Bola pro time bola pro time da Ponte aqui na ponta, chega, a zaga tira. Joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra Ponte fazer a cobrança, é o primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, André. É o último toque da zaga do Novo Horizontino, a bola pela linha de fundo, é lado direito, camisa número 23, o Everton na bola, a Macaca desce, quer o primeiro gol do jogo. Quem sabe o primeiro gol da Macaca, não tivemos movimentação no time da Ponte não, mesmo o time do primeiro tempo, mesmo os jogadores, né, o time é a Ponte sempre, o Novo Horizontino só aquela alteração no primeiro tempo, a saída do Roberto pra entrada do Heverson, daqui a pouco o Pedrolino chama, ele abriu o microfone, meteu a boca com vontade no microfone lá dos canais Futebol Interior. Novo Horizontino vinha pro campo de ataque, a zaga da Ponte tira. Vai, Pedrolino, repórter do estádio. Essa bola do escanteio bateu por último no jogador da Ponte, hein? O juiz deu escanteio, mas bateu por último no jogador da Ponte, na minha frente aqui. É Pedrolino, que tá lá no gramado. Ô Pedro, tomara que o som continue assim, viu? Que aí o Arthur Eugênio gosta, a nossa audiência gosta, todo mundo gosta e a sua batata não assa, tá bom, Pedrolino? Eu troquei a bateria da caixinha aqui e agora tá zero. E aí, Pedrolino, como é que você tá sendo recebido aí no Majestoso? Aí é sua casa, né, velho? Aqui tudo certo. Aí tudo certo, né? É isso aí, gentalha. Gentalha. Você que é a pulpa, Pedrolino. Você é gentalha. Toque de 5 minutos passados do primeiro tempo. Tá zero. E o do segundo tempo tá 0-0. Ô Pedro, daqui a pouco você fala do Eduardo Batista. Eu quero saber como é que ele foi recebido na volta no segundo tempo pela torcida da Ponte. Bora aqui pra equipe. Vai, pode falar. Foi recebido legal, com bastante xingamento, viu, Corsato? Pois é, o Eduardo Batista que, né, não por isso, né, ele que tem um processo aí contra a Ponte Preta, né, mas não por isso ele foi o técnico do time de 2017 rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que escalou o Rodrigo e deixou o Marlon no banco de reservas. O Rodrigo era titular dele e o Marlon era reserva com o Eduardo Batista. Mas você estava certo, Carlos, com relação ao... Já o Pedro fala, com relação ao lateral, sempre você ganha de mim, né? Você tá sempre mais bem informado. Agora, o pessoal gentalha, né? Esquece, tá? Ele caiu com a Ponte Preta, mas a melhor campanha da Ponte em Campeonato Brasileiro de pontos corridos, quem era o treinador? Eduardo Batista. Sim, mas ele caiu com a Ponte Preta e escalou e deixou o Rodrigo no jogo e o Marlon na reserva daquele time. E aí todo mundo sabe o que deu. Daqui a pouco o Pedro fala, porque a Ponte tem escanteio. Mailton. Segundo escanteio do jogo. Mailton pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Jordi dá um soco na bola, tira. A bola volta pro Ramon Carvalho. O Pedro chamou, falou. Fala, meu querido. Ô Corsato, respondendo a dúvida de vocês aí, você só pode recuar a bola pro goleiro com a cabeça ou com o peito. Lateral não pode. Não, lateral pode sim. Não, você cobrar o lateral e o goleiro pegar, não pode. Rapaz, então vocês estão vendo, onde vocês estão vendo essa regra aí? Tá todo mundo falando que pode. Aonde vocês estão vendo isso, gente? Que eu saiba, não pode não. Lateral pode, não pode, cara. Não. Mas lateral pode tudo, lateral não tem nem impedimento, não, se você quiser saber. Lateral pode, não tem impedimento, mas você jogar pro goleiro, o goleiro pegar, não pode. Eu pesquisei rapidamente aqui na internet, fala que pode, mas ao mesmo tempo que não pode. Então, como eu não sou árbitro, eu vou deixar quieto isso aí, viu? Porque não pode uma atitude deliberada de você recuar a bola. Se você tá batendo o lateral pro goleiro, você tá recuando, certo? Então é uma questão de intenção. É o árbitro que vai avaliar. Bola para a equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o Marlon, vem chegar na marcação aqui a zaga da Ponte, o Marlon chega, tira, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior, campo de defesa, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Cláudio Oliveira tá aqui no YouTube, tá dizendo aqui, ó, tem que colocar o Paulo Baia e o Eliel. O Eliel tá no jogo, Cláudio.
Já tá no jogo, já inclusive fez um gol que é anulado, né? Bola pra ponte, olha o Ramon, vai queimar dali, é o Mailton, rapaz. Vai queimar dali, bateu pro gol, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino pra completar o Heverson. Tira, põe bola pro campo de ataque, o Everton ganha a bola pra ponte, toca a bola pra Matheus Jesus. Perna esquerda, vai queimar dali uma bomba pra fora. Torto, hein? Linha de fundo, ela saiu, tiro de volta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Chamou, falou, Pedro. 6 jogadores do Novo Horizontino aqui no aquecimento e 6 jogadores da Ponte no aquecimento também. Tá certo. O Osmar Dangar tá dizendo aqui, acho que é a melhor definição então, né? Depende. Se for lateral do adversário, pode. Se for lateral pra Ponte, não pode. Pronto aí, ó. Tá feita a lei. Tá feito. O Naldinho Matos tá com a gente, valeu. O Ciro Paulínia, boa transmissão. Ô Ciro, grande abraço. Vem Novo Horizontino, trabalha a bola pelo meio. Vinha, zaga na ponte, tira. Bola com Felipe Amaral. Trabalha a bola no meio. Bola para o Eliel. Eliel vem na marcação. César tira. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da ponte fazer a cobrança. Lá pela direita conosco. Essência FM 102.5. 98.5. Tem futebol nos canais Futebol no Interior. Futebol no FM 102,5. 98.5. Conosco também Rádio Futebol na Canela 2. Thiago Lopes de Faria. Sempre com a gente. E também a Rádio Voz do Repórter, vem Novo Horizontino, bola pro Ronaldo. Rapaz, se o Ronaldo consegue passar essa bola pro Ailon, meu Deus. A bola voltou pra ponte, vem bola pro Dudu. Não faz bom jogo hoje, toca a bola pra Mailton. Mailton pra Dudu. O Eliel tá na grande área. O passe pro Mailton. Fez a finta, perna esquerda, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Espalma Jordi. Joga a bola na linha de fundo, é escanteio. Escanteio pra ponte, André. E o detalhe que no toque do Dudu pelo lado esquerdo pro Mailton, ele não cruzou, chutou direto. Jordi fez uma defesa providencial, mandando pela linha de fundo. É lado esquerdo, o próprio Mailton, camisa 2 da bola. O Cláudio tá dizendo aqui, é pra colocar o Paulo Baia pra jogar com o Eliel. Agora eu entendi. Ele vem pra bola, Mailton levantou no primeiro pau, sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino. A zaga nada, era o centroavantão lá, o Ronaldo, que tava lá no primeiro pau e tirou, jogou bola para lateral para ponte. Mailton toca a bola para o Eliel. No lateral não tem impedimento, né? Acho que isso estamos de acordo. A bola sai para lateral, mas lateral para ponte fazer a cobrança. O Felipe Marques marcou na mesa de som, canais Futebol Interior, na Essência FM. 10 minutos passados do segundo tempo, já o giro do placar. Vai ter mais de 3 mil torcedores hoje no estádio. Bola pra ponte, o Everton levantou, tocou na grande área. Eliel de cabeça. Tinha na grande área o Amaral e o Dudu. Nenhum foi. O Dudu hoje não tá ligado, hein? Eu já tirava esse Dudu aí e colocava o Paulo Baia pra jogar, viu? Eu já tirava o Dudu e colocava o Paulo Baia pra jogar. Bola pra ponte, vem Ramon Carvalho, tenta fazer o passe, chega a zaga do Novo Horizontino, tira. Bola ali pro Ailon na ponta esquerda, ganha a bola pra equipe do Tigre. Ele vira quase que toca a bola na cara do Matheus Jesus. 11 minutos passados do segundo tempo, Série B, Campeonato Brasileiro. Vem o time do Novo Horizontino. Bola aqui pela ponta direita, trabalhando bola. O William Lepo volta essa bola aqui na ponta, ele troca a bola aqui pro Giovani, levantou, tocou na boca do gol. Kaique França sai do gol para ficar com o Melo, goleirão da equipe da Ponte. Toca a bola ali no campo de ataque, sai jogando bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para o Thales. Thales vem, chegou o Heverson. Por trás, hein? Pegou o jogador da equipe da Macaca. O jogo tá parado, falta para a Ponte, André. E amarelo é o primeiro do jogo para o jogador Heverson, camisa número 16 da equipe do Novo Horizontino. Informação para a consultora Patriani. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, se o Felipe Moreira tivesse visão de jogo e fosse inteligente, inverteria os laterais. Mailton e Thales estão bem demais, diz ele aqui. Trabalha a bola o time da Ponte, a falta foi lá no campo de ataque, a bola tá aqui no campo de defesa. Bola do Fábio Sanches, toca a bola pro Kaique, voltando ao time da Macaca hoje. Ele põe bola aqui pro campo de ataque, põe bola, fez o passe, bola pro Belial, deixou a bola pingar. E aí a bola pingou e passou por ele. Aí não conseguiu dominar, a bola pro César, César volta essa bola aqui pro Renato Palme. Toca a bola pro goleirão Jordi, sai do gol para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 12 minutos 30 segundos passados do segundo tempo, 32,5. Para terminar o jogo no segundo tempo, no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não, 15ª rodada. Ponte, Novo Horizontino, Majestoso, tudo igual, 0-0, Marcelo. Mais cedo, o Sport derrotou a equipe do Ceará pelo placar de 1-1 no Clássico Goiano. Atlético Goianiense e Vila Nova empataram por 1-1. Portal
Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Novo Horizontino, bola com o Lepo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, travado na hora do agora. Felipe Amaral mete o pé na bola, joga a bola, linha de fundo, escanteio pros caras, André. É pelo lado esquerdo, vem para a cobrança aí o jogador. Vamos ver quem vai chegar ali na linha de fundo para fazer a cobrança na equipe do Novo Horizontino. A informação também que o Heverson levou o terceiro, não joga na próxima sexta-feira diante do Atlético Goianiense lá no Jorjão em Novo Horizonte. Escanteio para o Novo Horizontino, levantamento dentro da grande área, sobe de cabeça o César Martins, a zaga da Ponte chega para tirar, trabalha a bola o time da Macaca, bola para o Everton, tocou bola para o Dudu, vai Dudu, ele é o pede, o Dudu foi na finta ali, vem ele ainda, ganha essa bola para a equipe da Ponte, vai lá na ponta direita, vem o Dudu, ganha a bola pra ponte, é o Thales que tá por ali na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Matheus Jesus, perna esquerda, uma bomba! Espalma Jordi! Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Macaca, André! E o detalhe que o Matheus Jesus fez tudo certo, ele recebeu uma bola açucarada de perna direita, mandou uma paulada, avisando o ângulo superior esquerdo da meta de Jordi, aqui de mão trocada, mandou pela linha de fundo, é escanteio para a Macaca, quase a Macaca chega lá, continua 0-0 majestoso, informação para Iga Atacado. O canal do Matheus tá ligado com a gente. Escanteio pra ponte, Dudu pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga. Jordi tá caído lá, o goleiro. O árbitro vai ter que parar o jogo porque o Jordi tá caído. Não, ele mandou seguir, rapaz, é doidaço. Bola ali na ponta, pro time da Ponte. Bola pro Matheus Jesus, trouxe a bola, perna direita, pro Felipe, fez a finta, vai queimada ali. Bateu pro gol, sobrou pro Dudu. Ele perdeu. Eu não acredito, velho. Tava impedido. Ah, mas ele perdeu esse gol? Perdeu, a bola jogou entrou. pra fora? Perdeu na minha frente, Corsato. A sorte é que eu acho que ele tava impedido, cara. Ele tava impedido. Ele tava. Tava. Mas não Já no acredito. início da jogada ele tava. Gente, eu não acredito que ele perdeu esse gol, não. Olha o que ele fez. Gente do céu. Carlos, falar um negócio pra você, o Dudu, ele é anti-gol, eu acho, cara. Pô, tava impedido, mas, pô, põe a bola pro gol, faz igual o Eliel fez. Ó, deixa eu mandar 2 abraços aqui pro Batata, tá lá em Rio Preto ouvindo a gente, o Pedrinho também tá acompanhando, e pro nosso Bolacha. O Bolacha diz que tá tomando banho, Carlos, e tá acompanhando a sua transmissão. Biscoito. Eduardo Bolacha. É o biscoito. Ah, o Eduardo Bolacha. Grande biscoito. Tomando banho nesse frio. Um abraço, viu, ô Bolacha? Tem que tomar banho, você não toma banho, não, meu? Oxe, Depende tá frio. do dia. Canais, Não. Nossa senhora, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Novo Horizontino, vem bola aqui pro campo de ataque, levantamento, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Everton, tira! Joga a bola para a linha de fundo, é escanteio pros caras, escanteio pra equipe do Novo Horizontino, André. E no cruzamento que veio pelo setor direito, no segundo pau, chegou ali providencial o Everton pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, o Novo Horizontino desce, continua 0-0 majestoso. É escanteio. Vai, André. Informação para Store Colchões. Escanteio para a equipe. Aliás, um abraço pro Fininho lá da Store Colchões. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Heverson pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Kaique. Rapaz, o Kaique caiu mal no chão, hein? É, deram um toco nele, né? É, o Kaique tá caídaço. Rapaz, ele bateu a cabeça, hein? Deram um toco nele. Eita, parece que tá desacordado o goleiro da Ponte ali, hein? Deus do céu. Deram um toco nele, pode ver. Vamos ver aqui na cobrança do escanteio. Olha lá, é o camisa número 9. Ó, ele bateu Ronaldo. a cabeça, gente. Meu Deus. Tá desacordado? Ah, ele abriu o zoião aqui, hein, Pedro? Ele abriu o zoião aqui, não sei não, hein? É o camisa número 9, Ronaldo, que na descida do Kaique, que já estava com a bola em mãos, acabou aí desequilibrando o goleiro da Ponte, que bateu primeiramente com a cabeça, aí jogando todo o peso de seu corpo para cima da sua cabeça. Eu achei que foi um encontro de jogo. É, né? na verdade foi um lance de jogo, né? O jogador do Novo Horizontino não teve a intenção, o Kaique não tá desacordado, ele tá acordado ali, não sei se tá respondendo tudo que o médico tá perguntando, né? Mas ele bate primeiro o cox e depois faz tipo um ioiô a cabeça, bate no gramado, sobe e bate de novo, né? Então é um lance bem feio de se ver mesmo. Mudou. Vai.
Foi embora o camisa 17, Rômulo, para a entrada do 10. Camisa 10, Rodolfo. Confirmando o 10, Rômulo foi embora. 17, Rodolfo tá no jogo. Segunda alteração processada pelo técnico Eduardo Batista, da equipe do Novo Horizontino. Informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Esse Rodolfo é bom jogador, hein? Cuidado com ele. Cuidado com ele. O Gabriel tá ligado com a gente. O Bild, que vai em quase todos os jogos da Ponte, mas hoje ele não conseguiu ir. Ele é de Jaguariúna. Não sei se é outra pessoa que tá teclando, né? Que colocou aqui, somos da cidade de Jaguariúna. Tá aqui no Zap, obrigado, viu? Pela audiência. Ô, Gabriel, seja bem-vindo aqui aos canais de Futebol Interior. Obrigado pela sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Continua sendo atendido o goleiro da Ponte. Chamou, falou, Pedro. Pelo jeito, Kaique França não vai ter mais jeito não, viu? Pelo jeito não vai ter jeito não. Ele tá olhando estranho, cara. Perguntaram pra ele: e aí, quem é você? Ele disse: Dassaev. Ô, Corsato. Oi. Tá tão frio aqui no Majestoso que até o Pinguim colocou blusa. O vento tá cortando, não tá fácil não. Deixa eu corrigir aqui Deixa eu dar sequência aqui no meus script. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bruno Batista, Divino Fermino, vai macaca querida. Jorei, tá dizendo boa noite a todos. Osmar Dangar, o Deletinho, Espanha, tá dizendo aqui não tava 1-0 pra Ponte. Na verdade a Ponte fez um gol, né? Mas não valeu. Mas não valeu. O VAR anulou, viu, meu querido? Um abraço. O Osmar Dangar disse: o VAR anulou. Bom, tudo certo aí, pelo menos parece com o goleiro da Ponte, né, André Luiz? Tudo certo com o Kaique França. Parece pelos ali, é lógico que o departamento médico, o médico ele faz várias perguntas, ele analisa, né, principalmente ali os sinais vitais do goleiro, e o Kaique falando toda hora: tô bem, mas eu achei ele com o olho um pouco estalado, mas aparentemente parece que agora sim o goleiro da Ponte tá voltando à realidade, tá voltando aí desse choque que teve junto ao solo e continua no jogo, continua 0-0 Ponte Novo Horizontino. O goleiro da Ponte, o Pedro Rocha, já colocou até as luvas lá, né? É o seguinte, o goleiro tem que pôr a luva, né? Que se precisar tem que entrar rápido. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol, Jordi. Sai do gol para ficar com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Osmar Dangar, perguntaram pro Kaique: quem és tu? Ele respondeu: Carlos Galo. Samuca Vídeos, Ponte Preta ganha. Miguel Jasper, quem vai ganhar pra você? Narrador: a Ponte. Bola aqui, mas não vai muito por mim não, viu? Porque eu torço, né? Tô com a camisa aqui. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, Matheus Jesus, faz o passe pelo meio, abre o jogo, toca a bola aqui pro Eliel. Eliel não, é o Thales que tá por ali, o Eliel tá aqui no meio. Ele trabalha a bola pro Everton, 21 minutos, 30 segundos. Bola pra Ponte, bola pro Eliel, vai sair o goleiro, Eliel fez a finta, vai bater pro gol, ela saiu. Vai embora, linha de fundo, o árbitro tá marcando escanteio pra Ponte, André. E na dividida do Eliel com o Jordi levou a melhor também. O tamanho do Jordi, o tamanho do Eliel é desumano. Ele acabou levando a melhor em cima do atacante da Ponte. É escanteio, lado direito, a macaca desce. Continua 0-0 Majestoso. Informação para Café Canecão. O bandeirinha deu uma bugada lá, ele vai levantar a bandeira, ele marca impedimento, depois ele dá escanteio. O bandeirinha é o 2, depois vocês falam o nome dele aí, deu uma bugada o bandeirinha, hein? Ele levantou, a TV vai mostrar agora, quer ver, ó? Ele levanta a bandeira, dá impedimento, depois ele dá escanteio. Bugou o bandeira. Celso Luiz da Silva, 39 anos, professor de Educação Física. Thales. E não vai dar pro Thales, infelizmente. Oi, Pedro. Bastante reclamação por parte da equipe do Novo Horizontino aqui, viu? Reclamação. Impedimento. Sobre?
Não, mas não tava. Impedimento. Mas não tava. Não tava. Estou falando bastante aqui. Não tava não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Já vai entrar o Paulo Baia no time da Ponte. O árbitro vai marcar escanteio. Escanteio pra Macaca. Vem escanteio pra Ponte. Vai trocar ali. O Paulo Baia tá entrando, né, André? Ele tá entrando no lugar do Thales, que já foi embora. 16, Paulo Baia tá no jogo. 21, Thales foi embora. Olha a Ponte. Vem Ponte. Cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol. Toque do Eliel de cabeça, Jordi. Pega o goleiro o goleiro do Novo Horizontino. Põe bola aqui pro campo de ataque e vem Novo Horizontino, bola pro Rodolfo. Tá dentro da grande área. Pôs a mão pra trás, zagueiro da Ponte. Rodolfo bateu pro gol. Ramon Carvalho. Pega, tira. Já você fala o detalhe, porque o Novo Horizontino não para, viu, André? Bola aqui pela direita, bola pro William Lepo. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola pro César. Fez o passe, voltou, trabalhou um pouco mais atrás. Bola ali pro Renato Palme. Renato Palme na ponta esquerda, bola pro Reverson. Reverson na marcação. Vai, detalhe no ar, André. O detalhe é que no lance anterior, onde a Ponte estava no ataque, o preparador de goleiro Lauros, ele veio conversar com o Kaique França, perguntando se ele estava bem e tal, se ele não queria sair. O Kaique, mais uma vez, disse que está bem, mas vamos aguardar. Há uma preocupação muito grande no banco da Ponte em relação ao Kaique França por causa daquela lesão, aquele choque que ele teve com o jogador do Novo Horizontino, o camisa número 9, o Ronaldo. E a preocupação é que se ele tem condições vitais, principalmente, para seguir na partida. Então por isso que o Lauro foi até ali no gol de trás, o chamado gol do fundo, conversar com o Kaique França. Escanteio para o Novo Horizontino. Vem Marlon para fazer a cobrança do escanteio. É o segundo escanteio para o Novo Horizontino no segundo tempo. Marlon para a bola. Vai levantar. Levantou no segundo pau. Sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar. Aí vem, disputa de bola ali do Paulo Baia. Paulo Baia briga com o jogador da equipe do Novo Horizontino, mas o árbitro está parando para marcar. Posse de bola para a equipe da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Vamos bater 200 já aqui no YouTube. Obrigado pela audiência. A coisa mais divina desse mundo é viver cada segundo. E você, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo. 25 agora passados do segundo tempo. 20 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 15ª rodada, majestoso, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, 0-0, Marcelo. Também pela Série B, o Sampaio Corrêa perdeu pro Criciúma 2-0, jogando em casa o Sampaio Corrêa. E o Avaí também em casa perdeu pro ABC 2-0. Amanhã a sequência da competição, jogo com transmissão dos canais Futebol Interior, tem Botafogo e Guarani. Essência, a frequência da vida. Carlos. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. O Franco Francisco chamou, vai falar já porque a Ponte desce. Bola lá pela ponta direita aqui no chat. A torcida da Ponte tá pedindo pra tirar o Dudu. Bola na ponta, bola pro Paulo Baia. Vem cruzamento, levantamento. A zaga tira, a bola volta pra Macaca. O Everton ganha essa bola pra equipe da Ponte. Toca a bola pra Felipe Amaral. Amaral toca a bola pro Edson. Ganhou, boa bola pra Macaca. Mailton pediu na ponta esquerda. O passe vem pra ele. Bola pro Dudu. Dudu tá na ponta esquerda. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ganha uma pra nós, Dudu. Trabalhou, bola pro Mailton. Mailton tem o Ramon Carvalho pedindo aqui um pouco mais atrás. Ele volta essa bola para Fábio Santos. Vou dar moral pra zaga da Ponte. Vou chamar o comentarista aqui. Fala, Franque. Carlos, era justamente isso que eu ia falar, né? Nós estamos já com 26 minutos de jogo. Passou da hora do Dudu sair, né? Jogou bem e tal. Ou jogou mal, mas agora tá na hora de sair, Carlão. Vem Ponte, bola com o Eliel, recebeu ali do Paulo Baia, chega, zaga da equipe do Novo Horizontino, tira, bola volta pra equipe da Ponte, bola aqui pelo meio, 26:40, quase 27, Essência FM, 102,5, 98.5, Rádio Futebol na Canela, 2 no Mato Grosso do Sul e Rádio Voz do Repórter, conosco aqui nos canais Futebol Interior. Mailton, toca pro Dudu não, Mailton, vai você sozinho, no meio, sai da ponta, vem pro meio, virou, trabalhou, bola aqui na ponta, bola pro Felipe Amaral, volta a bola aqui pra Paulo Baia, é o Everton que tá por ali, volta mais atrás, bola pra Felipe Amaral toca a bola ali pro Everton, vai na ponta, faz de conta que é pela ponta e é pela ponta, é lá do lado do povo, o Everton não, né? Tocou, trabalhou bola pelo meio, vem Novo Horizontino, olha o Ronaldo, foi por baixo, Ramon Carvalho.
por baixo, pega no jogador da equipe do Novo Horizontino, o árbitro mostra cartão pra ele, André. Tomou amarelo, Ramon Carvalho não estava pendurado, é o segundo amarelo no jogo, primeiro para jogadores da Ponte, camisa número 40, amarelado, informação para Bebidas Poti. Só foi no jogador, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Tem muita gente aqui no YouTube, Rayane Santana, o TH, Flávio Vicente, Abraão Cauã, também com a gente o Ciro Paulínia, Flávio Vicente, Miguel Jasper, Samuca Vídeos, também tá com a gente o Júnior, Moizinho, Ramon Lourenço, Lucena, Neuri Menezes, esperando o quê para tirar o Dudu? Eu também não sei, viu, Neuri? O que tá esperando para tirar o Dudu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o Dudu fez o passe pro Mailton, muito forte. Ela saiu para a lateral, mas lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro TV Galponeira. Tá com a gente aqui, valeu. O Joaline Barbosa. Ô, Joaline, um abraço, rapaz. Se eu achar a mensagem aqui, vou falar aqui do evento beneficente que vai acontecer no Padre Anchieta, tá bom, Joaline? Obrigado pela participação. O Marcelo ainda não te mandou um abraço, né? Acho que não vai mandar mais, viu? Bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola. Porque eu vou explicar por quê. Porque ele não tá mais lá. Foi só você pedir o abraço naquela emissora. Cancelaram o projeto. Vem o time do Novo Horizontino, cruzamento, levantamento por baixo, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola linha de fundo. É mais escanteio pro Novo Horizontino, é o 6º pro Novo Horizontino no jogo, André. Mais um dessa vez pelo lado direito de ataque. Daqui a pouco 2 novidades da Ponte, uma delas é o Filipinho, vem para a cobrança ali o camisa número 28 é o Marlon. Marlon pra bola, levantou, tocou na grande área. O Kaique França foi pra bola, hein? Será que o Kaique tá bom mesmo? Bola do Giovani, trabalha a bola aqui na ponta, ele volta a bola pro Marlon, carequinha Marlon. É o Rodolfo que tá por ali. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai fazer, bateu, toca de cabeça. Pra fora! Passe e vai embora. Era o Marlon mesmo. Pela direita, o Rodolfo que subiu de cabeça entre os zagueiros. Quase que o Novo Horizontino faz o gol. Hein, André? E no cruzamento do Marlon, ele serviu a Rodolfo de perna direita, no meio da zaga da Ponte. Ele testou forte, mandou por sobre a meta do goleiro Kaique França. Tiro de meta para a Macaca. Alô, Padre Anchieta, aquele abraço e daqui a pouco vamos lá nas alterações da Ponte. Tá saindo o Dudu com a 7 para a entrada do camisa número... Aliás, tá saindo 40, que é o jogador Ramon Carvalho, para a entrada do meia dúzia, que é o Filipinho. E saiu o Dudu Ratamoto com a 7 para a entrada do 18, que é o Samuel Andrade. 2 alterações na Macaca, processada pelo técnico Felipe Moreira. A terceira dele, já havia feito uma. Informação para Rider Comunicação Integrada. Meu comentarista vai falar já. O Dudu foi embora, entrou o Samuel. Samuel no outro jogo entrou bem o Samuel. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Aparecido Alves, o Antônio José. O Aparecido tá dizendo, é só colocar o Paulo Baia no lugar do Dudu. O Paulo Baia já entrou, Aparecido. Foi o primeiro que entrou. Ele entrou no lugar do Thales, que saiu contundido. Agora o Samuel que entrou no lugar do Dudu no time da Ponte, e o Ramon saiu para a entrada do Filipinho. O Davi, jogo morto, pelo amor, Everson Luiz. Tem um rapaz aqui que tá mandando abraço pro primo. Ô, meu querido, esse negócio de mandar abraço pra primo, pra Paulo, e um nome composto aí, Paula também. Vai ser difícil pegar o narrador aqui. Pode até pegar, mas vai ser difícil, viu? Tadeu Ferreira, grande Tadeu. Vamos, Corsatos, vocês são pé quente. Precisamos da vitória. Ô, Tadeuzinho, tô a fim de comprar aí um Honda Civic
2.000 pra baixo. Se tiver, fala com a amiga aqui, tá bom? E agora, para deixar o repórter doidão, o Eduardo Baptista, tem um P lá no nome dele, antes do T, vai trocar 3 vezes, 18, 19 e 23. Daqui a pouco o André vai falar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Miguel Villalba também tá por aqui. Os caras que não tem o que fazer na noite do domingo e quer atrapalhar a vida de quem tá trabalhando. Ô Miguel, não gosto desse tipo de gracinha não, viu? Vai descascar cebola, tá bom, ô queridão? Aqui ninguém tá de brincadeira não, tá todo mundo aqui defendendo o leitinho das crianças. Fala você essa bobagem aí que você colocou, tá bom? O Inácio Sérgio também tá com a gente. Quer aparecer, coloca uma melancia no pescoço e fica tudo certo. Mudou. O Inácio Sérgio, o Abraão Cauã também tá com a gente. Valeu. O TH tá dizendo: Dudu é péssimo dos péssimos. Como diria aquele comentarista Paulo Roberto Martins. Cortado. Vai, Pedro. O Dudu foi muito xingado e vaiado aqui na saída do Majestoso aqui, viu? Só pra variar. Vai lá, o André Luiz. 3 alterações processadas pelo Eduardo Batista no Novo Horizontino. Foi embora o 28, o Marlon. Entrou o 19, Léo Tocantins. Foi embora o 9, Ronaldo, para a entrada do 23, Luiz Gabriel. E foi embora o 11, Ailon, para a entrada do número 18, Genison. Informação para Ovo Satoshi. É lógico que você vai repetir tudo de novo. Vai, André. Vamos lá. Foi embora o 28, Marlon, para a entrada do 19, Léo Tocantins. Esse cara é bom, hein? Cuidado com ele, hein? Foi embora o 9, Ronaldo, para a entrada do 23, Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. E foi embora o 11, Ailon, para a entrada do 18, que é o Genison. Genison tá no jogo também. As 3 alterações aí do Eduardo Batista. Olha a ponte, olha o Eliel, vem na corrida, sai do gol goleiro pra ficar com ela. Pedro Lino, público e renda, vai Pedro. Corsato, público pagante, 3.673. Público não pagante, 269. Público total, 3.942 pessoas. Conheço. Renda bruta, R$45.690. Conheço um pouco, Majestoso, né? Falei que ia dar uns 4.000 pessoas. 3.942. Conheço um pouco, né, Corsato, Majestoso, né? Conhece, mas se você fosse um peixe, cara, você ia ser pescado rapidinho, cara. Porque a gente joga a isca, cara, e você morde. Por quê? Dá uma tranquilizada. Pessoal das redes sociais, cara, bobão. É isso mesmo. É bobão. Mas se você fosse um peixe, você ia ser pescado rapidão, cara. Bobão. Só faltou a melancia lá pra colocar lá. E se a hora que tiver o superchat, né? Os caras do futebol interior estão demorando, velho. Eu quero dinheiro na minha conta, entendeu? No Facebook vai entrar grana, hein? Aí pode mandar que eu vou ler. Aí eu vou ver que é pegadinha, mas vou ler. Mas aí você tem que mandar dinheiro. Manda dinheiro pra nós. Vai lá no superchat que aí eu leio o que você quiser, tá Foi bom? a família do Turbano que chegou aí, não? Não. É gente bobo. Bola aqui pro campo de ataque. Tem sempre, né, uns bobão, né? Que assim, o meu filho sempre fala isso, né? Sai sempre de casa um otário e um que se acha esperto, né? Pra tentar ir pra cima dos outros, né? Só que é o seguinte, né, cara? Estamos aqui trabalhando, ganhando leitinho das crianças, né? Aí vem esses tontos aqui de rede social pra falar bobagem. O Wilson Correia, Dudu é o que temos, não adianta queimá-lo. Wilson da Rocha, boa noite, vai Macaca. Everson Luiz, também tá ligado com a gente. Vem Novo Horizontino, Vinha, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Ô Frank, a Ponte deu uma quebrada aí no segundo tempo, hein? O Novo Horizontino tá melhor, hein? O Felipe demora muito pra mexer, né, Carlos? Eu não consigo entender. O futebol hoje te dá a opção de 5 substituições. O Felipe, além de muitas vezes não usar 5, ele demora demais. Ele deixou o time perder o gás, Carlos. Ele não teve um jogo que ele utilizou as 5 alterações. Um jogo. Vem Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. Olha o Ailton. Faz o passe na ponta direita. É pro Paulo Baia. Vai lá pra linha de fundo. Vai pra fazer o cruzamento. O Eliel tá pedindo. Ele trouxe a bola pra perna esquerda. Bateu. Golaço! Gol da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão.
Paulo Baia recebeu do Mailton. Fez a finta, trouxe a bola para a perna esquerda e mandou pro fundo da rede. O juizão levantou a bandeira. O árbitro apitou, marcando impedimento. O árbitro marcou impedimento no campo. Pelo que a gente viu na imagem aqui, para mim, gol da Ponte. Vamos aguardar para ver. Gol da Ponte, hein? Não estava impedido, não. Essa printou. Gol! É da Macaca! Jogadaça do time da Ponte. Bola aqui pela ponta. Trabalhou. Bola pro Paulo Baia. O Paulo Baia recebeu, trouxe a bola pra perna direita. E entrou na grande área e bateu pro gol. Na saída do Jordi, que nada pôde fazer. Paulo Baia, Paulo Baia, Paulo Baia. 16 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Majestoso. Vai ser gol, não é possível. Tô vendo aqui pela imagem. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Goleirão Jordi, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol do jogo. Apesar do juizão querer anular, conta aí, printa a tela, André Luiz. E o detalhe que no lindo lançamento do Mailton de 30 metros, ele achou o Paulo Baia, que deu um corte no zagueiro Renato Palme, que ficou sem pai nem mãe, totalmente perdido. E de perna esquerda, mandou uma paulada a meia altura no canto direito da meta do goleiro Jordi, que nada pode fazer. Paulo Baia, Paulo Baia, Paulo Baia é o nome dele. Camisa número 16 agora. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. O Celso Luiz da Silva, 39 anos, ele tem um fetiche, cara. Fetiche dele é anular gol da Ponte, meu. Vai se lascar. Vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, levantamento, cruzamento na boca do gol. Passa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte. Pedro Lino, vai por mim aqui que eu tenho imagem da TV, tá bom? Fala. Essa bola estufou as redes. Estufou com letra maiúscula. É isso, e vai por mim, viu, Pedrão? Eu tenho TV aqui, velho. Mas... não é possível que os caras iam anular aquilo ali. Pera aí, o nosso narrador é muito confiante, né, Frank? Véio. Porque os caras estavam traçando linha lá, tava vendo quem bateu na bola, quem não bateu, e o nosso narrador é gol! Mas eu vi confirmado! Aqui, que não, mas, cara, espera. Você é muito confiante, Carlos. Eu admiro você pela sua confiança. Mas se os caras anulam um gol desse aí é roubo. Com VAR e tudo é roubo. Qual o tempo do gol? 35 ou 36? Porque ficou um tempão parado. No meu, 36. E vai ter 10 minutos de acréscimo esse jogo. Paulo Baia, Ponte 1-0 contra o Novo Horizontino era melhor, hein, Frank? Pega o microfone aí pra falar. Carlos, esse menino, tomara continue sendo assim, né, Carlos? Mal aproveitado no início, agora parece que veio com tudo. Uma baita jogadaça da Ponte e ele fez um corte ali maravilhoso. Carlão, futebol é assim, né? A Ponte começou muito bem essa segunda etapa, perdeu o gás. Quando o Novo Horizontino começou a se assanhar, o Felipe acabou fazendo o que a gente já esperava e o Paulo Baia aguardou. De novo! Vem Felipinho, trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte, na marcação, era pro Paulo Baia, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite o tempo porque ele passa. 41 minutos passados do segundo tempo, 4 mais acréscimos para terminar. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte 1, Paulo Baia, 36 segundo tempo. Novo Horizontino 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Também pela Série B, ontem o Tombense venceu o Chapecoense por 4-2, na verdade foi na sexta-feira esse jogo, né? Amanhã teremos aqui nos canais Futebol Interior, a partir das 8h15 da noite a bola rola, então a transmissão começa uma hora antes, 7h15 da noite, Botafogo e Guarani. E na terça-feira tem Copa Paulista, a estreia da Ponte do 15 de Piracicaba na competição, a bola rola às 7 da noite, a nossa transmissão começa às 18h30, estaremos por aqui para 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa
Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Amarelo. Macaca tava na frente, bonito. Ponte 1-0. Amarelo pra quem, André? Pro 19, Léo Tocantins, que acabou de entrar, e daqui a pouco mais uma alteração, a última, que será processada pelo técnico Eduardo Batista. Não, ele já fez todas as alterações. O Eduardo Batista não pode mexer mais, não. Não sei que eu tô ficando maluco aqui. Já fez todas. Bola para a equipe da Ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol. César Martins chega para tirar. Entraram Heverson, Léo Tocantins, Rodolfo, Luiz Gabriel e Gênison. Tá certo. No 97 ele já estava, que é o jogador William Lepo. E vem o time do Novo Horizontino. Chega o Edson, puxa, tira dali. A bola volta pro time do Novo Horizontino. Bola pro Léo Tocantins. Trabalha a bola na ponta esquerda. Marca aí, Ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Felipe Amaral. Chega, tira pra Ponte. Sai jogando para a equipe da Macaca. E o árbitro pega uma falta. É falta para a Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Joaline Barbosa. Esse daí é o Paulo Baia. Aquele experiente. Não, Joaline. É o Paulo Baia. Aquele Paulo Baier é técnico de futebol, tá no Figueirense. Esse é Paulo Baia. Paulo Baia é jogador. Aquele lá aposentou faz um tempão, era técnico do Botafogo até dia desses. Chamou, falou, Pedro. Torcida que tá jogando junto aqui nesse segundo tempo no Majestoso, viu? E o Paulo Baier, ele é técnico do Figueirense agora. Isso, técnico do Figueirense, era técnico do Botafogo. Everson Luiz Dobins, Marcelo Venâncio, Felipe Alves, Osmar Dangar, Rony Oliveira, Natasha Oliveira, Rony Oliveira, Felipe Alves, Ronaldo Neto, é todo mundo. Jonathan Charlies, tá dizendo que o garoto joga, hein? Valeu, Jonathan. É o segundo gol dele, segundo gol da Ponte, é o 9º gol da Ponte na competição, o segundo gol dele seguido. Carolina Cipriano, hoje tem... É a Carolina que tá falando aqui, cara. Hoje tem meu marido feliz com o gol da Ponte. Ô, Carol, com todo o respeito, eu sei como é isso, viu, querida? Obrigado pela audiência. O André Rebeck tá dizendo aqui, boa noite, Pedro Lino. Eu acho que o André Rebeck é amigo do Pedro Lino, né? Não é aqueles que ficam querendo pegar o Pedro Lino. Vem aqui, Pedro Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, Kaique França. Sai do gol para fazer a defesa. O que o André é seu, Pedro? Aqui, Corsato, mais 8. E o André Rebeck é o Emoji, lá de São Paulo. Um abraço para ele. Emoji? É, o apelido dele. Emoji, vamos até 53. Ô, Pedro, eu não sei o que você fez, cara, mas o seu som tá sensacional, viu? É a sua casa não. Aqui a bateria, hoje tá bom demais. Aí, tá vendo? Ó, tá vendo, Arthur Eugênio? Amarelo. Tá vendo? O problema tava na bateria. Vai, André. Amarelo pro Amaral, camisa número 8, não estava pendurado. Camisa número 8 da Macaca, é o terceiro na partida. Segundo para jogadores da Ponte Preta. O jogador Amaral Leauras é o 4º amarelo no jogo. Amaral, camisa número 5 amarelado, o número 8 amarelado. Haja coração, porque 8 minutos, hein, Carlos? Vamos que vamos, vamos, Ponte, segura aí. O Novo Horizontino é forte, era líder da competição. Bola aqui pro campo de ataque, vem levantamento, cruzamento na boca do gol. Paulo Baia deu bobeira, bola na ponta e segura aí, cruzamento, levantamento. Chega a zaga da Ponte, o Everton. O Everton meteu o mãozão pra trás, joga a bola pra lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança na pela esquerda. Vem Everson, Vivi Vicente tá ligada com a gente, o Rony Oliveira. Ô, Rony, um abraço, hein? Daqui a pouco eu vou ver aqui direitinho esse abraço seu. Bola pelo meio, vem Novo Horizontino. Bola pro campo de ataque na marcação. Chega, a zaga da Ponte, falta. O árbitro tá marcando falta pra Ponte. O Bruno Assunção. Tá pedindo aqui... Será que é pegadinha isso, rapaz? Deixa eu ler aqui. Não lê não, pô. Passa pro próximo. Por favor. Próximo. Sagaz. Não, Sagaz, pô. É muito Ponte Pretano. Tem um outro aqui que tá pedindo pra mandar um abraço pra ele. É o Rony Oliveira. O Bruno Assunção também. Manda um abraço pro Sagaz, do Água Verde. Não tem pegadinha aqui, né? Natasha Oliveira. Não tem. Então tá bom. Diego Silva. Ponte tá colocando 91 no meu bolso. Diegão, tá colocando 91 no seu bolso, tá colocando alegria. Hoje tem pra Carol. Acho que hoje tem pro Corsato também. Ah, velho, que coisa boa. Gente, o jogo não acabou, gente. É hoje, calma, né? Calma.
Calma, né, Carol? Vamos torcer, Carol. Vamos torcer, querida. Vamos torcer, viu? Você aí e eu aqui. Manda um abraço pra Itatiba. O TH tá pedindo aqui pra mandar abraço pra Itatiba. Alô, Emerson Itatiba. Luiz. Tá todo mundo com a gente. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E o árbitro agora tá pegando uma falta pra Ponte Preta. Rapaz, o atacante do Novo Horizontino deu um strike em 2 ali da Ponte, hein, André? Acertou 2 ao mesmo tempo e vai ser agraciado com amarelo. Vai levar a amarelinha ali, é o jogador do Grêmio Novo Horizontino. Está se contorcendo em 2 jogadores da Ponte, é o 97. 97, William Peppo amarelado, 5º amarelo no jogo. 3º para os jogadores do Grêmio Novo Horizontino. Informação para Café Canecão. William Lepo, camisa número 97, tomou cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes. É muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Gelson Costa, tá ligado com a gente, o Gelson. Rapaz, como tem secador aqui, hein, velho. Meu Deus. Natasha Oliveira, manda um abraço pro Dragão. Ah, rapaz. Vou parar por aqui, viu, Natasha? Quem é o Dragão? Leandro Viana. Aqui na transmissão só tem Dragão, então mande um abraço pra nós. Verdade. O Osmar Dangá tá dizendo aqui, ó, Felipe Moreira é CBF. Gente, se ele ganhar, vocês vão ter que engolir por enquanto. São 2 vitórias seguidas. Se ganharmos, o jogo não acabou ainda, né? 49. Segundo tempo, o jogo tá parado para 2 jogadores da Ponte ali, o Fábio Santos e o Mailton. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Trabalha a bola aqui o time da Ponte, ou melhor, o time do Novo Horizontino, vem bola aqui pela ponta, chega, a zaga da Macaca pra tirar com o Filipinho, tira. Tem que tirar essa bola daí, né, Ponte? Jogar a bola pra fora, quase 4 mil torcedores no Majestoso. Pra Ponte, Novo Horizontino, dá 1 pra Ponte, 0 pro Novo Horizontino, Paulo Baia marcou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Deixa eu abraçar aqui, olha que nome lindo, cara. Cícero Marcílio. Tá dizendo aqui, ó. Abraço pra todos aí. Fortaleza, parabéns pela transmissão. Vem Novo Horizontino, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar a bola, voltou com o Rodolfo e cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Achei que o Rodolfo estava impedido, né? Mas a bola saiu lá para a lateral. E tô dizendo aqui, eu adoro esse nome porque o meu papai, meu querido pai, se chama Marcílio, viu, Cícero? Eu adoro esse nome. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado por estar conosco. Vivi Vicente, Osmar Dangar, Francisco Carlos Ungaretti, Luciano Moreira, Oscar, tá dizendo aqui, Ponte, campeã legítima de 77. Eu lembro desse jogo, né? Oscar. Oscar. Oscar, é o campeão Corinthians, né? A Ponte, o Rui Rei deu uma força danada lá pro timão, né? O do Cídio também, né? Também quebrou. Do Cídio e o Bosquilo. Também quebrou, né? Que Deus o tenha o do Cídio, mas quebrou um galho danado pro seu time do coração, né? Bola aqui pra equipe do Novo Horizontino. Bola na ponta pro William Lepo. Vem o William Lepo, segura aí, Ponte. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega, zaga. Agora virou aqui um ataque contra a defesa. Meu Deus, vai. Só testando o som aqui pra Zona Mista, tá tudo certo? Tá perfeito, Pedro. Tá perfeito. Fechou. Tô quase deixando você narrar o jogo. Bola para o William Lepo, lá na ponta, fez o passe no meio. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Edson tira. Tá pedindo impedimento, ataque da Ponte, o juiz não deu. Bola voltou pra Ponte, tirou dali. Bola voltou, chega, Fábio Sanches. Dá um bico nessa bola, tira. 51:30, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Quase 52 minutos, quase 52. Tá saindo ali o jogador da equipe da Ponte. Tá indo embora o 18, Samuel Andrade, para a entrada do 14, Luiz Felipe. 18, Samuel Andrade foi embora. 14, Luiz Felipe tá no jogo. É a última alteração processada pelo Felipe Moreira na Macaca. Informação para Restaurante do Dadá. Que dó, ele saiu meio que parece que chorando, né? Que dó. Samuel que entrou muito... e ele saiu meio que chorando, assim, meio que triste. Ele jogou muito bem no jogo da Ponte contra o Ituano, jogou fora de posição, inclusive, né? Ele não entrou hoje de centroavante, mas entrou um pouco mais à frente. Vem Ponte, ganha essa bola com o Matheus Jesus, 52-40, tem pedindo bola na ponta direita o Paulo Baia. O Eliel tá no meio, segura essa bola aí, Paulo. Segura essa bola aí, isso, Paulo. Volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Everton. Everton pra Paulo Baia pro Everton, saiu. Bola saiu para lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, amanhã, segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Hora da Macaca. Procura aí você que tá com a gente. O Marcos Neto, Gelson Costa, Vivi Vicente, Francisco Carlos Ungaretti, tá ligado com a gente. Fernando. Tem uma camisa dessa época, o Joaline Barbosa também tá ligado com a gente. Mais 2. Meu Deus do céu, o juiz quer acabar com a gente. Eu falei. Ah, poxa. Vamos até 55. Segura aí, Ponte. Segura aí, Macaca. Vem o Renato Palme. Vem cruzamento. Vem levantamento da boca do gol. Passa, vai embora. Ô, Frank, mais 1 minuto e meio para terminar. Ponte vencendo pelo placar de 1-0, Frank. Carlos, a Ponte vem remando e olha, tá dando certo, hein? Que pena o Samuel ter saído contundido aí. Talvez venha a ser mais um dos problemas da Ponte aí. Mas, Carlos, uma partida que, olha, se a gente for balançar tudo que aconteceu no jogo, resultado justo até aqui é a vitória da Ponte. Vamos chegar a 54, última volta do ponteiro. Felipe Soares, Neuri Menezes. O jogador tem que parar de ficar caindo nos acréscimos. Ricardo Andrade, somos todos Ponte. Gustavo Cirilo, o Oscar, o Marcos Neto, o Roberto Dias. Vem os caras, bola aqui pro campo de ataque. Ah, meu Deus. Escanteio pro Novo Horizontino, André. Último toque do Luiz Felipe, bola pela linha de fundo, escanteio para o Grêmio Novo Horizontino. Vem para a cobrança ali, vamos ver quem vai, é ele mesmo, a camisa número 10, Rodolfo na bola. Vem Rodolfo para fazer a cobrança do escanteio, pode ser o último lance do jogo, se segura aí Macaca, 54,5 mais 30 segundos para terminar o jogo, para a bola o goleirão Jordi foi na grande área, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Jesus, vem o Jordi, tenta de cabeça, volta, essa bola um pouco mais atrás, a bola voltou para a ponte, Fábio Sanches, falta, chegou, ali o Rodolfo, bate para fora. Bate pra fora, tem jogador na ponte caído, o Matheus Jesus tá ali, não é legal isso, né? Porque aí o cara vai dar mais um montão de acréscimos ali. Vai dar mais um montão de acréscimos amanhã, 8h30 da noite. Tem Hora da Macaca. Comigo, com o Frank e também com o nosso querido Anderson Grigoleto. Eu também tô nessa amanhã. Tá nessa amanhã, tô Marcelo? Tô me escalando. Então tá bom. Tô nessa amanhã. O Fernando, eu não vou tentar ler seu sobrenome aqui, porque eu vou errar com certeza. Mas obrigado, viu? Tá dizendo aqui, parabéns pelo trabalho. Acaba esse jogo. Felipe Soares, no som ambiente ali do nosso repórter, eu já vou apontar, apita o árbitro! Fim de jogo! O Gurilão já soltou vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Ponte pega o elevador da Série B do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias seguidas, vence o líder da competição! Pra você, secador de plantão, pra você que torce contra, vai aqui, ó. Chupa! Ponte 1, Novo Horizontino 0. Aqui no YouTube chegamos a 300, Marcelo, ó. Sucesso. Você que brilha, Carlos. Hoje tem, tá Carol, hoje você aí na sua casa tem, hoje eu na minha casa ela tem. Anitta, os parceiros falando aqui. Os parceiros aqui eu não sei, os parceiros aqui são fracos na vitória ou na derrota, viu, Carol? Hoje tem Anitta, seu irmão vai entender. Eu não, hein? Hoje tem! Vamos lá, saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Repórter dos canais Futebol Interior do Campo. Pedro Lino, vai Pedro! Tô esperando aqui, ó, Corsato. Então espere, por favor, espere. A Vivi Vicente tá dizendo aqui, Carolina, boa sorte pra você.
Valeu, Carol. Aí, boa sorte aí, tá? Roberto Dias, como Ponte Pretana, eu sei muito bem como é isso, viu? Jonathan Charles, Dari Ponte, Diego Silva. Tá mandando aqui um texto que é de uma site de apostas, né? Como ele não paga pra mim aqui, não vou falar, tá? Gustavo Cirilo, tá chegando a hora. Cláudio Oliveira, Ponte Pretanos faz campanha pro Felipe Moreira deixar o Paulo Baia ser titular. Se o Paulo Baia não for titular nesse time na vaga do Dudu no próximo jogo, eu não entendo nada de bola. Mas o Dudu tá titular, o Paulo Baia entra, faz o gol, a Ponte ganha, então deixa assim mesmo. Se for pensar por esse lado, tá tudo certo. Ô, Ronaldo Neto, tá ligado com a gente, Osmar Dangá, Thales, meu voto, melhor em campo. Francisco Carlos Ugalete, que transmissão fantástica. Vocês são demais. Joaline, tá com a gente aqui, fala, meu querido. Roberto Dias, abraço pro time dos Oliveiras. Tá ligado, ô Vivi? Boa sorte pra Carolina, né? Boa sorte pra ela e pra todos. Felipe Soares, obrigado, Ponte. Hoje, o domingão vai ser melhor, viu? Final de semana vai ser boa também, viu? Com certeza. Tem só Macaca. 1h30 de domingo, tá? Ô, Macaca. 1h e 26 minutos. Ô, Macaca. Que legal, Macaca. Que legal, Macaca. Vamos só com Ponte, viu, André? Só com Ponte aqui na transmissão, tá? Para os secadores de plantão, só Macaca na transmissão. Vai. Tá chegando aqui. Vai, Pedro. O primeiro jogador que vai atender. Vamos ver o primeiro jogador que vai atender a gente aqui. Ramon. Os jogadores vão falar pra ti, o primeiro vai ser o Ramon Carvalho, vamos ver o que ele fala do jogo. Cara, foi um jogo muito complicado, a gente sabia da qualidade do Novo Horizontino, é uma equipe que vinha perdendo pouco no campeonato, se eu não me engano era uma derrota, e a gente veio aqui com a força da nossa torcida, com a confiança de todo o grupo, a gente conseguiu, no segundo tempo, abrir o placar e conseguiu sair com a vitória. O Ramon Carvalho falou esse jogo sobre... Não, foi mais questão do amarelo ali, foi uma precaução, a gente tem um grupo forte. O Felipe entrou muito bem ali também, então o grupo é isso, o importante é estar todo mundo bem. Valeu, Fábio Sanches, também chega aqui. Vamos acompanhar o Fábio Sanches, a Ponte gasta 2 vitórias no campeonato para ganhar um fôlego. Primeiramente, né, a importância de ter 2 vitórias seguidas na Série B. Um campeonato muito disputado, a gente sabe que são 6 pontos aí, a gente já deu um salto na tabela. Então, mostramos a força aí do nosso elenco, hoje cheio de desfalques, né? A gente cheio de menino aí novo, alguns que vêm jogando pouco, e todos deram conta do recado. E o tempo, né? Acho que o tempo de trabalho, a gente vai adaptando. Tivemos uma mudança grande de estilo de jogo, né? Do Hélio pro Felipe, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. E a gente está conseguindo fazer bem agora, estamos defendendo muito bem. E a Série B é isso, às vezes é jogo brigado, jogo disputado, onde se a gente não tomar um gol, a gente sabe que a gente acaba achando um golzinho ali. Foi assim nos 2 últimos jogos e o grupo todo está de parabéns e a gente vai continuar lutando por mais. Ô, Fábio, depois... Uma semana cheia de trabalho, agora a tendência é que o time volte mais forte ainda lá em Florianópolis. A gente vai ganhando, o pessoal que está machucado, está suspenso, né? Tivemos suspensões aí, alguns no DM que com certeza vão retornar nesse próximo jogo. Então isso só fortalece o nosso grupo, a nossa equipe, mostrando que todos aí têm condições de jogar muito bem. Ô, Fábio, depois dessas 2 vitórias, mostra que o elenco está unido? Sempre teve, sempre teve unido. A gente sabe que a Série B, como eu falei, é um campeonato bem disputado, onde a gente tem uma troca no meio do campeonato, até a gente conseguir adaptar e pegar esse tipo de jogo, às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente está conseguindo, acho que a gente está melhorando e o grupo sempre esteve unido. A gente vai, sem dúvida, aí, brigar por coisas melhores no campeonato. Aí, Fábio Sanches, vai com você, Corsato. Beleza, tá aí então Pedro Lino, repórter na saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés do Carelli. Oi, Pedro. Paulo Baia. Vai, vamos falar com o Paulo Baia então. Mas é isso aí, a gente foi superior dentro do jogo ali, a gente foi feliz, Deus nos honrou ali e conseguimos sair daqui com 3 pontos aí, a vitória que era o mais importante. Falou. Tá aí Paulo Baia, Corsato, vai com você. Legal, tá aí o Paulo Baia, o Pedro Lino tem prioridade, tá lá na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés do Carelli, para você ligado em 102,5, 98,5 na Essência FM, é futebol, Série B, é Campeonato Brasileiro, 1 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino, 15ª rodada, o Corsato.
Ponte Preta na classificação da Série B. Parece que a Ponte deu um salto aí, hein, Corsato? 13ª posição, 18 pontos, mesmo número de pontos do 12º colocado, só que o CRB tem 5 vitórias, a Ponte tem 4. A Ponte abre nesse momento 6 pontos da zona da degola. A Ponte, 2 vitórias seguidas, né? E por 1-0. É a 4ª vitória da Ponte Preta na competição, a 2ª vitória seguida na Macaca. Isso só aconteceu na Série A2. Na Série B, isso ainda não havia acontecido. Oi, Pedro. Tô indo pra coletiva, mais tarde eu volto. Tá bom, beleza. Obrigado, viu? Foi muito bom o trabalho aí. Valeu. Daqui a pouco você chama lá na coletiva no estádio Moisés do Carelli. Eu não sei porque o Pedro Lino, nosso repórter, muita gente o conhece como Cabeção. Agora por que eu não sei. Você tem alguma dúvida? Por que será? Eu acho que você deveria ir no oftalmologista. Ô, André Luiz. Oi. E aí, André Luiz? Dá o seu destaque. A Ponte venceu pelo placar de 1-0, André. Confirmando o placar a você, Carlos Corsato. Final de jogo, estádio Moisés do Carelli, com gol de Paulo Baia aos 39 da segunda etapa. A Macaca vence. Tudo embora. Ficou só a nação mesmo, né? Ficou só o povo que gosta da gente aqui. O povo que gosta da Ponte. Que bacana. Gente, eu falo isso aqui há muito tempo, né? Torcer contra o Felipe Moreira era torcer contra a Ponte, né? Torcer contra o Felipe era torcer contra a Ponte. Ah, a campanha dele não era boa? Não, não era boa, né? Mas temos que colocar aqui, o Felipe conseguiu escalar o time principal da Ponte durante 4 jogos em 15, né? Muitos desfalques, hoje ele não tinha 5 titulares no time titular da Ponte Preta e mesmo assim a Ponte venceu o Novo Horizontino, que era o líder da competição, né? Isso a gente tem que colocar aqui. Claro que antes desses 2 jogos a campanha era muito ruim, né, Frank? A campanha era horrível, horrorosa, mas agora com essas 2 vitórias a Ponte melhorou. Então agora, pelo amor de Deus, né? Nem se fala em mudar o comando técnico. A Ponte deve anunciar amanhã 4 jogadores, né? Um é o Igor Torres, esse jogador praticamente certo, né? Inclusive tá certo, já tá treinando no estádio Moisés do Carelli. Isso que eu ia perguntar, está treinando, tá né? treinando. E o André Felipe, ex-Santos, ex-Sport, né? Que tava na Rússia, centroavante que vai chegar pra Ponte Preta sim. E eu tenho uma informação de que o Luca, né? Tá de volta pro futebol brasileiro. E o Marco Eberlin já conversou com o Luca. Não sei se é a intenção do Luca jogar na Ponte Preta. O Luca recebeu proposta já do Paysandu. O primeiro time que fez proposta pro Luca foi o Paysandu na Série C. Vitória, né, Marcelo? Vitória também. Marcelo passa aqui, Vitória. Mas olha, o Luca, ele tem uma história com a Ponte Preta. E o Luca sai da Ponte. O Luca tinha contrato com a Ponte Preta. E a Ponte libera o Luca, né, para ganhar dinheiro no exterior. Então, com todo respeito ao Paysandu, que eu acho um time muito forte, mas não acho que o Luca vai sair do exterior para vir jogar, por exemplo, numa Série C de Campeonato Brasileiro. Depende do dinheiro, né?
Foi o que aconteceu com o Cássio Gabriel, por exemplo. Mas o Cássio Gabriel não estava sendo aproveitado na Ponte, né? Além de ganhar mais, ele não estava sendo aproveitado na Ponte, né? Não sei. Agora, por exemplo, o Luca, se ele tem uma proposta, por exemplo, para jogar na Ponte Preta e para jogar no Paysandu com os mesmos valores, e o Marco Eberlin já falou, aqui no nosso microfone, inclusive, que vai abrir um pouco o bolso para contratar esses jogadores, né? Com toda a identificação que ele tem... Só porque o Hélio dos Anjos tá no Paysandu, pega a campanha do Paysandu, o Paysandu tá brigando pra não cair na Série C. É verdade. Né? Então eu entendo que seria melhor jogar na Ponte Preta. Agora tem o Vitória, e eu não vou discutir. O Vitória tá pagando mais, né? Eu vou te falar uma coisa, nesse ponto, o presidente Marco Antônio Eberlin, ele é um grande estrategista e ele sabe lidar com isso. Exemplo, o próprio Elvis. O Elvis estava lá no Goiás, ele foi até a cidade do Elvis. Se não me falha, o Elvis veio pra Ponte pelo Hélio dos Anjos. Pelo Hélio dos Anjos. Mas sim. Quem acabou fazendo... A negociação foi o Eberlin. A negociação foi o Eberlin. Mas quem convenceu foi o Hélio. E quem sabe, o Luca, por tudo que você acabou de falar e por tudo que a Ponte Preta fez por ele também fez muito pela Ponte. A Ponte aí facilitou a saída dele quando ele foi embora. Quem sabe o Luca pode voltar e seria uma grande contratação para o segundo turno. E se o Gé tiver que fazer operação mesmo, operar mesmo, né, o Frank? Seria um ótimo retorno, né? Carlão, eu vou falar que eu tô quase gritando aqui de alegria, o coração pulou. Você sabe o que eu me lembrei? Que na final da Ponte com o Novo Horizontino, lá na Tailândia, tinha um amigo nosso aqui, ídolo da Ponte Preta, vibrando que nem um maluco. Quer saber de uma coisa? Eu vou até tirar o chapéu pra dizer, Luca veste a camisa da macaca de novo. Ô Frank, pensou, Frank, no futuro, se o Luca vier, um ataque com Luca, Eliel e Gé. Agora, o Luca não tô dizendo aqui que a Ponte procurou o Luca, tô dizendo que o Luca tá voltando e que o Marco Eberlin tá sempre atento, e ele ouve a torcida. Por exemplo, o Marco Eberlin consultou o Potker. Ele falou aqui no nosso microfone, o Potker não quis vir. O Potker disse que quer jogar na Ponte Preta no Campeonato Paulista. Eu acho que essa frase do Potker pro Marco Eberlin inviabiliza o Potker pro Campeonato Paulista. Sim. O Eberlin queria o Potker agora e ir pro Paulista. Pro Paulista. Mas nós precisamos do Potker agora, né? Agora. E o Potker falou com essas... Foi claro pro Eberlin. Olha, Eberlin, eu não queria agora no Brasileiro. O Potker entende que ele ainda tem condições de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele não tá no time da Série B? Não, ele tava no Curitiba. Ele tava no Curitiba, né? Tava no Curitiba, rescindiu o contrato. Tem-se informação de que ele vai pro Avaí. Só que o Morigno, perdendo do jeito que tá perdendo aqui, daqui a pouco cai do Avaí. O Avaí tá na zona do rebaixamento, né? Mas eu acho que o Potker, com essa frase pro Eberlin, ele também perdeu o passaporte pro Campeonato Paulista. Com certeza. Porque fala, eu não quero ir agora, quero no Campeonato Paulista. Quer dizer que capinar o mato você não quer, né? Não, mas jogar bola no campo você quer, né? E no Paulistão é outros 500, né? É isso. Gente, vamos fazer o seguinte. Ô Frank, antes do intervalo, o Marcelo vem com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM, na Rádio Futebol na Canela 2 e também lá na Rádio Voz do Repórter. 1-0 pra Ponte contra o Novo Horizontino. Fizemos 2 gols pra valer 1. O auxiliar, o número 2, o Celso Luiz da Silva, é um fetiche, parece que gosta de levantar a bandeira, hein? Quando vem apitar jogo da Ponte, quando ele apita jogo da Ponte, olha, emoção. Carlão, mas eu quero fazer um registro aqui, tá? Pra quem tá nos acompanhando aí no Face, no YouTube, nas plataformas, principalmente o pessoal do Face e do YouTube, pode voltar no início aí da abertura, que eu cravei 1-0 pra Ponte e quem sabe um gol do Paulo Baia. Vai lá, galera, cravei! E o Novo Horizontino é um adversário tão difícil que a Ponte só tinha... Conhece o Novo Horizontino, o Grêmio e o Novo Horizontino, né? Em 12 jogos, só 2 vitórias da Ponte Preta pra cima do Novo Horizontino. 6 empates e 4 derrotas. Na Série A2, a Ponte foi campeã. Esses dias eu vi aí gente falando, não, a Ponte, o Novo Horizontino faz uma boa campanha, a Ponte não ganhou do Novo Horizontino. E daí? Quem foi campeão da Série A2 foi a Ponte Preta, velho. A Ponte não ganhou o Brasil não ganhou da Itália em 1994. E quem foi campeão? Brasil. Esse negócio aí... Gente, tem cara que fala cada bobagem, que passa até vergonha, né? Não importa. Não importa, não ganhou do Novo Horizontino, mas foi campeã a Ponte. E agora a Ponte ganha do Novo Horizontino. São 4 jogos esse ano, uma vitória do Novo Horizontino 3-0 no primeiro jogo lá. No segundo jogo lá, 1-1.
né, na final do campeonato da Série A2. Depois, na final, no jogo no Majestoso 0-0. A Ponte venceu nos pênaltis 3-2. E agora aqui, vitória por 1-0. A terceira vitória da Ponte e as 3 vitórias no Moisés Lucarelli. André, rapidinho para ir pro intervalo. E aí tem um detalhe, tá do regulamento. Qual é o regulamento? Empate em tudo, pênaltis. Pênaltis, a Ponte foi melhor, a campeã com méritos. Tá dentro do jogo. Não, é aqueles caras que querem lacrar, sabe? Ah, a Ponte não ganhou do Novo Horizontino, dane-se. Não ganhou, mas é campeão. Ganhou, mas foi campeão. Tamo nem vendo pra esse negócio, não. Então é isso, são agora 3 vitórias da Ponte, 6 empates, 4 derrotas, 9 gols pra Macaca, 11 gols pra equipe do Novo Horizontino. Marcelo daqui a pouco vem com o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Já vai abrir o fim de jogo com a entrevista coletiva do nosso Felipe Moreira, hein? Já, o Pedro Lino tá lá. E aí depois tem notas do jogo, tem o Melhor em Campo, você pode votar aqui no YouTube, lá no Facebook também, tô te esperando. No FM a gente vai até a entrevista do Felipe Moreira na Essência em 102.5, 98.5. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 10 da noite, mais 52 minutos, 10h52. Fim de jogo, tá no ar. André Luiz. Vamos ouvir o técnico Felipe Moreira na coletiva no estádio Moisés Lucarelli. Tem o Pedro Lino? Depois a gente consegue pegar com o Pedro Lino. Os táticos possíveis que a gente fez aqui, de 3 zagueiros, de 3 volantes, de 3 atacantes, 4-3-3. Assim, a gente conseguir em pouco tempo colocar isso e sempre assim, e ter um resultado. Resultado dos jogos difíceis, a gente conseguindo competir, muito grandes jogos, e agora vem premiar com
com essas 2 últimas vitórias que nos dá muita confiança para seguir no trabalho, falar que a gente está no caminho certo, é a direção certa que a gente tem que ir, e agora essa semana para trabalhar, uma semana aberta, esperar o retorno de grandes atletas que estão de fora, para a gente cada vez mais forte, né? Não ter só um time forte, mas um elenco. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. Além desses reforços que você ganha do departamento médico, amanhã a gente pode chamar de o Natal dos treinadores, né? Porque a abertura da janela que dá a possibilidade da contratação de jogadores depois dessa mudança que a CBF fez no futebol brasileiro. Nós temos ali 3 pacotes com as embalagens transparentes, Igor Torres, André, Lucas, Natan, que podem chegar e alguns já estão aqui. Queria que você falasse desses jogadores e o que mais a diretoria tem conversado com você para chegar nesse período de contratação, para que você tenha mais opções e até colocar mais questões táticas com as peças que você vai ganhar. Acho que é importante, é um momento importante, né? E eu acho que caiu no momento certo, um momento com 2 vitórias. Abre uma janela que a gente pode trazer peças que vai nos deixar mais forte, né? Então os atletas que estão chegam num ambiente mais favorável, é um time mais confiante, já uma maneira mais definida de jogar pelas 2 vitórias. A gente trabalhando com os 3 atacantes de velocidade, eu acho que foram 2 bons jogos. Então chega o Igor também, um atacante de lado, o André já é um atacante de característica que a gente não tem no elenco quando o Gé não está, né? Nessa situação do Gé, que o Gé tá com esse problema nas costas. Então a gente chega, o André tem essa característica que a gente pode usar no elenco, como vocês viram hoje, né? Com o Mailton no lado, o Everton, quando está o Luiz, Tavares, quando o pessoal está. É um time que chega muito pelo lado, cria muita situação de cruzamento e a gente precisa dessa peça para algum momento no jogo, ou iniciando, ou algum momento do jogo, a gente ter esse atleta finalizador. Eu acho que é muito importante para a Ponte Preta, para a nossa sequência, deixar o elenco cada vez mais forte. E a conversa com a diretoria, né? Eu acho que a gente pede, a gente tem algumas necessidades ainda dentro do elenco, a gente está tratando bem. É difícil eu abrir para vocês que no momento de negociação alguém pode atravessar, mas a gente está correndo atrás para deixar cada vez o nosso elenco mais forte. Lucas também a gente está de olho, talvez seja uma peça aí na janela. Boa noite, Felipe. Fernando César, Rádio Central. Você tem colocado sempre o Dudu como titular, mas ele não tem rendido, é um jogador que não tem feito gols, e o Paulo Baia está entrando todo jogo e está resolvendo. Está chegando a hora do Baia ser o titular na vaga do Dudu? Eu acho que é importante. O Dudu, né, tem horas que a torcida, algumas pessoas criticam, mas ele tem um papel importante, né? Ele participou dessa evolução, principalmente nos 2 últimos jogos. É um cara de movimentação, um cara de velocidade, talvez está faltando um pouquinho mais no último terço, um pouquinho mais objetivo ali na finalização ou no último passe, mas é um jogador que está ajudando muito. E o Paulo, né, acho que evoluiu muito desde que chegou, teve um momento de oscilar, mas eu acho que isso é normal, um jogador que vem na Ponte Preta, ele oscila um pouquinho, mas a gente com confiança, com conversa. O Paulo está muito bem, entrou muito bem lá, entrou muito bem hoje e resolveu os 2 jogos, né, com um gol. Então é um cara que está buscando sua oportunidade. A gente tem uma semana para trabalhar, a gente vai ver o que é melhor para o Avaí. Felipe Moreira, Pedro Lino, Rádio Essência FM e Portal Futebol Interior. O Mailton vem jogando bem. Ele está pedindo chance no time titular ou você acha que ainda está cedo? Não, todos, assim, eu acho que se a gente for falar hoje, todos que entraram, Samuel, que entrou lá também muito bem hoje, infelizmente, ele entrou bem no jogo e teve uma situação ali de uma chegada muito forte, tornozelo virou um pouco. Então acho que nesses últimos trabalhos, nesses últimos jogos, todo mundo entendeu como é que funciona, entendeu como a gente está jogando e está todo mundo entrando bem. E isso é importante, a gente tem um elenco equilibrado, né? Quem está jogando muito bem, quando sai o outro entra melhor o time para a gente poder conquistar os resultados. Acho que isso faz uma equipe, a gente não pode ter um time forte, a gente tem que ter um elenco forte. E hoje isso está fazendo a diferença. Nos 2 últimos jogos, nas 2 vitórias, quem entrou melhorou muito o time, é assim que a gente tem que trabalhar. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você, a cada jogo, precisa quebrar a cabeça para montar o time devido a vários problemas, desfalques, contusão, suspensão. E o time hoje está sendo muito diferente a cada jogo, né? Então é difícil de apontar e dizer que esse é o time com a cara do Felipe Moreira, porque o time não se repete. Com esses jogadores que estão entrando, a tendência é o time para a sequência do campeonato ser bem diferente daquele que começou a competição, que começou a Série B? Acho que a gente evolui, né?
tanto os jogadores vão evoluindo com o treinamento, você tem que aproveitar os momentos de cada jogador, né? Você tem essa parte das sessões de treino onde você está vendo cada um, a evolução de cada um, como se encaixa. Você vê o Ramon fazendo o papel de primeiro volante, eu precisei de um jogo do Ituano, trabalhamos nas sessões de treino muito com o Ramon quase perfeito nessa situação de primeiro volante. Então acho que a gente vai evoluindo, quanto mais tempo de trabalho, mais forte a gente vai ficando. A gente vai se conhecendo melhor, os atletas vão conhecendo o trabalho melhor. E assim, a gente variou muito em desenho tático, mas em comportamento não. Comportamento sempre o mesmo, um time equilibrado, marcando muito forte, tendo algumas transições. Tivemos dificuldade em alguns jogos por falta de peças, por expulsão ou por outro tipo de situação, tivemos dificuldade. Né? Mas o pessoal que entrou, os comportamentos, eles estão sempre os mesmos. Talvez o desenho, em algumas situações, a gente teve que mudar por peças. E aí a gente trabalhando cada vez mais, com tempo de trabalho, evoluindo todo mundo, os jogadores evoluindo. Tem momento que um jogador vai estar melhor que o outro, vai. E esse jogador vai render mais, a gente tem que entender, né? E deixar sempre o time muito competitivo, como tem que ser a cara da Ponte Preta. Felipe, boa noite. Gabriel Tiner da Bempan. Falando um pouco da parte ofensiva, no segundo tempo contra o Ituano a gente já viu uma outra postura e hoje, principalmente, o time criou bastante ocasiões de gol. O que mudou de uma semana, da semana passada para essa? E por que o Júnior Tavares não foi relacionado hoje para a partida? Eu acho que essa grande mudança foi contra o Ituano a gente conseguir escalar os 3 atacantes, né? Conseguir colocar os 3 em campo ao mesmo tempo, que eu não estava conseguindo, né? Ou não tinha o Thales, ou não tinha o Dudu, ou não tinha o Pablo. Quando eu consegui colocar o Eliel, vocês vão lembrar, no jogo do Ceará de lado, com 10 minutos ele machucou, eu não tinha uma outra situação, eu tive que fazer um outro tipo de substituição, que o Naldo estava no banco, mas foi sempre em busca disso, né, da gente ter isso daí. E nesses 2 jogos, a gente trocou, são 2 peças, né, as 2 por suspensão, mas a gente manteve mais ou menos o mesmo time, a mesma maneira de jogar. Então acho que cada vez que a gente repetir isso daí, a gente vai crescendo cada vez mais, tornando-se um time muito mais competitivo. Boa noite, Felipe. Guilherme Pompom, TV Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Felipe, eu queria que você falasse qual que é a sensação de mais uma vez acertar na substituição, né, que deu a vitória, e como que foi feita a escolha lá, se foi você que colocou o dedo ou se teve um trabalho de toda a equipe para colocar o Paulo para fazer o gol. Paulo na partida, desculpa. Eu acho que assim, o Felipe ele não trabalha sozinho, lógico que sempre as decisões finais elas passam por mim, né, que é do meu cargo isso, mas eu escuto todo mundo. Lógico que eu tenho as minhas convicções, eu escuto todo mundo e sigo, mas é um trabalho em equipe. Então você nunca vai ver o Felipe aqui falando eu ganhei, eu fiz isso. Primeiro quem ganha o jogo são os jogadores. Primeiro quem ganha as partidas são os atletas. Aí vem a comissão técnica inteira que dá suporte, né, que trabalha tudo muito sério. A diferença da Ponte Preta são as pessoas que trabalham aqui na Ponte Preta, que dão a vida todos os dias, que chega cedo, que são os caras comprometidos com o trabalho. Então acho que é o nosso, é o todo aqui que é muito forte. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma sequência boa aqui no campeonato agora. Felipe, segunda vitória seguida, segunda vitória acho que traz um grande alívio também para o time. Gostaria de saber o que vocês sentiram ali no vestiário, como é que foi a conversa depois dessa vitória tão importante? Acho que parabéns a todos, né? Acho que eu citei ali que hoje todo mundo poderia sair de cabeça erguida. Não tem um para falar, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo, ou deixei de fazer. É uma situação que eu cobro muito nesse sentido. Aqui não pode existir o se. Se eu desse aquele pique, se eu voltasse um pouco mais rápido, se eu fosse um pouco mais rápido para frente, a gente teria acontecido resultado diferente. Hoje não. Hoje não teve o sim. Hoje foi fazer, né? Não teve só palavras, teve ação. Né? Então hoje parabéns para todo mundo, para o grupo inteiro, comissão técnica, diretoria da Ponte que está trabalhando demais e aos atletas. Fechou, gente. Obrigado. Daí, esta é a palavra do técnico Felipe Moreira na coletiva após a vitória desta noite. 1-0 diante do Grêmio, Novo Horizontino, Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar aqui na Rádio Essência, né, no FM 102.5, 98.5, mas deixa eu voltar lá pro Moisés Lucarelli para ver se o Pedro Lino tá com a gente, para o Pedro Lino dar o destaque final dele nessa nossa transmissão, Jornada Esportiva. Não tá, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos com o destaque final do nosso repórter André Luiz pro rádio. Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo e volta com a ficha técnica do
do jogo, o melhor em campo, as notas do jogo, as informações de Ponte Preta. Comentário do Frank nos canais Futebol Interior, tá? Mas o seu destaque final pro rádio, destaque final da Ponte Preta, André. Para você ligado na Essência FM, destaque final da Ponte Preta, que após a vitória desta noite, a vitória maiúscula no estádio Moisés Lucarelli por 1-0, gol de Paulo Baia aos 39 da segunda etapa. A Macaca agora volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 17 horas, estádio Ressacada, na bonita Santa Catarina, em Florianópolis, diante do Avaí Futebol Clube. Mas antes, pela Copa, a estreia da Macaca na Copa Paulista 2023, a Macaca joga na próxima terça-feira, 19 horas, estádio Barão da Serra Negra, na bonita Piracicaba, diante do Esporte Clube. 15 de novembro, esse é o destaque da Macaca, que hoje agora está na 13ª colocação do Brasileirão da Série B, com 18 pontos ganhos, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, portanto a gente vai continuar na transmissão aqui, no nosso fim de jogo, nos canais Futebol Interior, mas aqui na Essência FM a gente vai fechando os trabalhos, agradecendo por enquanto aqui no FM, a Mistral Norte Sul Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Proti, Prone Alimentos, Ridger, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dada. Comigo nessa transmissão, André Luiz, o repórter feliz, Pedro Lino, o nosso cabeção, o Carlos Corsato, o Felipe Marques e também o Frank Francisco, a coordenação geral da Essência FM. Dele, Gil Kleber, a técnica do Lucas Pessoa, a direção geral é do pastor Josimar Fonseca. Igreja Família da Fé, na Avenida do Ipiranga, 447, na Ponte Preta. Um abraço para todo mundo que acompanhou a nossa transmissão aqui na Essência FM 102.5 e 98.5. Tem um tchau aqui pro rádio. Tchau, Carlos, pro rádio. Tchau pra você com a gente na Essência FM. Amanhã, 7 da manhã, tem o Claudinei Corsi com o Café com Bola. E ao meio-dia, Meio Campo FI, com todos os detalhes da rodada da Série B e também da Série A. E amanhã, na Essência, tem o jogo do Bugre contra o Guarani. Guarani, Botafogo, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Claudinei Corsi e toda a nossa equipe na Essência FM em 102.5, tá bom? Isso, o jogo do Guarani 8h15, a transmissão começa às 7h15 da noite. Você vai acompanhar também no FM 102.5 para a região metropolitana de Campinas, 98.5 para o Circuito das Águas. Tchau, certo, Frank. FF? Um grande abraço no rádio, mas você já volta nas redes sociais. Um abraço pra galera que nos acompanhou aí. Um amém pra vocês. Boa noite! Fala tchau aí, Felipe. Tchau. A gente vai pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho na sequência do fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Essência, a frequência da vida. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. 11 da noite, mais 9 minutos em Campinas, Canais Futebol Interior, aqui transmitindo para você, transmitimos, né, a vitória da Ponte Preta sobre o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, o gol foi do Paulo Baia no segundo tempo, Carlos Corsato narrou, André Luiz nas reportagens, Frank Francisco nos comentários, Pedro Lino também nas reportagens, eu, Marcelo Corsato, com você na transmissão também, ao lado do Felipe Max, na nossa técnica. Vamos Corsato. agilizar o processo, mas o Carlos quer falar. Rapidinho aqui, ó. Amanhã a Ponte Preta já tá no site, inclusive, vai ser... a Ponte está convocando os conselheiros, né, para decidirem a história lá da Libra, que é aquela liga que está sendo montada. 7 times da Série B já estão certos, né? A Ponte Preta é um deles. Ponte, Guarani, Vitória, tem vários times lá, né? E esses times já estão certos, só que a Ponte, como é uma associação, ela precisa da autorização do seu conselho deliberativo. Eu vou aqui... É 50 mais 1? Na verdade, tem que ser por maior, tem que ser maior número de votos, né? São 300 conselheiros com direito a voto. 150 eleitos e 150 natos. Aqui, vamos lá, só quero dar esse recado aqui pro povo, hein? Gente, vocês, pelo amor de Deus, não vão votar contra esse negócio, hein? Não, por favor, hein? Acho que a Ponte Preta, nesse momento, ela não precisa disso. Por quê? Estão querendo votar contra? Não, conversei com alguns conselheiros porque você sabe também, né, Marcelo? Eu sou conselheiro da Ponte Preta. A Ponte tá nadando do dinheiro para votar contra. Eu sou conselheiro contribuinte, mas não tenho direito nem de dar boa noite lá, né? Tem que pagar 24 parcelas para conseguir dar boa noite, né? Quantas você já pagou? Nesse caso, eu tô na 16ª. Só vou poder falar alguma coisa a partir de fevereiro de 2024. Mas a gente já tem, mas né? tá pagando, você não tá metendo louco, inclusive não. Vou passar... Não. Inclusive, eu atraso outras contas, mas o do conselho eu pago em dia. Não mete o louco, não. Mas não tem problema, pode atrasar e pagar depois, não tem problema. Sem mas juros, não tá atrasado, não. Mas também não sei porque que você falou isso aí agora, né? Mas não tá atrasado, não. Eu recebi uma informação, né? E se passa para mim é porque que eu passo adiante, né? Já tá se fazendo um trabalho para uma nova chapa na eleição em 2025. Que o Eberlin, ele, né, fica 2022, 2023... 2024, para 2025 um novo mandato. Então, para a eleição em 2024. Já está tendo um trabalho ali no conselho de buscar novas pessoas, né, para fazer uma outra chapa que não seja vinculada nem a um lado, nem a outro. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Uma terceira via. Uma terceira via. Nem a favor, nem contra Eberlin, nem a favor e nem contra o Sérgio Carnieri. Então, já há uma construção disso dentro do conselho, de pessoas procurando conselheiros da Ponte Preta para fazer essa terceira via. Aí eu não acho ruim, não. Pelo contrário, né? Eu acho legal até, acho bacana. Mas, pelo amor de Deus, hein, conselheiros? Vocês não vão colocar água... agora pode falar que não tá na FM, né? Água no chope da Libra e da Ponte Preta. Deixa a Ponte Preta viver a vida dela, por favor, hein? Quem votar contra a Libra nesse momento... está sendo contra a Ponte Preta. E eu não vou ficar passar pano aqui, não. Não vou passar pano aqui, não, hein? Independente se você é Sérgio Carnieri, se você é Eberlin, esquece disso. Lembra que você torce para um time centenário de faixa
e que precisa dessa grana. Ou não torce, né? E o que os conselheiros têm que ter a noção, né, e a ciência de que é o futuro da Associação Atlética Ponte Preta. O futuro está aí. A Libra vai trazer grandes benefícios, não só para a Ponte Preta, mas para quem é associada dela. Então, pelo amor de Deus, conselheiros da Ponte Preta, pensem bem na hora de votar e não jogue a água no chope da nega véia. Cara, isso aí é um negócio que eu nunca imaginei que eles iam votar contra um negócio desse. Mas tem gente que quer votar. Não. Marcelo, política dentro do clube, cara. Pelo amor de Deus. Política da Ponte Preta é muito Eu forte. já vi cada coisa. Cara. Vamos agilizar o processo. Ó, pra falar do Lucas Natan, o André, o Carlos, a gente tava procurando informações aqui. Ele não tá no time da Portuguesa da Copa Paulista. Eu achei que ele tava, ele não tá. Ele pertence ao Caldense, né? Ele disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, mas voltou de empréstimo para Caldense. Ele jogou já pelo Ituano, pelo Coritiba, sempre sendo emprestado pela equipe de Poços de Caldas, né? Ele é um jogador que tem base no Red Bull Brasil, né? Em 2018. Depois ele passou pelo Grêmio Osasco, em 2019. Em 2019 a Caldense adquiriu os direitos dele, 25 jogos, 4 gols. Em 2021, ele foi para o Coritiba por empréstimo, 3 jogos, nenhum gol. Aí, 2021, 2022, jogou no Ituano, 34 jogos, 3 gols. Aqui fala que ele é um meia, né? Isso que eu ia falar. Em 2023, ele jogou pela Portuguesa, empréstimo, Campeonato Paulista. Foi indicação do Mazola Júnior. 11 jogos, 1 gol. 11 jogos, 1 gol com a camisa da Portuguesa. Aqui fala que ele é meia atacante, né? Meia atacante, 1,85 m, o jogador que nasceu em Jundiaí, esse Lucas Natan. Aliás, eu não sei se você e o Carlos se recordam, lógico, nós fazemos muitos jogos, temos aí anos e anos, né, nessa galgada no rádio esportivo. Em 2018, nós fizemos um jogo lá no estádio Dr. Novelli Júnior, eu, você e Carlos Corsato. E o Lucas Natan jogou pelo Red Bull. Eu não lembro disso aí, não. Eu também não lembro, não, mas eu acho que... Eu lembro porque tava na minha papeleta e eu gravo e eu tenho uma memória do elefante. Então, ele tava no Red Bull. Lucas Natan, portanto, meia que a Ponte Preta tá contratando. Aí, você me pergunta, pela entrevista, né? Aliás, Frank, já analisa a entrevista do Felipe, do FM. Né, pela entrevista, ele garantiu já o Igor, o André. Então, aquela possibilidade do Luca, eu acho que se o André chegar, o Luca não vai vir. Né? E outra, o Luca que a gente só comentou, tá, gente? O Marco Eberlin falou que se o Gé passar por cirurgia, ele ia trazer o Gé e o Paulo Baia, ele poderia trazer 4 atacantes. Então, por enquanto, são 2, né? Por enquanto, são 2 atacantes. Ele iria trazer 4, dependendo da situação do Gé. O Gé me parece que é caso cirúrgico. O técnico falou problema nas costas. Né? Hérnia de disco. Então ele confirmou 3 jogadores. O Igor, o André e o Lucas Natan. Isso. Então esse Lucas Natan pelo que eu entendi, o Lucas Natan não vem pra Copa Paulista. Vem pro Campeonato Brasileiro, Frank. Marcelo, eu vi algumas partidas do Lucas Natan, agora me recordei dele. Muito bom jogador, né? Talvez chegue aqui e arrebente, né? Futebol tem muito disso, né? Passa por várias equipes, mas acaba não encaixando. E aí, a hora que chega aqui na Ponte, ele pode encontrar o caminho dele. A Ponte alavanca jogadores, né? Pode ser que dê certo. Marcelo, quanto à entrevista, o Felipe, ele tá sendo extremamente prático nas coisas, né? Ele acabou tendo uma mudança de postura também do Felipe. Tudo no momento, quando as coisas começam a encaixar, as coisas vão começando a clarear, e acaba colocando tudo no seu devido lugar. Que tem torcedor que não gosta do Felipe, o Felipe é fraco? Tem, é como o Carlos falou, é a mesma coisa quando falam do Dudu. O importante é que todo mundo tem direito a ter opinião. Agora a gente precisa aqui, eu no meu caso, julgar o que eu vejo. A Ponte apresentou evolução tática nos 2 jogos que nós assistimos. Uma partida de muita garra, muita luta, muita disposição contra o Ituano. E o jogo de hoje, uma partida muito bem jogada. O Novo Horizontino, gente, a Ponte ganhou só do time que estava na ponta do campeonato. Sim. Só isso. Dá para vocês entenderem? Nós não é assim, como falaram como contra o jogo com o Ituano, Carlos. Mas o Ituano
com todo respeito aqui, tá? Eu ouvi muita gente falar isso. Ah, o Ituano é fraco. Mas tava na frente da gente. Mesmo time que a Ponte. Só que nós fomos lá e ganhamos também. E agora vamos falar o que depois dessa vitória? Venceu o Novo Horizontino. Pô, vitória maiúscula da Ponte Preta. Um jogo onde a Ponte mostrou de novo muita garra, muita disposição. O Felipe agora, ele tá tendo um posicionamento diferente. Você já consegue perceber a Ponte com um padrão de jogo, uma maneira de jogar. O Dudu, por exemplo, ele não fez realmente uma grande apresentação, mas a primeira etapa do Dudu foi muito satisfatória. O Felipe pontuou, que é um jogador que a gente vê ele voltando muito para marcar. No final da primeira etapa, me lembro que ele saiu da ponta esquerda, veio para o lado direito para ajudar o Thales e tacar um fogo em cima da defesa do Novo Horizontino. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de calma com a chegada dos reforços. É possível a Ponte ainda se recuperar dentro desse campeonato. E quem sabe, hein? Quem sabe, hein, gente? A Macaca tá entre os 4 ao final da competição. É muito sonho? Não sei, mas eu acredito. Tudo que se relaciona com Ponte Preta, eu acredito. Torcedor da Ponte é nato, meu. É nato, meu. Bom, deixa eu dispensar o nosso Pedro Lino, mais um brilhante trabalho. O Pedro Lino que amanhã estará no meio-campo FI a partir do meio-dia e também vai estar no jogo do Guarani, né? O Pedro Lino é o cara que mais trabalha no Portal Futebol Interior, por isso que tem o maior salário, isso, né? É lógico. E na terça-feira, na Copa Paulista, ele estará em Piracicaba, que eu adoro tanto, para Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Vamos com os destaques finais do nosso enviado especial hoje ao estádio Moisés Zucarelli. Pedro Lino, meu querido, seu destaque final. Marcelo Corsato, boa noite. Fim de jogo aqui no estádio Moisés Zucarelli, né? A Ponte Preta venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito frio aqui no estádio. Público mais ou menos 3.900 de sempre. Se fosse um pouco mais cedo, daria mais. E mais 3 reforços chegando aqui da Ponte Preta, né? Terça-feira estarei em Piracicaba pro jogo. E todos os dias no meio-campo FI. Valeu. Tchau, Pedro. Abraço, tchau, tchau. Grande Pedro Lino, o nosso Pedro Lino, repórter que esteve acompanhando tudo, trazendo as informações para você. A gente continua por aqui, tem muita coisa pra gente trazer ainda, né? No nosso programa até às 11h30 da noite, são 10 minutos pra gente ainda de programa, mas tem muita atração, tem destaque final com o André Luiz, tem mais informações e reforços, tem as notas do jogo, tem também o melhor em campo e ainda a ficha técnica do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as notas do jogo e bater um papo com o internauta torcedor nas redes sociais também. Solta a vinheta das notas do jogo, não, do melhor em campo aí, Felipe. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem. O melhor em campo, o craque do jogo. Daqui a pouco a nossa equipe vota. Vamos nas redes sociais, Carlos, pra gente trazer aí a opinião do internauta, né? Votando aí no melhor em campo nesta partida, a vitória da Ponte Preta, que eu vou dar uma olhada aqui no Facebook. Vai no YouTube Futebol Interior, Carlos. Vai lá. Tenho votos aqui, ó. O Paulo Baia. Votaram no Paulo Baia. Cláudio Oliveira, Wilson Correia, Neuri Menezes, Akira Miyamoto. Os votos que eu peguei aqui, tá? Porque eu saí do YouTube, eu não consegui pegar todos os votos. No Ramon, Edilson Roberto e o Osmar Dangar votou. No Thales e no Ramon. Então, meio voto pro Ramon, meio voto pro Thales, do Osmar Dangar, tá bom? Vamos lá. Meio voto. É porque ele votou em 2 jogadores, né? Escolhe um, pô. Mas aí é ele que tem que escolher, né? Não eu. O Roberto Santos votou no Paulo Baia. O Roberto Santos, Paulo Baia. No Facebook. No Facebook. Tem mais aí no Facebook? Por enquanto não. Murilo Mendes. Lembrando que o goleiro deles fez ótimas defesas. E foi mesmo. No primeiro tempo foi o melhor em campo. E a Ponte fez 2 gols pra valer 1. Tá bom, o primeiro, pelo lance lá, estava impedido, né? Uma unha, mas estava. Não podemos criticar jogadores e técnico, enquanto estivermos ganhando e vendo alguma evolução no time. Foi o que vimos no Ituano pra cá. Tomara que continue nessa evolução. Boa noite pra todos. O Neuri, melhor em campo, Paulo Baia. Mas o Mailton na esquerda, na direita ou na frente tem que jogar. Marcelo Venâncio, Franco fez uma ótima análise na entrevista do Felipe. O Aparecido Alves, melhor em campo, Ramon Carvalho. Aparecido, mais um voto aqui pro Ramon, jogou muito mesmo, hein? Fábio Alves, a Libra será um divisor de águas, vai nos ajudar.
Não votou aqui no melhor em campo. Edilson Roberto, independente da oposição à situação, a Ponte tem que entrar na Libra. E é por maioria simples, diz aqui o Neuri Menezes. Mailton no lugar do Dudu pro próximo jogo, diz o Gustavo Carvalho. Salvador Lozino. Ponte Preta sempre. Edilson Roberto, quem é o Novo Horizonte? Eu vou passar isso aqui. Gustavo Carvalho. Joaline Barbosa, estamos sem grana e temos que usar as pratas da casa. Essa é a realidade. O Murilo Melo, Dudu não dá mais. Não foi o que disse o nosso treinador, né? Diz que ele faz uma função importante no jogo. Já teve muitas chances com esses jogadores que estão chegando. Poderia dispensar para dar uma aliviada na folha. O Dudu é jogador da Ponte até 2000 A Ponte fez uma parceria com o Botafogo. A Ponte com o 50%. SAF do Botafogo. A Ponte tem 50% do passe dele. Ele tem contrato com a Ponte até 2025, mas a Ponte pegou 50% do passe. O Edilson Roberto, manda o Dudu pro Paysandu. Gustavo Carvalho, Thales será o novo Moisés. Thales, uma grande surpresa, diz o Murilo Melo. Entendo que o Gustavo Carvalho, deixa eu ver, o Gustavo tá votando no Thales, Gustavo? Thales, não tinha nenhum voto pro Thales aqui. Thales, Gustavo e o Murilo também votou no Thales. 2 votos aqui pro Thales. Então foi variado o bagulho aí. Foi. Osmar Dangar, o Elvis não jogou e a Ponte tá ganhando. A Ponte tá jogando sem os titulares. Tem gente na internet falando do Arthur, falando do Luiz Felipe, que são jogadores que não entraram, que não fez falta no jogo hoje. O Arthur, o Mailton, para jogar na lateral, o Arthur é titular do time. Eu acho que o Arthur tem que jogar. O Mailton na lateral esquerda é meio que uma invenção, né? Porque o Mailton não marca ninguém, né? Jogou bem hoje, mas sei não, o Arthur pra mim é titular no time. O Mailton é um caso pra ser estudado, porque de lateral direito ele não vai bem, mas você joga, ele coloca ele em outra posição, ele joga. O Luiz Felipe, o jogo contra o Botafogo, ele ganhou o jogo com a Ponte jogando de lateral esquerdo. Então, você lembra que ele entra no lugar do Jean Carlos, que havia entrado no lugar, se eu não estou enganado, do Júnior Tavares. O Júnior Tavares sai do jogo, entra o Jean Carlos, o jogo que o Jean Carlos se machuca. E aí o Mailton entra, o Mailton faz um gol. E se machuca também. Não, o Mailton não. Não se machucou nesse jogo? Não, o Mailton não. O Mailton nesse jogo ele ganhou, fez um gol pra Ponte e fez acho que o cruzamento pro outro gol. Mas ele, na lateral direita, o Mailton ainda não jogou bem. Mas o Arthur tem que ser titular. E o Luiz Felipe tá numa fase ruim. Até acho que nesse momento o Everton tem que ser o titular, né? O Everton tem que ser o titular. Ou o Mailton na lateral direita, mas quando o Mailton joga de lateral ele não vai bem. Eu não mexeria com o Everton, não. Eu também não. Nem eu. Nesse momento não. Tá jogando bem. Nesse momento também não. E assim, posso falar uma bobagem aqui. Pra mim o Elvis é um dos melhores jogadores do time. Mas cara, o time com o Matheus... Pra mim é o seguinte, a Ponte em campo. O Matheus Jesus e o Elvis não podem jogar juntos. Eu venho falando isso há muito tempo. Ou é um ou é outro. E o Matheus Jesus hoje, tá certo que o Elvis tem uma bola parada melhor, né? Sim. Mas o Matheus Jesus contra o Ituano já fez o goleiro do Ituano trabalhar, o Jefferson Paulino. Também. E hoje fez o goleiro do Novo Horizontino trabalhar, né? Então, isso aí é pro... Que bom que tá assim, isso é pro Felipe. Não, mas o Elvis é titular nesse time com o pé nas costas, sim, cara. Né? Tal como o Matheus no banco, né? Tecnicamente, não sei quem que vai ficar no banco. O Elvis tem que ser titular, pô. Tecnicamente, ele é o melhor do time. Bom, é isso, Marcelo. Aqui o povo votou no Paulo Baia, hein? Apertado aqui junto com o Ramon, mas Paulo Baia ganhou. Então, muito bem. Se o povo votou, agora é a vez de nós votarmos. Frank Francisco, você é o comentarista. O seu voto pro melhor em campo. Marcelo, eu também estava na dúvida por causa do... Fez o gol, tem que ganhar como melhor em campo, tá? Mas amanhã, na hora da macaca, o pessoal vai descobrir, por exemplo, que eu votei no Fábio Sanches. Eu dei nota 8. Pra mim, que partidaça fez Fábio Sanches. Ele não perdeu uma bola no jogo hoje. E ele precisava de uma partida como essa. Então eu fico com o Fábio Sanches. E colocando o Edson lá, você vê, né? Não tem trabalho. O Marcelo Venâncio votou no Ramon Carvalho como o melhor em campo. O Aparecido já tinha colocado, então é isso. Ainda tá dando o Paulo Baia aqui como melhor em campo. Paulo Baia ganhou. E o Murilo Melo tá dizendo que gostou do Fábio Sanches também na zaga, mas o Murilo votou em quem que o Murilo votou, hein? Cadê você, Murilo? Thales, grande surpresa, votou no Thales. Muito bem. Então tem um voto pro Fábio Sanches do Frank Francisco. Meu repórter André Luiz, o seu voto. Eu poderia até dar para o Ramon Carvalho, mas o Fábio Sanches, eu concordo com o Frank, fez uma partidaça hoje. Aliás,
a grande maioria do time, tirando o Dudu, que não foi lá muito bem, fez uma boa partida. Mas hoje, seu Fábio Sanches, eu vou falar, viu? Foi o xerife da zaga. Na minha concepção, Fábio Sanches, melhor em campo hoje, Ponte 1, Novo Horizontino 0. Cara, você vai dar pra quem? Não. Eu sabia que você ia. Tanto que eu dei risada aqui na tela, que eu sabia que lá vinha. Depois que eu falei, eu parei pra pensar. Falei, é hoje, né? Ainda bem que a gente já foi, né? A FM já foi, né? Porque senão, com esses malucos aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Ó, o meu voto vai ser pro Paulo Baia, né? Pô, o cara entra contra o Ituano, ganha o jogo pra Ponte. O cara entra hoje contra o Novo Horizontino, tome-lhe gol. Como diria meu amigo Moura Júnior lá de Curitiba. Cara, Paulo Baia, tô com o povo, tô com a nação. Paulo Baia é o melhor em campo. Então, 2 votos pro Fábio Sanches, 2 votos do torcedor pro Paulo Baia. Você votou no Paulo Baia. Tá 3-2 Se eu pro quiser, Paulo. eu posso empatar a parada aí. Pode. Mas eu não vou empatar, não. Eu vou votar no Paulo Baia, cara. Paulo Baia. A Ponte ganhou 2 jogos na sequência, 1-0, 1-0, os 2 gols do Paulo Baia. Então, pelo contexto do jogo de hoje e do outro jogo, que a gente não teve a oportunidade de votar, né? Porque a gente transmitiu o jogo do Guarani por regras aqui. No site Futebol Interior eu votei no goleiro. O Pedrão, melhor que em foi campo. muito bem também. É quase que ele vai mal, que ele ia ser expulso, no fim das contas não foi, né? Mas eu voto no Paulo Baia, pra mim, o melhor em campo. Mas eu tô com o Frank, falou várias vezes na transmissão, hoje foi um dos melhores jogos da Ponte no ano, tá? Ô Marcelo, e eu só não votei no Paulo Baia porque eu sabia que ele ia ganhar. Então a título de incentivo, tanto pro Ramon Carvalho, como eu citei ele aqui, como pro Fábio Sanches, é nível de incentivo, você entendeu? Porque o Paulo Baia realmente... ele é merecedor desse voto, de ganhar o melhor em campo. Já fez o gol da vitória contra o Ituano e hoje repetiu novamente. Muito bem, Paulo Baia, portanto, eleito o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, André Luiz, o repórter feliz, agora sim o seu destaque final na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Vitória da Macaca, 1-0 para cima do Novo Horizontino. Destaque final da Ponte Preta, que após a vitória maiúscula desta noite no estádio Moisés Zucarelli, 1-0 diante do Grêmio Novo Horizontino. Próximo compromisso da Macaca será no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Ressacada, em Florianópolis, diante do Avaí Futebol Clube. Mas pela Copa Paulista, a Macaca entra em campo na próxima terça-feira. É a estreia da Nega Véia na Copa Paulista 2023, visando uma vaga na Copa do Brasil 2024, diante do Esporte Clube, 15 de novembro, glorioso, em Inhoquim, na belíssima cidade de Piracicaba. Para esta partida, diante do Avaí, o técnico Felipe Moreira tem uma semana para trabalhar com sua equipe, visando também aqueles, como foi citado na coletiva, jogadores que estão no departamento médico, se poderá contar com mais algum jogador. Não teve nenhum jogador suspenso, mesmo porque o único pendurado era o Edson zagueiro, e... essa é a Macaca que vai enfrentar o Avaí. Em relação à Copa Paulista, logicamente o técnico Edson Boaro, o Edson Abobrão, tem a sua equipe já na cabeça, visando o compromisso de terça-feira diante do Inhoquinho, 15 de Piracicaba. Já passando para o Grêmio Novo Horizontino, que após a derrota de hoje, a segunda seguida dentro dessa Série B, a equipe agora é o 4º colocado com 29 pontos na tabela de classificação. Seu próximo compromisso será na próxima sexta-feira, 19 horas, estádio Jorge Ismael de Biasi, diante do Atlético Clube Goianiense, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, André Luiz, um grande abraço para você e até a próxima. Forte abraço a você, a Carlos Corsato, ao querido Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite nos estúdios da Rádio FI por ele, o nosso MacGyver, o nosso Felipe Marques, que faz chover nos botões. Gostaria de mandar um abraço também para aquela moça lá, qual que é o nome dela? Carolina. A Carolina, que tem uma abençoada noite de domingo. Eu sabia, já tinha marcado aqui já. Carolina, que você tenha uma abençoada e inesquecível noite de domingo. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes. Tá com inveja, né? Fala a verdade. Você tá com inveja, eu sei. Na hora ela não tem ouvido mais, ela não tá, pô. Ela já tá ocupada.
Ela falou, pô. Ela falou aqui, cara. Mas é coisa que ele tá com inveja. Carolina, isso daí é inveja, viu? É intriga da oposição. Forte abraço a você ouvinte da Rádio Fica Nós Futebol Interior. E até a próxima. Até lá. Valeu, André Luiz, o repórter feliz, trazendo pra gente tudo de Ponte Preta e Novo Horizontino. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos pras notas do jogo. Carlos Corsato vai falar o jogador e o Frank Francisco vai ranquear, vai dar nota pro jogador citado pelo narrador aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E é o seguinte, a nossa meta não foi batida de novo, né? Como a gente fala, né, velho? Caramba. Vamos lá, pro pessoal entender, eu tinha uma meta, eu e o Corsato aqui, que a gente ia fechar 11h30 a transmissão. Não deu, já são 11h33, viu, Frank Francisco? Kaique França. 7. Ó. O Everton. 6,5. Edson. 7. Gente, não dá pra deixar o Edson no banco e colocar o Tomás, pelo amor de Deus. Fábio Sanches. 8. Mailton. 7. Amaral. 7. Ramon. 7. Matheus Jesus. 6,5. Dudu. 6. Eliel. 6. Thales. 7. Vamos lá, entraram. Filipinho na vaga do Ramon. 6. O Samuel jogou muito pouco, né? Ele entrou na vaga do Dudu. Na verdade, Carlos, tanto o Samuel como o Felipe, o Luiz Felipe eu deixei sem nota. Tá, os dois, né? Isso. Luiz Felipe também sem nota. O Luiz Felipe que entrou na vaga do Samuel. Isso. E o Paulo Baia na vaga do Thales. Nota 8, a mesma nota do Fábio. Mais um jogo que o Felipe Moreira não usa as 5 substituições. E hoje a Ponte só tinha o goleiro e mais 7 no banco, né? Isso mesmo. Normalmente os caras em casa, né? Porque assim, a CBF, o mínimo são 18 jogadores, né? No time, né? Que tem que ter. São 11 titulares, mais 7 no banco de reservas. O goleiro e mais 7 jogadores. A CBF paga a passagem de 18 jogadores no total. O jogo é em casa, o jogo é na Moisés Lucarelli. Então a Ponte poderia colocar 11 jogadores no banco de reservas. E mais um jogo, a Ponte colocou 7 jogadores para você ver como é que tá o tamanho do elenco da Ponte Preta. Ô Carlos, e desse banco nós ficamos que não entraram, claro, o goleiro, 2 zagueiros e o menino André para meia cancha, para você ter uma ideia. Verdade. Vamos lá então, o técnico Felipe Moreira, segunda vitória dele do jogo no campeonato, consecutiva, né? A 4 no total. Carlos, eu vou dar uma nota hoje com muito prazer pro Felipe Moreira. Ele começa a tomar corpo numa formação para Ponte Preta, taticamente para a equipe, ele bota uma equipe consciente em campo. A gente viu uma doação hoje 10. Eu vou dar uma nota 7 pro Felipe, eu gostei. Só um toque, Felipe. Mexe um pouquinho mais cedo, aproveite, são 5 substituições. Você deixa o pessoal ficar descansado. Falou? Felipe Moreira, que nota? 7. 7, beleza. Bom, e o jogo? Você gostou do jogo, o Frank? Ô Carlos, gostei muito da primeira etapa, um jogaço no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Ponte, pra mim, exerce um domínio até em torno dos 20, 25 minutos. A Ponte foi muito superior. Depois a Ponte dá uma cansada, o Novo Horizontino tenta se assanhar e sai o gol da Ponte. Mas no balanço geral, aí uma nota 7, um dos melhores jogos que eu assisti na Série B por parte da Ponte. Beleza, tá então, Frank Francisco e o árbitro. Rapidamente aqui, a arbitragem, o Felipe Fernandes Lima, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira, o Celso Luiz da Silva. No VAR, o Emerson de Almeida Ferreira, que anulou um gol da Ponte Preta, o gol do Eliel, mas no campo o juiz deu o gol, ele anulou, e o gol do Paulo Baia no campo o árbitro anulou, e o Bandeirinha também, o auxiliar número 2, mas o VAR anotou o gol, e o narrador aqui narrou com certeza o gol da Ponte. Ô Carlos, pro pessoal não falar que eu sou chato, né? Eu cobro muito da arbitragem. E esse juiz, ele chama problema, né? O jogo é da Ponte, ele vai apitar. É que nem a gente fala aí de certos jogadores, né? O chama-gol. E esse juiz, ele chama confusãozinha quando vai apitar jogo da Ponte. Mas no jogo de hoje, Carlão, vou dar uma nota meia dúzia pra
para a equipe aí de arbitragem. Lembrando que ele apitou Brasil de Pelotas 2, Ponte 0 na Copa do Brasil, que a Ponte foi eliminada na primeira fase. Tá, então, as notas do jogo: Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, por Frank Francisco. As minhas vão estar lá no Planeta dos Macacos, no meu blog, no site Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, são 11 da noite mais 37 minutos, 11 da noite mais 37 minutos, antes até da ficha técnica do jogo, deixa eu despedir aqui do nosso comentarista, o Frank Francisco, né, ele que comentou o jogo, essa vitória da Macaca importantíssima, 1-0 para o Novo Horizontino, seu destaque final, Frank. Ô Marcelo, obrigado Nação Ponte Pretana por ter acompanhado a gente aí, que satisfação ver a Ponte buscar uma mudança de postura, uma mudança na tabela. Isso é maravilhoso. E quero só cravar de novo aí, hein? Eu acertei, hein? 1-0 Macaca, gol de Paulo Baia. Gente, o Gordo falou muito. Se Deus quiser, até a hora da Macaca, amanhã, eu, Carlos Grigo e Marcelão. Beijo do Gordo, fui! É isso, 11 da noite mais 38 minutos, 11h38. Agora vamos trazer a ficha técnica do jogo. Vitória da Ponte, 1-0 para cima do Novo Horizontino. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 15ª rodada da Série B Brasileirão, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, Macaca de Kaique, o Everton, Edson, Fábio Sanches e Mailton, Amarão, Ramon Carvora, depois Filipinho, Matheus Jesus, Dudu, depois Samuel, depois o Luiz Felipe, Thales, depois Paulo Baia. Esse é o time da Macaca. Felipe Moreira, o treinador. Novo Horizontino de Jordi, William Lepo, Renato Palme, César Martins, Adriano e Roberto, Giovanni, Marlon, o Roberto saiu, entrou o Heverson, Giovanni, o Roberto ainda saiu no primeiro tempo, né? Giovanni, Marlon, depois o Léo Tocantins em Rômulo, depois Rodolfo, Ronaldo, depois Luiz Gabriel e Ailon, depois Genisson. O time do técnico Eduardo Batista, que perdeu mais uma para a Macaca. O árbitro Felipe Fernandes Lima, mineiro, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira e o Celso Luiz da Silva, o VAR, o Emerson de Almeida Ferreira. 3.942 o público total, 45.690. Paulo Baia, 36 do segundo tempo, fez 1-0 para Ponte Preta. Bom, Amaral e Ramon tomaram cartões aqui no time da Ponte Preta, 2 cartões para a Ponte. Para o time do Novo Horizontino, William Lepo, Heverson e o Léo Tocantins. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. 13º confronto entre as equipes. Agora são 3 vitórias da Ponte, 6 empates, 4 derrotas. 9 gols para a Macaca, 11 gols contra. No Majestoso, são 7 jogos agora com 3 vitórias para a Ponte, 2 vitórias do Novo Horizontino e 2 empates. Ponte Preta vence a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 11 da noite mais 41 minutos, sou Joe, estou aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só para destacar aqui, já vou pedir o destaque final do Carlos também, a Série B, portanto, 15ª rodada, 2 partidas ainda para fechar essa rodada. Amanhã com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a nossa transmissão começa a partir das 7h15, vamos estar no FM também, na Essência, né? O Botafogo pegando o Guarani com toda a equipe. Amanhã Claudinei Cortes vai estar comandando os amigos, o Lucas de Souza, Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante, o Felipe Marques vai estar nessa também, toda a nossa turma para a transmissão de Botafogo e Guarani. Mais cedo, antes, tem o Mirassol pegando o Ituano, mas já tivemos Tombense 4, Chapecoense 2, Atlético Goianiense 1, Vila Nova 1, Sampaio 0, Criciúma 2, Avaí 0, ABC 2, caiu o treinador, o Morínigo. Foi embora, tá no site Futebol Interior. Barroca é o treinador, né?
Parece que Barroca é o novo treinador lá do Avaí. Eles estão conversando. Você sabe que... Interessante, né? E o Barroca já foi treinador do Avaí. Foi. E no Ceará, quem era o técnico do Ceará antes do Barroca, você lembra? Era o Morínigo. Morínigo. Aí ele cai e o Barroca chega. Agora de novo. Acho que o Morínigo vai falar pro Barroca assim, pô, você tá me perseguindo, né? Tá me perseguindo, rapaz. O CRB bateu Londrina por 2-1. Londrina que deve anunciar o Adilson Batista. Tá pegando lá que o Adilson quer um contrato de 2 anos, né? Mas deve ser o novo treinador do Londrina. Fez um bom trabalho ano passado lá. Sim, né? E vem também de um bom trabalho no Botafogo. A gente não pode negar isso. Né? Porque o Botafogo, em momento nenhum, com o Adilson Batista nessa Série B, flertou com a zona de rebaixamento. Aliás, pelo contrário. Os caras não estavam gostando do desempenho do time. Isso aí eu já vi aqui em Campinas e não deu certo, viu? O Juventude bateu Vitória 1-0. O Sport bateu o Ceará 2-0 na estreia de Guto Ferreira. E a Ponte Preta ganhou 1-0 para cima do Novo Horizontino. Você acompanhou o jogo com a gente aqui. Bom, classificação, só para dizer aqui que a Ponte Preta é a 13ª colocada, tá, gente? 18 pontos em 15 jogos, com 4 vitórias. A Ponte está a 6 pontos da zona do rebaixamento e vai fechar a rodada assim, porque Chapecoense 12 já jogou, Londrina 11 já jogou, Avaí 11 também já jogou, ABC 10 já jogou. Então essas 4 equipes já entraram em campo. Ela pode perder uma posição? Pode, porque o Ituano joga amanhã. Se o Ituano vencer o Mirassol, a Ponte perde uma posição, porque o Ituano vai a 18, fica com 5 vitórias, passa a Ponte, passa a equipe do CRB, dependendo do resultado lá, né? Mas é isso, a Ponte pode perder uma posição, mas fica a 6 pontos da zona do rebaixamento aqui no portal, placar ao vivo no portal Futebol Interior, tem tudo lá no nosso aplicativo Placar ao Vivo. Devalmir Souza, tem reforços na Ponte? Tem praticamente... não foram anunciados oficialmente, mas praticamente 3, né, Carlos? O Eberlin anunciou aqui nos canais de Futebol Interior o Igor Torres na quarta-feira. Já tá treinando, né? Hoje... Ele vai ser anunciado amanhã, porque a janela abre amanhã oficialmente. Hoje o Felipe Moreira falou do André e do Lucas. Já tá falando do André e falou do Lucas Natan, jogador que era da Portuguesa de Desportes. Esses 3. A Ponte contratou também o Castro, que é um jogador do Águia de Marabá, mas ele vai começar jogando a Copa São Paulo. Mas eu tenho Copa muito Paulista, desculpa, isso aí, Copa Paulista. Mas eu tenho boas informações desse Castro, que foi campeão lá com o Águia de Marabá, em Belém do Pará. E a Ponte Preta também contratou o Lucas Xavier, aquele atacante do 15 de Piracicaba, de beirada de campo. Jogador bom, atacante de beirada de campo. Paulista também. Ele vem para a Copa Paulista, mas o Eberlin já disse que são jogadores que vêm para a Copa Paulista, mas para serem aproveitados, podem ser aproveitados no Campeonato Brasileiro, mesmo porque o Lucas estava disputando a Série D no 15 de Piracicaba, né? Sim. Então ele não viria só para disputar a Copa Paulista, né? Mas o Lucas vai começar jogando no time da Copa Paulista. São jogadores que estão chegando aí na Ponte Preta. É isso, muito bem. Então, é claro que com essa janela aí de contratações, muitas equipes vão se movimentar, as que estão lá embaixo ainda mais. É isso, vamos terminar o programa então, 11 da noite, 45 minutos. Seu destaque final, Carlos. Valeu, destaque final é para amanhã, convidar todo mundo aí para conferir a Hora da Macaca no canal do YouTube Hora da Macaca, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, estarei ao lado do Frank Francisco, ao lado do Anderson Grigoleto e do mano aqui, o Marcelo, a partir das 8h30, novo horário agora, tá? 8h30 da noite. Toda segunda-feira, isso, mantém esse horário. Da Macaca. Não, vai ser sempre esse horário agora. 8h30 da noite pro torcedor da Macaca, pra gente falar muito desse jogo da Ponte. Na terça-feira vamos estar aqui pra fazer Ponte Preta e 15 de Piracicaba, comigo, com você, Marcelo, e o Pedro Lino lá no estádio, hein? Lá em Piracicaba, pra falar desse jogo. A estreia da Ponte da Copa Paulista, a gente vai acompanhar. A Ponte tá botando muita fé na Copa Paulista, campeonato que vai valer vaga pra Copa do Brasil, pra Ponte Preta. E amanhã, ao meio-dia, Meio Campo FI aqui nos canais de Futebol Interior e na Essência FM. Um abraço do tamanho do Majestoso, uma excelente semana, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Muito obrigado a todo mundo. Tchau. É isso, agradecendo você que ficou com a gente aqui nos canais Futebol Interior para Mistral Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Pruning Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jump Esportes, Restaurante do Dadá, os patrocinadores da nossa transmissão. Agradecendo você que ficou nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, também no Rumble, você que acompanhou a gente pelos aplicativos, no portal Futebol Interior,
Interior, também no Placar ao Vivo, ao Felipe Marques na mesa de som, aos nossos diretores Elcio Paiola, Arthur Eugênio, ao Claudinei Corsi, ao Carlos Corsato na nossa coordenação artística, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Amanhã, 8h30 da noite, então, a gente se encontra, se tromba na Hora da Macaca. Procura lá YouTube Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo da Ponte Preta e da Ponte Preta também estreia na Copa Paulista. O Carlos já vai estar trazendo pra gente o time que vai entrar em campo na Copa Paulista, eu tenho certeza, né? E a gente vai falar muito de Ponte Preta amanhã. Tá bom, gente? Ó, lembrando então que amanhã tem transmissão aqui nos canais de Futebol Interior. Série B continua bombando aqui nos canais de Futebol Interior. A partir das 7h15 da noite, bola rola às 8h15. Tem Botafogo e Guarani com toda a nossa equipe. Um grande abraço pra você. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Juízo, se cuida, já era. E até a próxima, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.